emoção. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite. Excelente noite pra você. Agora 8 da noite, mais 4 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 9 horas da noite, 12ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Tem Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta e Ceará, Macaca em Vozão, jogo dos alvinegros. Confronto de alvinegros no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e você vai se ligar comigo e com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Ao lado do Marcelo Corsato, para você que está no YouTube, já está fazendo gracinha aqui na tela do YouTube. Ao lado do Wendel Coral, que daqui a pouco aparece com a sua lata, com o seu rosto na programação aqui dos canais Futebol Interior no YouTube. Também ao lado do Pedro Lino, o nosso repórter do estádio, nosso eterno presidente, esse cargo só é dele. Pedro Lino daqui a pouco vem direto do estádio Moisés Lucarelli trazendo todas as informações lá do estádio, onde a bola vai rolar às 9 horas da noite para Ponte Preta e Ceará. Ceará e Ponte, jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também a Valinhos FM 87,9, você que estava aí com a Voz do Brasil no FM, a partir de agora, jornada esportiva no FM. Vamos até a meia-noite e eu conto com você. Oferecimento de concessionárias? Sim. Tá pensando em trocar de carro? Seja lá qual for a marca, fale com a Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias da região. Restaurante do Dadá, peça pelo delivery 3242-3125. Uma pizza vai bem, hein, nessa noite de terça-feira, né? A temperatura caiu um pouco, né? Então uma pizza para esquentar a noite. 3242-3125. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. 989-89-3526. Chama no zap. Um representante vai bater aquele papo com você. E Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, 8 da noite, mais 7 minutos. É hora de escalar as vozes que vão fazer comigo mais uma grande jornada esportiva no seu rádio. E também na tela do YouTube, Futebol Interior. Você não está inscrito no nosso canal ainda? Tá perdendo tempo, vai lá, Futebol Interior, aperta o sininho, se inscreve no nosso canal, você vai ficar muito bem informado. Além das transmissões, tem sempre vídeos todos os dias abastecidos aí pela nossa equipe, a maiúscula, gigante equipe aqui dos canais Futebol Interior. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, equipe técnica com a Mayla Siqueira, com o Gustavo Baldezin e o Mr. X que está trabalhando nessa noite de terça-feira por lá, modulando o som em 87,9. Aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio, mesa de vídeo. No GC tinha um amigo meu, trabalhou numa TV em Paulínia, que ele fazia o programa, né, um jornal, rapidinho pra falar, e na TV você sabe que passa o GC. Se você quiser, viu, Felipe, tá liberado, tá? Passa o GC, o Wendel Coral vai saber, vai passando o GC. Então, ele colocava assim, Jornal da TV Paulínia, redação, o nome dele, apresentação, o nome dele, edição, o nome dele, imagens, o nome dele. Tudo era o nome dele. Tudo, ele rodou. Obviamente que ele rodou
Só por isso, né? Vamos lá, 8 da noite, mais 8 minutos. Deixa eu trazer aqui os destaques e começar falando da Macaca. E pra falar da Ponte Preta, tem ele, que falou aqui fora do ar. Wendel Coral. A Ponte vai ganhar de 70-0. Aí também não, né, Coral? Sempre otimista. Olha, Marcelo Corsato e o Wendel Coral, se pegar o otimismo dos dois, olha, o Brasil será campeão urgentemente. Fala, Coral, como é que você tá? Grande abraço pra você, boa noite. Tudo bem, Corsato? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha, boa noite pra você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. Antes da gente falar sobre o confronto de 12ª rodada, só um parênteses, eu conheço gente que faz isso em televisão, viu? Ah, mas se o cara faz tudo, né? Escreve uma linha de algum texto e coloca lá, fulano, texto. Sim. E assim vai. Agora, se o cara faz tudo, né, aí também não tem problema. Pode colocar, mas fica meio chato, né? Mas tudo bem, né? É isso, cada um é cada um, Cada né? um, cada um. Bora lá, então, falar da Ponte Preta, que busca ainda esse equilíbrio na Série B do Campeonato Brasileiro e chega para a 12ª rodada. Essa rodada, inclusive, que antecede o derby de número 207, que acontece no próximo domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 6h30 da noite. Por conta disso, o time da Ponte Preta vem bastante modificado com relação à equipe que perdeu para o Botafogo na rodada passada pelo placar de 2-0 jogando em Ribeirão Preto. Técnico Nelsinho Batista, que tenta a terceira vitória sob seu comando no estádio Moisés Zucarelli diante da equipe do Ceará nesta noite. As mudanças da equipe da Ponte são 4 ao todo e 2 delas no sistema defensivo de atletas que voltam de lesão. Primeiro, Matheus Silva no miolo de zaga ao lado de Sérgio Rafael, e o Luiz Felipe, que não atua desde o mês de abril, está completamente recuperado de lesão, volta ao sistema defensivo, mas não na lateral direita, e sim improvisado na lateral esquerda. As outras 2 modificações são no ataque. Iago Dias e Matheus Regis começam no time titular. Isso porque o Elvis recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão automática. No sistema defensivo, lateral esquerdo, Gabriel Risso, preservado por conta de dores musculares e como estava pendurado também, acaba sendo poupado aí pro derby, o clássico campineiro do próximo domingo. A Ponte busca a vitória, sob o comando do técnico Nelsinho Batista e também com o apoio do seu torcedor no Majestoso, principalmente para conseguir a reabilitação, mas também chegar para o clássico campineiro um pouco distante da zona de rebaixamento, confronto muito importante daqui a pouco para Macaca no Majestoso, Corsato. Legal, Ponte Preta toda modificada, 5º jogo do Nelsinho Batista como treinador, 5º time diferente que ele escala, e ele não tem preguiça não, hein? Ele não tem preguiça não, ele mexe bonito no time. E o Ceará, o adversário da Macaca no jogo de hoje, o Vozão, que quer voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O que você destaca do Ceará, Coral? É isso, o Ceará que até um tempo atrás estava bem na Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a entrar no G4, 6 jogos de vencibilidade, mas que depois da eliminação para o CRB na Copa do Brasil, a equipe decaiu um pouco. O Ceará começou essa rodada na 10ª posição, mas agora já está na 11ª colocação com 16 pontos e a equipe não vence há 3 rodadas. São 2 derrotas para o Vila Nova pelo placar de 3-2 fora de casa e também para o Brusque pelo placar de 1-0 também na condição de visitante. Na última rodada, empate sem gols em casa diante da equipe do Sport. O técnico Wagner Mancini chega também um pouco pressionado para este confronto, mas é um Vozão que busca a vitória, busca surpreender a Macaca em Campinas para principalmente chegar a 19 pontos e voltar a ficar na cola do G4 da competição, porque a gente sabe que o objetivo principal da equipe cearense é voltar à elite do futebol nacional. A grande novidade com relação à equipe é o retorno do Lucas Mugni, foi preservado por conta de um quadro viral no jogo passado diante do Sport, volta a ficar à disposição da comissão técnica, mas o camisa 10 começa com a opção no banco de reservas. Um grande jogo, daqui a pouco promete no Majestoso para a Ponte Preta, que busca incessantemente se distanciar do Z4 e ter um equilíbrio na competição contra um Ceará
que busca voltar a figurar na parte de cima da tabela de classificação e principalmente, quem sabe, entrar no G4 a partir da próxima rodada, Corsato. Esse é o Wendel Coral trazendo o seu destaque para Ponte e Ceará. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 9 da noite. Vou destacar aqui, trazer o destaque do Marcelo já, mas 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro com bola rolando, hein? 5 minutos do segundo tempo em Mirassol e Santos vão empatando 0-0. Você que tá na tela aí, tá vendo na televisão o jogo, né? Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas eu tive que prestar bem atenção para descobrir quem era o Santos, porque por incrível que pareça, o Mirassol tá jogando de preto. A torcida do Mirassol toda de camisa amarela, mas o Mirassol tá jogando de preto. Eu realmente confesso que o tempo tá me deixando chato. Eu não gosto disso. O que tem a ver o Mirassol com a camisa preta, né? Mas tudo bem, Mirassol tá de preto, o Santos de branco. Tá 0-0 o jogo, 6 minutos do segundo tempo. 8 minutos do segundo tempo, o América Mineiro vai empatando com o Avaí pelo placar de 1-1. Parece que tá dando tudo certo pro Avaí. O gol que o Avaí fez, o gol do William Maranhão, foi um golaço. E o América teve o Moisés, aquele mesmo, expulso. O Bremer fez o gol pra equipe do América, o William Maranhão, um golaço pro Avaí. Tá 1-1 os dois jogos, com bola rolando pela 12ª rodada, que começou no sábado para CRB 1, Guarani 0, mais uma derrota do Guarani, último colocado no campeonato. Operário 0, Botafogo 1, Botafogo venceu no finalzinho do jogo, que coisa, hein? Técnico português, o Paulo Gomes do Botafogo. Nós estamos na 12ª rodada, na 7ª rodada quase, na 8ª rodada quase caiu. Ganhou na 9ª, 11ª e 12ª rodada. São 4 jogos, 4 vitórias para o time do Botafogo de Ribeirão Preto. Ituano e Brusque empataram 1-1 no sábado, eu vi esse jogo. Meu Deus, que coisa horrorosa. Chapecoense 1, Paysandu 2, Vila Nova 1, Goiás 0. Esse jogo foi no domingo. E ontem, segunda-feira, o Sport perdeu em casa para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. O primeiro gol do Novo Horizontino, o gol do Sport, que coisa bizarra também, né? O Kaique França sai do gol, o zagueiro atrasa pra ele, achando que o Kaique tava na direção do gol, e o Kaique já tava aqui do lado pra pegar a bola, e a bola foi morrer no fundo da rede, o Sport perdeu, o Novo Horizontino venceu. A bola rola pra Ponte e Ceará, Amazonas e Curitiba, às 9h30 da noite. Bora lá então, deixa eu trazer o destaque dele, que vai narrar o jogo e emocionar o povo. Emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Fala, Corsato, grande abraço pra você, boa noite. Fala, Carlos, grande abraço pra você também, boa noite pros coleguinhas, o Wendel, pro Felipe, pro Pedro que vem daqui a pouquinho também na jornada, pra Nação Ponte Pretana, você que tá na Valinhos FM. Expectativa nessa terça-feira, 25 de julho, de um bom jogo, né? O último antes do derby, que a Ponte Preta precisa da recuperação, né? Precisa somar pontos contra esse bom time do Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar mais, mas a priori, Carlos, significa a princípio, eu não gostei da escalação da Ponte. A Ponte muito mexida, a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui nos canais Futebol Interior. Bom, daqui a pouco a gente vai lá pro estádio, porque o Pedro Lino está lá no estádio Moisés Lucarelli. Você que jogou na Mega Sena, anote aí os números, a Mega Sena estava acumulada, mais de 70 milhões de reais. Os números sorteados no Espaço da Sorte, na capital paulista em São Paulo: 1, 33, 35, 39, 42 e 56. Vou repetir aqui: 1, 33, 35, 39, 42 e 56. Os números da Mega Sena que foram sorteados na noite desta terça-feira. 8 da noite, mais 17 minutos. Para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hora da Macaca e sua marca em destaque aqui na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Ligue 989 89 35 26. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, muita informação, as escalações de Ponte Preta e Ceará para o jogo, o trabalho todo especial do Dr. Arthur Eugênio Matias, que hoje vai falar de Adilton, meia que passou pela Ponte, passou pelo Ceará, com muita história no futebol cearense também, enfim. Daqui a pouco, trabalho inédito, hein? Dr. Arthur Eugênio Matias, daqui a pouco, com muita informação no nosso YouTube, Futebol Interior. Para você que está com a gente na Valinhos FM, pode mandar mensagem 989 89
35-26. Vamos até a meia-noite por aqui, com muita bola rolando na volta pelo placar ao vivo. Vou destacar jogos da Eurocopa. Ah, rapaz, a Áustria, hein? Terminou em primeiro lugar no seu grupo. Daqui a pouco a gente vai falar de Eurocopa, um pouquinho de seleção brasileira também, que jogou ontem, empatou 0-0 com a Costa Rica e muito mais. Não sai daí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Jogo marcado para as 9 horas da noite, em campo tem a equipe da Ponte Preta contra o Ceará. Ponte, Ceará, Ceará e Ponte. Ô, Wendel Coral, vamos lá. Torcedor tá querendo saber como é que joga a Ponte Preta hoje, do técnico Nelson Batista. Macaca que mesmo com os desfalques de Gabriel Novaes e também de Renato, mantém a plataforma tática com 3 atacantes. A escalação inicial com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Luiz Felipe, Emerson Santos de capitão, Castro e Dodô, com Elvis suspenso, e no ataque Iago Dias, Matheus Regis e Gé. Bom, vamos lá. Você vai escalar o Ceará já, mas eu quero dar uma olhada aqui e ver do time que entrou em campo contra a equipe do Botafogo. Vamos lá. Pedro Rocha jogou. São 4 mudanças. 4 mudanças? É o Matheus Silva, que volta de lesão no joelho. Exatamente. Luiz Felipe na lateral esquerda, voltando de lesão na coxa, não joga desde abril, enquanto o Matheus Silva perdeu as últimas 3 rodadas. Certo. Depois no ataque, o Iago Dias, no lugar do Renato, e também o Matheus Regis aí, que o Dodô agora volta para meio campo, na função do Elvis. Matheus Regis vem pro time titular. É isso aí, são 4 alterações no time da Ponte. E o Dudu Vieira tá no banco de reservas. Rapaz, que coisa. O Castro vai pra volante e o Dudu Vieira... E o Zé Mário também. O Zé Mário tá no banco. Tá no banco. O João Gabriel também. Cara, olha, pra mim... João Gabriel, verdade, boa. Pra mim, o Nelsinho tá bugou. Pode dar certo? Pode, porque toda vez que eu falo que ele erra, ele acerta. Né? Mas, cara... Temerário, tá Luiz inventando Felipe, demais, Tá, né? temerário, Cara, Luiz Felipe na lateral esquerda. Eu gosto do Nelsinho, acho que ele vai, né? Acho que ele tem tudo pra se dar bem na Ponte. Mas se fosse o Brigatti aqui, vocês estavam caindo de pau, né? Não, cara, faz o simples. Zé Mário na lateral esquerda, Dudu no meio. Se quer voltar com o Matheus Silva, ok, deixa o Castro no banco de reservas. Mas, sei lá, cara. Você quer saber de uma coisa, Marcelo? Chega a ser até um pouco contraditório, porque a Ponte prega tanta cautela com o jogador que se recupera de lesão. Fala, tem que vir com cuidado, questão de minutagem.
Luiz Felipe não joga desde abril. Além de voltar no time titular, já volta também improvisado numa função que não é a dele. Vamos ver se ele vai jogar mesmo de lateral esquerdo, porque aqui na prévia, a Ponte coloca ele de lateral esquerdo. Mas teve um jogo com o Brigatti, que o Luiz Felipe foi o lateral direito e o Igor Inocêncio foi lateral esquerdo. Naquele jogo, o Igor Inocêncio foi horrível de lateral esquerdo, né? Agora, o Castro, a gente já viu. O Castro é de origem volante, né, Carlos? Mas quando a gente conheceu ele na Ponte de zagueiro. Já é zagueiro, né? Já é zagueiro. É a mesma coisa do Emerson, que veio da Internacional de Limeira. Falar, ele de origem é zagueiro. Mas, pô, ele jogou já 5 anos jogando de volante. Jogou no Palmeiras como volante, né? Entendo que pode dar certo? Pode dar certo. A Ponte pode ganhar o jogo? Pode ganhar o jogo. Mas, eu tô achando que ele vai ter mais sorte se der certo do que juízo. Acho que mexeu demais no time. E, por exemplo, eu fico pensando, o Zé Mário, né, que também não tá jogando bem, mas, pô, o cara é lateral esquerdo. Aí você vai improvisar um lateral direito na lateral esquerda. E aí o Castro, que sai lá de zagueiro, vem jogar aqui no meio. E o Dudu, que saiu do time depois que ele foi jogar de lateral direito pra ajudar o treinador e não voltou mais. Falei isso no outro dia, falei isso na Hora da Macaca também, e o senhor me criticou. Ele foi dar uma força pro grupo, pro elenco, e aí ele perdeu a posição. É aquela história, né, Carlos, do Zé Mário. A gente pode entender aquela entrevista coletiva do Nelsinho, que ele fala do Matheus Regis, lembra? Sim. Que o jogador agora tá no jogo, tá no time. Que o jogador tem que entender quando ele não tá bem. Então, é um nítido recado pro Zé Mário, você não tá bem, por isso você não vai jogar. Mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. E o Ceará, hein, do técnico Wagner Mancini, que já jogou na Ponte Preta, o Wagner Mancini, hein? O que você destaca do Vozão? A grande novidade aí é a volta do zagueiro David Ricardo, cumpriu suspensão na última rodada, volta ao time titular o Lucas Mugni, que foi preservado no jogo contra o Sport por conta de um quadro viral. Tinha a expectativa do camisa 10 ser titular, mas começa no banco de reservas. O time inicial do Ceará, o Vozão colocou ali por ordem numérica, mas já separei aqui por posição certinho. Então o goleiro Richard é o arqueiro da equipe do Vozão, lateral direito é Raí Ramos, os dois zagueiros David Ricardo e Matheus Felipe, fechando o sistema defensivo, lateral esquerdo é Paulo Victor. No meio campo tem o número 5, o capitão experiente Jean Irber, número 8 Deluca e o Lourenço, que é um atacante, mas que no Ceará tem feito essa função de meia. No ataque, o camisa 77, Janderson, atacante pela ponta direita. O 16, atacante pela ponta esquerda, é o bom jogador Eric Pulga. E o centroavante é o grandalhão 73, Saulo Mineiro. Então, o repeteco do Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe, Paulo Victor, Jean Irmer, Deluca e Lourenço, Janderson, Eric Pulga e Saulo Mineiro. Legal, quero você participando com a gente aqui pelo YouTube do Futebol Interior. Tem a nossa enquete, palpite pra hoje: Ponte Preta, empate ou Ceará? E aí, quem leva? Manda lá, dá o seu voto. 58% Ponte, 12% pro Ceará, 12% pro empate, 30% pro Ceará, já são 26 votos. Osmar Dangar: ufa, João Gabriel voltou. Espero que logo entre na equipe. Castro, naquele pífio time da Copa Paulista, jogava como volante. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. O Wilson Correia: boa noite. Estamos voltando para a UTI. Não vamos ressuscitar os irmãos. Wilson, mas tem o Ceará hoje ainda, hein? Tem o Ceará, antes do Guarani. Inventou na lateral e na volância, diz aqui o Ronaldo Neto. Fábio: boa noite. Era só pôr o João Gabriel na direita e não ficar improvisando. Porém, confio no Nelsinho. Vamos vencer. Anote aí, irmãos Corsato, diz aqui o Fábio. Valeu, Fabião, obrigado. Jogo difícil. Se perdermos, estaremos entrando na zona da degola. Tá dizendo aqui o Wilson Corrêa. Mas se ganhar, a gente também sai, né? Fica 3 pontos da zona, não é, Wilson? Depende. Se a Ponte perde... vocês vão começar de novo com esse negócio aí? Se a Ponte perder e o Amazonas também perder, aí a Ponte não vai pra zona da degola. Também tem isso também. Gente, vamos pro jogo aqui, né? Se ganhar, não fica na zona do rebaixamento. O Amazonas pega o Coritiba. Daniel Hortolã: vamos, Vozão, tá torcendo pro Ceará aqui. Gustavo Carvalho: vamos esperar para ver como esse time vai se portar, como vai se posicionar. Na pior das hipóteses, João Gabriel e Zé Mário estão no banco. Edilson Roberto: qual o banco para hoje?
Rapidinho aí o banco da Ponte Preta pro Edilson Roberto, o Coral. Com apenas 9 jogadores, William, Edson, Dudu Vieira, Guilherme Beléa e Emerson, João Gabriel, Everton Brito, Lucas Bochecha e também Zé Mário. Dá uma mutada no Pedro Lino pra mim, por favor, Felipe. Gustavo Carvalho, pra cima, nega véia. Viviane Cristina, boa noite, amigos. Excelente transmissão aqui no horário de janta, no trabalho, acompanhando a melhor transmissão do YouTube. Ô, Vivi, obrigado, viu, minha querida? Bom trabalho pra você aí, tá? Hoje, diz aqui o Silvio Seco, o importante são os 3 pontos. Deixa pra golear no domingo. Tá bom. O Gustavo Carvalho tá mandando boa noite. Carlos Barbosa, ponte. Valeu, Carlos. Valeu, Xará. Aquele abraço. Obrigado aí pela audiência. Agora vamos lá pro estádio. Vamos colocar o Pedro Tagarela Lino, que está lá no estádio Moisés Lucarelli. Ô Pedro Lino, o que você destaca nessa noite de terça-feira, aí direto do estádio Moisés Lucarelli? Fala, Pedro Lino, grande abraço, boa noite. Boa noite, Corsato, e boa noite, amigos da transmissão de Ponte Preta e Ceará. Noite fria de terça-feira aqui no Moisés Lucarelli. A torcida vem chegando ainda em pouco número. Torcida do Ceará também presente, a Ceará Amor. Os dois times estão aquecendo aqui no gramado. Meu destaque é o ataque da Ponte, né? O Gé, o Matheus Regis e o Iago Dias. O Matheus Regis, se tomar cartão amarelo, ele não joga o derby. O Pedrão também, se não tomar cartão amarelo, joga o derby. São os únicos que estão com 2 cartões amarelos no time da Macaca, Corsato. Legal, tá aí o Pedro Lino trazendo o seu primeiro destaque aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço pra você, viu, Pedro Lino? Vai ficar com a gente aí o tempo todo, lá direto do estádio Moisés Lucarelli. 8 da noite, mais 30 minutos. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos trazer o trabalho do nosso querido Arthur Eugênio Matias. E aí a gente volta para falar mais desse Ponte Preta e Ceará. Ceará e Ponte, a bola vai rolar às 9 horas da noite. Aqui no chat você pode continuar interagindo com a gente, tá? 989-89-3526 pelo WhatsApp ou então no YouTube Futebol Interior. Hora e vez agora de trazer o trabalho do Arthur Eugênio Matias, que vai falar de Adilton, meio-campista, que jogou na Ponte e jogou também no Ceará. Vamos ver o que tem para dizer de Adilton, para contar a história desse jogador que passou pela Ponte e pelo Ceará. É com você, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar de um jogador que teve destaque na Ponte Preta em 1973 e depois fez muito sucesso no futebol cearense. Aqui no Futebol Interior, a história, a carreira de Adilton, um meio atacante de qualidade, ora jogando como ponta de lança, ora jogando como centroavante. Hoje seria um 8,5. Naquela época que Adilton jogava, era comum os jogadores ora atuarem como ponta de lança, ora atuarem como centroavante. Adilton de Souza Rodrigues nasceu em Volta Redonda no dia 13 de janeiro de 1952. Morreu precocemente aos 56 anos, também em Volta Redonda, no dia 11 de julho de 2008. Adilton começou nas categorias de base do Fluminense. No Fluminense, chegou a fazer 10 partidas no time principal em 1972. Uma foto de Adilton no time do Fluminense, categorias de base. Ele é o terceiro agachado. Em cima, bem acima do Adilton, Abelão, que até hoje faz sucesso como treinador. Em janeiro de 1973, Adilton chegou à Ponte Preta e teve uma ótima temporada. Eu lembro bem de um derby. A Ponte Preta venceu o Guarani de 2-1 e um dos gols da Ponte Preta foi marcado por Adilton. Uma formação da Ponte Preta com Adilton no comando do ataque. Ele é o terceiro agachado. Para os mais antigos torcedores da Ponte, os agachados: Thales, Paulinho, Adilton, Mosca e Tuta. Na Ponte Preta ele foi muito bem. Jogou com jogadores de grande expressão, como nesta foto, o goleiro é Valdir Pérez. Adilton está
agachado, é o terceiro agachado. E acima dele, Chicão. Tanto Valdir Pérez como Chicão disputaram Copa do Mundo. Muito bem na Ponte Preta. Em 1973, tanto no Campeonato Paulista como também no Paulistinha. Paulistinha era um campeonato que havia após o Campeonato Paulista, pré-classificatório para o Campeonato Estadual do ano seguinte. E em 73, Adilton foi bem, tanto no Campeonato Paulista como no Paulistinha. Adilton chegou à Portuguesa indicado pelo técnico Otto Glória, que fazia muito sucesso nos anos 1960, 1970. Uma imagem de Otto Glória com o elenco da Portuguesa. Na fileira dos que estão sentados no banco, Adilton é o último em pé à direita. Adilton chegou indicado por Otto Glória à Portuguesa a partir de 1974. E ficou na Portuguesa de 1974 a 1978. Fez 90 jogos na Portuguesa. Você vê uma foto de Adilton no time da Portuguesa, ele é o segundo agachado. O quarto é o de cá. Xaxá, Adilton, Tatá, de cá e Antônio Carlos, no time da Portuguesa, em 1974. No time da Portuguesa, que foi vice-campeão paulista em 1975, o Adilton fazia parte do elenco. Nesta foto, olha que interessante, é o elenco da Portuguesa de 1975. Na fileira do meio, os que estão sentados, os 4 primeiros jogaram na Ponte Preta: Adilton, Rui Rei, Gali e Serelepe. Em 1976, Adilton foi emprestado para o São Paulo, disputou o segundo semestre pelo São Paulo, voltou à Portuguesa. E da Portuguesa ele passou a jogar em Volta Redonda. Primeiro por empréstimo, em 1977. Nesta foto, o último é o técnico Célio de Souza e o primeiro é Adilton. E depois acabou indo em definitivo para o Volta Redonda. Do Volta Redonda, ele foi para Belém do Pará. Em 1979, Adilton jogando na Tunaluso. Ele é o terceiro agachado. Disputou o Campeonato Brasileiro. 1979, Adilton disputando o Campeonato Brasileiro pela Tunaluso. Depois, César Moraes levou Adilton para o Fortaleza e eu vou contar detalhes da carreira de Adilton no futebol cearense. Mas antes dele chegar no futebol do Ceará, ele teve uma rápida passagem pelo Bahia e também pelo CSA de Alagoas. Uma imagem de Adilton jogando no CSA de Alagoas. E teve também em 1983, jogando por empréstimo no Paulista de Jundiaí. Ele disputou o Campeonato Paulista da divisão intermediária. Nesta imagem, ele de centroavante, o terceiro agachado. O primeiro fez sucesso no Botafogo do Rio de Janeiro. É Cremilson. Mas vamos contar a história de Adilton no futebol cearense. Até hoje é uma referência, é uma lenda no futebol do Ceará, o jogador Adilton. Ele chegou primeiro para atuar no Fortaleza. Jogou no Fortaleza, jogou no Ceará e no Ferroviário, os 3 times grandes do futebol do Ceará. Você vê imagens de Adilton jogando no Fortaleza como no Ceará e marcando época no Ferroviário. Nesta primeira foto, Adilton é o primeiro agachado no Fortaleza. Nesta do Ceará, também o primeiro agachado. E é o segundo agachado no time do Ferroviário nesta primeira foto. Na segunda foto, ele é o último agachado. Em final de carreira, ainda jogou no Tiradentes, outra equipe cearense. Nesta primeira foto, Adilton é o penúltimo agachado, assim como nesta outra foto.
ambas. Alexandre, lateral direito campeão brasileiro pelo Guarani, faz parte desta equipe do Tiradentes do Ceará. Depois, Adilton chegou a ser treinador de equipes do futebol cearense, tentou decolar na carreira de treinador, mas não deu certo. Ficou apenas trabalhando em equipes do Ceará. Trabalhou no Tiradentes em 1993, teve uma passagem também como treinador do Ferroviário do Ceará. Aqui no futebol interior, os mais antigos vão se lembrar de Adilton, os mais novos estão sabendo a história deste jogador importante. Atuou em grandes equipes: Fluminense, Ponte Preta, Portuguesa, São Paulo, Volta Redonda, Tunaluso, Bahia, CSA, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tiradentes, todos do Ceará, e uma passagem pelo Paulista de Jundiaí. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Muito bem, para você ligado na Valinhos FM 87,9, também aqui nos canais Futebol Interior, doutor Arthur Eugênio Matias, falando de Adilton. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, e aí depois do intervalo a gente não para mais, hein? Direto Ponte Preta e Ceará, vou falar aqui dessa Série B do Campeonato Brasileiro, 30 minutos do segundo tempo, Mirassol e Santos vão empatando, hein, em 0-0 pela Série B do Brasileirão. No outro jogo aqui, estamos com 33 minutos do segundo tempo, América e Avaí vão empatando 1-1, jogos dos times de cima da tabela, Mirassol, Santos, América Mineiro e Avaí. Daqui a pouco a gente volta para falar mais de Série B, vou falar também aqui de Eurocopa e de Copa América, e vamos também conversar com você pelo YouTube e pelo WhatsApp dos canais Futebol Interior da Valinhos FM, também canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Vamos lá, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos com a abertura da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. 9 da noite a bola vai rolar, esse que está do meu lado aqui, Marcelo Corsato, vai transmitir Ponte Ceará, Ceará e Ponte, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Que bom, ô Felipe, deixa a tela assim, porque eu quero falar com o pessoal que está no Zap,
né? Mas para falar com o pessoal que tá no Zap, eu preciso pegar o WhatsApp, né? Como sempre, organizado. Eu preciso pegar o telefone, né? Para falar com o pessoal, né? Para pegar o aparelho para falar com o pessoal. Agora sim, viu, Felipe Marques? Agora você pode colocar a gente na tela à vontade, tá? Bora lá, então. Deixa eu falar dessa Série B. América e Avaí vão empatando 1-1. Mirassol e Santos 0-0. Jogos no segundo tempo. Ele tá te expulsando aí com o cartão vermelho. Cara, nem... É uma figura, É a segunda vez na jornada. A terceira acontece o quê, Marcelo? Ele me expulsar não serve pra nada, né? Mas o cartão duro tá se aqui. eu expulsar ele. Não, ele pode me expulsar também. Tá Porque aqui o cartão. nós somos gêmeos, mas quem manda aqui sou eu, Ó, entendeu? os cartões estão aqui, ó. Tá vendo? Você é mais novo, mas quem manda é você. Quem né, manda Corsaro? aqui nesse momento sou eu. Você quer me derrubar? Segue, Carlos, segue. Bora lá, então. A bola vai rolar daqui a pouco pra Ponte, Ceará, Amazonas e Curitiba. CRB 1, Guarani 0 no sábado. Operário 0, Paraná 1. Ituano 1, Brusque 1. Chapecoense 1, Paysandu 2. Vila Nova 1, Goiás 0. Sport 1, Novo Horizontino 2. Bom, tem chamado direto do estádio Moisés Lucarelli, Pedro Lino, repórter do estádio. Chamou, falou, Pedro Lino, manda pro ar. Informação de última hora aqui, o Paulinho Santana veio falar pra gente. O Ramon Carvalho teve uma indisposição e foi cortado ainda mesmo na concentração. Portanto, Ramon Carvalho com indisposição fora do jogo de hoje. Certo. Ele não estava nem relacionado, né? Na hora que saiu, até estranhei, iria mandar mensagem para assessoria, mas já foi mais ligeiro o Paulo Santana ali com os coleguinhas. Obrigado, Pedro, fantástico, Lino. Ô, Lino, tá com saudade lá do hospital ou não? Tô fora, passo longe. E ó, mais, 2 meses já sem ingerir nenhuma bebida alcoólica, viu? Também depois da última vez, aprendeu. Eu tive a oportunidade de ver aquele retrato, que desagradável. Isso é bom, Pedro Lino, continue assim, tá? Bom, vamos lá. A Ponte tem mais um chamado, Pedro? Espera aí que tem uma pessoa que quer mandar o contato, um abraço aqui, ó. Ah, meu Deus. Lá vai. Tudo bem? Tudo bem. É o Paulinho Santana aqui, a pessoa da Ponte, beleza? Paulo, grande Paulo Santana. Como é que tá o amigo, Paulo? Tudo bem? Tá útil, tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, se Deus quiser, uma vitória da Macaca. Amém. Pra deixar mais bonito ainda, pra gente ir pro derby com toda a força, pra ganhar novamente. Amém. O que aconteceu com o Ramon Carvalho? Aproveita que já tá aí, já fala pra nós já, pô. Tá bom, vou te passar aqui. Ele teve uma indisposição estomacal desde a noite de ontem e ele acabou reportando aí para a comissão técnica, para o departamento médico, que não estava se sentindo bem, e os médicos acharam por bem deixá-lo descansando, medicado, para ir não participar desse jogo, para estar bem para o derby, né, Corsato? Sim, isso. Aliás, não só ele, né, o Risso também, né, a gente sabe, né, jogadores importantes do time da Ponte para jogar com o derby. A Ponte vai treinar fora de Campinas, ou Paulo, você não tem essa informação ainda? Não, tem informação sim, não vai treinar não, vai treinar todos os dias aqui no Moisés. Certo. E a Ponte não vai sair, não vai mudar a sua rotina. Até houve uma ideia no sábado, no final de semana, o time treinou fora, foi lá para Olambra, treinou lá no Maccabi Olambra, sim. Mas durante a semana vai ficar por aqui mesmo. Eu só ia te falar um comentário que eu estava passando aqui perto. Sim. Eu ouvi o Pedro Lindo dizendo aqui que ele faz 2 meses que ele não faz aquilo que a gente gosta. Você acredita? Ah, cara, fazer o quê, né? Ele tá falando, né, Paulinho? A gente tem que acreditar, né, cara? Tem que acreditar. Tá bom. Depois vou te falar o porquê, viu, Paulinho? É o Indo Coral aqui, tudo bem? Sabe por quê, Paulinho? Não. Da última vez que ele começou nessa brincadeira aí, eu parei no hospital com o menino, tem até uma foto que mostra a situação que ele tava. Vou te mandar depois, Paulo. Manda pra você ver a situação do garoto. Paulo, grande abraço, muito obrigado pela moral aí, boa sorte pra nós, viu? Um abraço, Corsato, bom trabalho aí pra vocês. Tô sempre acompanhando, sempre ligado no trabalho de vocês. Parabéns aí. E tamo junto. Obrigado. Da Ponte Preta aqui, a gente puder ajudar, a gente tá sempre junto. Um abração, fica com Deus aí. Esse Paulo Santana, assessor de imprensa lá da Macaca,
Ponte Pretana, isso que é muito bom, né? Ponte Pretano trabalhando na Ponte Preta, isso deixa a gente com muito mais orgulho ainda. Eu sei que estamos em cima da hora, mas eu falei na hora da macaca ontem, o senhor desdenhou. Uma dor na unha, o cara ia ser poupado. Não, caso de Risso e de Ramon Carvalho. Se fosse o derby hoje, os dois estariam no jogo. É lógico, isso é normal. Cara, é só você com essa ideia de que o derby e o jogo contra o Ceará é a mesma coisa, mas nunca nessa vida, cara. Nunca nessa vida. Tá, descarta o jogo. Pergunta lá pro Guarani. Já dá os 3 pontos pro Ceará. O Guarani tá indo treinar em Itu. Dá os 3 pontos pro Ceará, então. Não, quem tá mandando dar os 3 pontos pro Ceará? Tô dizendo que não é a mesma coisa. É o maior clássico da cidade. É o maior evento esportivo da cidade. Só vamos ter 2 jogos entre Ponte Preta e Guarani no ano. 2 equipes gigantes do futebol. E vocês vêm com essa história aí de falar pra gente que é a mesma coisa, esporte de Ceará e Guarani, o jogo pra Ponte Preta. É claro que não é. É claro que não é. É um campeonato à parte, né? É lógico. E eu falei na hora da macaca ontem. Se fosse o inverso, se o jogo da Ponte contra o Guarani fosse hoje, né, eles estariam em campo. O Ramon Carvalho e o Risso estariam em campo e o Elvis não teria tomado o 3º cartão amarelo no outro jogo. Isso é óbvio, pô. Não é difícil de entender isso. A diferença nesse sentido é que o Ramon não estava pendurado, né? Sim. Diferente do Risso. Pois é. Bom, 8 da noite, mais 49 minutos, 8h49. Rapidinho aqui eu vou trazer o Wendel Coral pra... Agora, nesse momento, estão molhando o gramado lá do estádio Moisés Lucarelli. Eu só vou esperar um pouquinho, porque acho que vai aparecer o Nelsinho Batista ali. Então aí você chama. Eu vou ficar com o olho aqui na tela, tá? Bom, o América líder 22 ao lado do Avaí. 22, jogo de líderes em Minas Gerais, hein? O Operário, mesmo com a derrota, é o terceiro 21. O Vila Nova é o 4º colocado 20. O Santos, com esse empate, vai a 19. 5º colocado. O Sport caiu para a 6ª posição, 19. O Goiás é o 7º, 18. Coritiba é o 8º, 18, mas pode subir na tabela de classificação se vencer hoje. Pode chegar à 4ª colocação. O Mirassol, 18 pontos, é o 9º. Novo Horizontino, com a vitória, foi a 10ª colocação com 18. O Ceará ainda não jogou, né? Vai jogar com a Ponte. E pode ir a 19. Não vai, né? Espero que não, né? Vai jogar com a Ponte, de 16 pontos, 11ª colocação. Botafogo é o 12º, 16. Paysandu, 13º, 15. Chapecoense, 14º, Nelsinho. 14. Nelsinho Batista falando agora. Semana toda para os jogadores que esse jogo hoje é tão importante como o derby, né? Que nós temos que pensar nesse jogo, fazer o melhor possível, né? Para conseguir um resultado positivo. E as ausências, né? O Elvis, que é um articulador da nossa equipe, um criativo, né? E tomou o 3º cartão na rodada passada. E o Ramon teve um problema hoje pela manhã, de madrugada, e ficou vetado para esse jogo, né? Mas eu acho que nós procuramos manter uma equipe já dentro de um planejamento que a gente tinha até em mente e surgiu. A gente esperava mais para frente, mas está acontecendo já no jogo de hoje, né? Então nós vamos com uma equipe também em condições de buscar um resultado positivo. Tá aí, Nelsinho Batista sempre muito sereno, né, Corsato? Sei não, eu acho que a Ponte vai entrar com 3 zagueiros hoje, hein? Acho que ele vai jogar no esquema com 3 zagueiros. Aqui é achismo, tá? Não é informação, tá? Não é informação. Sobre é o Castro, que pode ser esse terceiro zagueiro aí, titular dos últimos 5 jogos, ele foi titular em 4. E se isso se concretizar, a primeira vez aí desde então que vai ser volante. É isso. Ou não, né? Bom, o Paysandu, eu tava aqui na classificação, falando do Ceará, 16 pontos, 11º. Botafogo, 16 pontos, 12º. A situação do Botafogo tava tão ruim no campeonato que o Botafogo, com 4 vitórias seguidas, ainda é o 12º colocado na competição. Paysandu, 13º, 15. Chapecoense, 14º, 14. CRB, 15º, com 12 pontos. A Ponte Preta, 16ª colocada, 12 pontos ganhos. O Amazonas, 12 pontos também. A Ponte está ganhando do Amazonas no número de gols, tá? 17º, abre a zona do rebaixamento. O Brusque tem 11 pontos, é o 18º colocado. O Ituano é o 19º com 8. O Guarani, o último colocado, 5 pontos ganhos na competição. Macaca vem de branco, hein? Ceará de preto, camisa com preto, né, predominante, mas faixas também branca e preta na vertical. Macaca, uniforme branco com a faixa preta no peito. Vamos ver se dá pra pegar aqui o técnico Wagner Mancini também, né, Coral? Fica ligado aí,
porque o Já Wagner chega. Mancini vai falar também. Bom, vamos lá. 45 minutos do segundo tempo, América e Avaí vão empatando 1-1. Líder com vice-líder. O Mirassol vai segurando o Santos. Placar de 0-0 na competição. Nesse momento vejo ali o Emerson Santos, né, com a testa... Mancini. Com um adesivo ali para curar. Vamos lá, Wagner Mancini. E isso ao longo do campeonato a gente sabia que poderia acontecer. Acho que o mais importante é que o grupo sabe aquilo que nós estamos fazendo dentro de campo em termos táticos e quem entrar eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Esse é o Wagner Mancini do Ceará, que não vence há 3 rodadas, Cruzado. Legal, ficou 6 jogos sem perder, mas agora não vence há 3 jogos. Wagner Mancini disse no começo aqui da transmissão que já atuou com a camisa na Ponte Preta, já foi jogadora da Macaca Campineira. O Wendel Coral vai trazer as escalações, ficha técnica do jogo. Ponte, Ceará, Ceará e Ponte, pra você ligado aqui no YouTube dos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista definida e escalada para o confronto de 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Ceará no estádio Moisés Zucarelli. Macaca entra em campo daqui a pouco com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Número 2, lateral direito, é Igor Inocêncio. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva. Número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra na lateral esquerda, número 14, Luiz Felipe. No meio campo, 8, hoje capitão Emerson Santos. 15, Castro e 7, Dodô. No ataque, 11 para Iago Dias, 77, Matheus Regis. E o camisa 9, a esperança de gols da Macaca, Gé. Repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Luiz Felipe. Emerson Santos, Castro e Dodô. Iago Dias, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem William, Edson, Dudu Vieira, Guilherme Beleia, Emerson, João Gabriel, Lucas Bochecha, Everton Brito e também o Zé Mário. Bom, a Ponte Preta nesse momento é a 16ª colocada da competição. Tem 12 pontos em 11 jogos. Fruto de 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Ponte Preta marcou 11, sofreu 15. A defesa da Ponte é uma peneira, hein? Saldo negativo de -4. Próximo jogo da Ponte, o clássico. O derby, no próximo domingo, 18h30, aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. E do outro lado tem o todo poderoso Ceará, que não vence há 3 rodadas e busca a vitória para colar no G4. O vozão do técnico Wagner Mancini está escalado com o goleiro Richard, número 1. Lateral direito, número 2, é Rai Ramos. A dupla de zaga, número 4, David Ricardo. E 42, Matheus Felipe. Na lateral esquerda é Paulo Victor com a 21. No meio campo, número 5 e capitão Jean Irmer. 8, De Luca e 97, Lourenço. No ataque do Ceará, o 77 é Janderson. 16, Eric Pulga. E o 73, Saulo Mineiro. Repeteco da equipe do Ceará do técnico Wagner Mancini. Richard, Rai Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Paulo Victor. Jean Irmer, De Luca e Lourenço. Janderson, Eric Pulga e Saulo Mineiro. No banco do Bozão temos o Maicon Clayton, o Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Facundo Castro, Lucas Mugni, João Victor, Ramon, Kaique, Caio Rafael, Iago e também o Castilho. Legal, o Ceará ocupa nesse momento a 11ª posição, 16 pontos em 11 partidas. São 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 15 e sofreu 12. Próximo jogo do Ceará, anote aí, hein, torcedor do Vozão. Sábado, 29 de junho, 9 da noite, em casa contra o Ituano. Arbitragem. O responsável por apitar o confronto entre Ponte Preta e Ceará é André Luiz Schettino Policarpo Bento. O auxiliar número 1 é Marciano da Silva Vicente. O auxiliar número 2 é Augusto Magno de Ramos. O trio é de Minas Gerais. E no VAR, o também mineiro Vinícius Gomes do Amaral. Ficha técnica do jogo.
Tá então, Wendel Coral trazendo a ficha técnica do jogo. A Macaca em campo contra a equipe do Fortaleza. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Ô Wendel, vamos passar aqui pro torcedor da Ponte. Sim. Os pendurados da Macaca, você Bora. pode passar pra gente? Vamos No lá, confirma aí. No time titular são 4. Lateral direito, Igor Inocêncio. Goleiro Pedro Rocha. Sim. Além do Matheus Regis e também do volante Emerson Santos. Além desses 4 que eu mencionei, pendurados. O Gabriel Risso, que não está relacionado, e o Elvis aí suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Pedro Rocha e Matheus Regis do time titular, além do Risso, que não corre risco de estar suspenso porque não joga hoje. Corsato, são 4 jogadores aí desse time da Ponte Preta pendurados aí, se tomarem cartão, vão desfalcar a Ponte contra a equipe do Guarani. Ainda tem isso, né? A Ponte, hoje, um time totalmente diferente, eu quero ver em campo aí. Eu entendo que a Ponte vai vir com um esquema com 3 zagueiros, até para tentar estancar aí esse número de gols que a Ponte Preta tá tomando na competição. Vamos aguardar aí e ver o que vai fazer o nosso treinador, o Nelsinho Batista, né? Agora, os jogadores que estão pendurados, né? O Pedro Rocha, o Igor Inocêncio, o Emerson Santos, que hoje é o capitão, a TV acreditou lá a faixa de capitão pro Luiz Felipe, mas o capitão é o Emerson Santos, né? E o Matheus Regis, eles têm que pensar no jogo de hoje. Pensar no jogo de hoje e tentar deixar o derby em segundo plano. É difícil, mas são 3 pontos em disputa e achei até que a torcida da Ponte ia comparecer em menor número. Tô gostando ali nas gerais, pelo menos, o número de torcedores da torcida da Macaca, até que tá me surpreendendo, viu, Carlos? Lembrando que tem aquela promoção, né? Se o torcedor que levou 1 quilo de alimento não perecível, um dos patrocinadores da Ponte, que é o Broto Legal, ele vai dobrar essa doação e vai ser aí colocado para as pessoas que precisam. Tá certo, a Ponte tem a 4ª pior defesa da competição, ganha só de Brusque, Ituano e Guarani, que estão na 18ª, 19ª e 20ª colocação do campeonato. Pra você ter uma ideia, o Amazonas está atrás da Ponte, tomou 13 gols. A Ponte tem a 4ª pior defesa do campeonato. Vai começar o jogo e agora quem vai comandar a equipe esportiva dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM é ele, solta a vinheta, Felipe Martins. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, comigo toda a equipe dos canais Futebol Interior pela Valinhos FM, também em 87,9. No estádio, acompanhando o ataque da Ponte Preta, o nosso presidente Pedro Lino. O Wendel Coral está embaixo, aqui na tela, embaixo do Carlos Corsato, que faz graça, mostra a sua garrafa da Ponte Preta, aquela garrafa que ele toma aquela água estranha. É só ele que toma essa água. E também, é claro, o Carlos com a gente na transmissão, Wendel Coral acompanhando o ataque da equipe do Ceará. Vai começar o jogo. Posse de bola do time visitante do Vozão, equipe tradicional do futebol brasileiro, futebol nordestino, um dos gigantes do futebol nordestino. Posse de bola pro time do Vozão. 1 minuto de silêncio, aponta ali o árbitro da partida, o André Luiz Schettino. Policarpo Bento, de Minas Gerais. Fala, Pedro Lino. 1 minuto de silêncio para Osby Jomar de Seixas Queiroz, ex-goleiro da Ponte Preta que morreu essa semana. Boa, Pedro. Obrigado pela informação. Posse de bola para o time do Ceará, o Lourenço. Vai ser o jogador que vai dar o primeiro tapa na bola, aproveitando para mandar um abraço para o Fernando. Fernando Limas, que está na transmissão com a gente no YouTube, em São Bernardo do Campo. Mandou mensagem no meu Facebook. Valeu, Fernando. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vamos que vamos, eu e você e eu, um grande jogo pra você, torcedor, pra nós, é claro, torcedores da Ponte Preta, que a Ponte vença, mas você que gosta do futebol, que gosta do espetáculo, você que é torcedor do Ceará, vem com a gente porque a nossa transmissão ela é parcial, mas sem desrespeitar o adversário. E é lateral pro time do Ceará. Rai Ramos, ex-jogador do São Paulo, base do Ituano, vai pra bola. Lateral / escanteio. Jogou dentro da grande área, grandalhão. Saulo Mineiro chega, a zaga da Ponte Preta tira. Chegou, tirou a zaga da Ponte. Luiz Felipe, que tava lá do lado direito. Já tá tudo bagunçado o bagulho. É, o Igor Inocente tá de lateral esquerdo e o Luiz Felipe na lateral direito. É isso, aí dá um tiro da bola ali. O Iago Dias tira. A bola vem pro
campo de ataque, sobe Gé, sobe a zaga da equipe do Ceará, a bola volta, sobra, cai no pé esquerdo do Gé, aí o Jean Irmer, número 5, capitão da equipe do Ceará, chega, mete o pé na bola, solta atrás para Richard, goleiro que teve base no São Paulo, é titular da equipe do Ceará, solta essa bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali com o David Ricardo, voltando a equipe no jogo de hoje, bola alongada, campo de ataque na frente, pro Pulga, bom jogador, enfiou no meio, Luiz Felipe. Tava na cara. Era pro Saulo Mineiro, tava impedido, né? Tava impedido, né, Coral? Tava impedido. Sei não, hein, Coral? Até acho que tava, mas pouca coisa. O número 16, o Eric Pulga, inclusive, que é o artilheiro do Ceará na temporada. Ele já tem aqui em 2024 11 gols em 25 partidas. Gé jogou pra trás, Emerson Santos bateu pro gol pra pegar o goleiro. Richard. A bola veio fraquinha, né? Se agachou, pegou fácil o goleiro da equipe do Ceará. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Obrigado você que está acompanhando a gente, já vou mandar mensagem, vou mandar o seu recado pro ar aqui, você que está junto com a gente lá na transmissão, tá? Tem enquete também, por enquanto 67% da nossa audiência dizendo que a Ponte Preta vence o jogo, quem sabe um time muito mudado, e o meu hoje comentarista, Carlos Corsato, meu coordenador, eu quero saber, você já descobriu aí que o Luiz Felipe está na direita, o Igor na esquerda, e eu já previa isso, já falei isso algumas vezes aqui antes de começar o jogo, né? Agora vamos só saber aí como é que a Ponte tá formatada no campo, com 3 zagueiros. Não, o Castro tá jogando à frente mesmo. O Castro tá jogando à frente, tá jogando como volante mesmo. Então, olha lá, no 4, tá bem à frente. 4-3-3. Isso. 4-3-3, porque a Ponte tem 3 atacantes. Iago Dias, Gé e Matheus Regis. Mas o Dodô tá voltando. Eu entendo que a Ponte tá fazendo a meia, né? Isso, 4-4-2 o esquema da Ponte. 4-4-2? Isso. 4-4-2. Quem que faz o outro quarteto? Porque o Iago Dias é um pela direita, o Matheus pela esquerda, o Gé é centroavante. É Emerson Santos, Castro e Dodô. Então é 4-3-3, pô. 4-3-3, exato. Ah, tá. 4-3-3. 4-3-3. Isso. O Dodô tá jogando no meio aqui. A dúvida era se era 3-5-2 ou 4-3. Não, é 4-3-3 e o Castro tá jogando de volante mesmo. De volante. A dúvida era se era 3-4-3 ou 4-3-3. É 4-3-3. Ele coloca o Castro, que jogou o último jogo de zagueiro, vem sendo zagueiro na Ponte como volante, né? E o Dodô, que é atacante, vamos dizer assim, tá jogando de meia. Tá fazendo a função que é do Elvis. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. YouTube Futebol Interior, aqui vem o time do Ceará. Sérgio Rafael dominou com tranquilidade, sai jogando para Macaca, toca a bola para Emerson. Emerson dominou, soltou essa bola para Dodô. Chega, bate por baixo, sai jogando por ali o jogador do Ceará. O árbitro parou, marcou a falta, posse de bola. Campo de defesa favorece o time da Ponte Preta. Mande a sua mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse, compartilhe a nossa transmissão, dá um joinha por lá, mande a sua mensagem. Vai ser um prazer falar de você, registrar aqui a sua audiência. Vem Ponte, campo de ataque. Bola com o Dodô, dominou, virou o corpo pra lá, pra cá, Igor passou, ele preferiu tocar pro Iago pela esquerda, puxou pra perna direita, vai cruzar, agora foi pra linha de fundo, na cola, na caça dele, o Pulga, cruzou, rasteiro pra trás da boca do gol, chega a zaga, Lourenço, ajudando o ex-jogador do Avaí, tira dali de dentro da grande área lateral, posse de bola lá do esquerdo pra Ponte, Igor Inocente jogou essa bola, tocou pro Dodô, vai Dodô, segura essa bola, Dodô saiu com bola e tudo, ele evitou que ela saísse pra linha de fundo, mas deu de presente pra lateral, pro time do Ceará, posse de bola, campo de defesa lá do direito, Futebol Interior informa. 0-0, Mirassol e Santos, fim de jogo, América Mineiro e Avaí empataram também em 1-1, líder e vice-líder do campeonato, esse jogo, América Mineiro e Avaí. Batata Ponte Preta, boa noite, estou ligado aqui no trabalho em Rio Preto, aguenta coração, haja coração, hein Batata, haja coração, o Nelson Letrinta Júnior, ô rapaz, como é que você tá? Boa noite a todos, ótima transmissão, vamos ganhar Macaca, e a Ponte tá no campo de ataque, Dodô se enroscou com o Iago Dias, a bola bateu na perna do Dodô, o árbitro vai dar lateral, posse de bola pro time do Ceará, o Cauê Alves tá com a gente, tá mandando um bora vozão pra cima deles, Rodolfo Rafael Leme, fala Rodolfo. Cara, que nome, hein? É como o Pedro Lino. Pedro Arnaldo Lino. É? Maravilhoso.
Ih, olha o Ceará, é perigoso esse rapaz. Puga dominou, não deixa a bola sair para a linha de fundo, mas na lateral para a ponte aqui do campo de defesa. O Cauã Alves está com a gente, já falei aqui dele. O DJ Digo, boa noite. Corsatos, estou confiante. Vamos lá, Macaquinha, entrar com muita vontade. Valeu. Pessoal que tá junto com a gente, o Fábio também. O Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos. Vamos vencer com toda a dificuldade dos jogadores nos departamentos médicos. Mas vamos vencer, tá dizendo ele aqui. Luiz Simas com a gente, obrigado a todo mundo que tá participando. Mande a sua mensagem pra gente, YouTube Futebol Interior. Tem o Zap também, pra você participar. Tá em cima da cabeça aqui, ó, do Carlos. Folgado, Logo vai estar recheado, vai ter mais cabelo aqui. 98989-3526. 98989-3526-19. Código de área para você participar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lateral pro Vozão, bola pra dentro da grande área ali do Raí, ele procurava o Pulga, chega a zaga da Ponte Preta, tira a bola, volta, sobra, pro time do Ceará, vem o toque de cabeça do Deluca, aí subiu a zaga da Ponte Preta, meteu a cabeça da bola, tirou dali. Posse de bola, lateral, campo de ataque, lado direito favorece o time do Vozão. Carlos se prepara pra você escalar a equipe pro derby, hein? O derby 207, é domingo, a bola rola às 6h30, a nossa transmissão começa às 3h30 da tarde, 3 horas de pré-jogo. A transmissão vai começar às 5 da tarde. O Wendel olhou assustado, cara. 5 da tarde a transmissão. 5 da tarde. Amanhã estará a escala devidamente afixada. Estarei no comando dessa transmissão, eu sei que já estou escalado. Olha a ponte, bola pro Matheus Regis, Richard sai do gol. Apareceu não sei da onde o Richard. E não é que o rapaz lá conseguiu evitar a saída da bola, o Paulo Vitor, rapaz. Correu lá do lado das Gerais e conseguiu evitar a saída da bola, sai jogando pro time do Ceará. Informação no ar, WC. O Ceará que nessa Série B do Campeonato Brasileiro não costuma ir bem jogando longe de casa. Até aqui são 5 jogos, apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 7 gols, mas também sofreu 7. O Ceará que busca também, consequentemente, um bom resultado aqui para melhorar a campanha como visitante na atual competição, Marcelo. Bom, eles pelo menos têm uma vitória fora de casa, e nós, né? Não, a Ponte Preta fora de casa. Em casa até que a Ponte Preta se vira bem, né? Aliás, a pontuação da Ponte só tá nesse sentido, porque em casa o campeonato tá sendo legal. Mas fora de casa tá um horror. Mas você quer uma curiosidade? Até aqui, ó, estamos na 12ª rodada. 8 times ainda não venceram na condição de visitante. Olha, Coritiba, CRB, Amazonas, Mirassol, Brusque, Ponte, Vila Nova, Ituano e Guarani. Olha, hoje o chefe tá acompanhando, Elcio Paiola, acompanhando tudo ao vivo. Com um ótimo som e muita informação e emoção. Com vocês. Tá mandando parabéns. Então vamos tentar seguir nesse naipe. Vamos seguir. Vem, Ponte Preta, campo de ataque, bola pelo lado direito, Luiz Felipe, dominou, soltou pro Matheus Regis, tá pendurado, vai pra linha de fundo, tentou fazer a passagem, chega por ali a marcação do time do Vozão, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte, Luiz Felipe voltando ao time, tem pressa, rapidinho, saiu jogando, tocou a bola pro Emerson hoje capitão da Ponte, solta a bola pra Sérgio Rafael, Carlos Sérgio Rafael. Vice-campeão com o Nova Iguaçu na final contra o Flamengo. Igor Inocêncio dominou, tocou a bola pra Matheus Silva, voltando ao time da Ponte Preta. Matheus Silva, solta na direita pra Luiz Felipe, boa bola boa. É pro Matheus Regis, cruzou na boca do gol, já sobe de cabeça a zaga do Ceará, tira dali. PV, Paulo Vitor, escanteio pra Ponte, Pedro Lino. A jogada começou com o Matheus Silva, que tocou pro Matheus Regis. Ele cruzou na área, tentou o Gé. Paulo Vitor tirou, escanteio pra Macaca, Igor Inocêncio na bola. Igor Inocêncio dá aquele beijo na bola, pintou um love ali, hein? Dá um beijo na bola pra quem sabe jogar na cabeça do Gé ou na cabeça de um dos zagueiros da Ponte, ou sei lá, de um jogador do Ceará mandando contra. Importante é gol da Ponte. Vai pra bola, autorizado, perna direita, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça! Já era! Castro! Gol! É da Ponte, é do Castro! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 10 minutos passados do primeiro tempo, Igor Inocêncio na cabeça do Castro.
Assim que eu gosto, amostradinho Castro, de cabeça para mandar a bola no fundo da rede. Castro, pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida Ponte Pretana. Goleirão Richard, essa não deu para você, amigão, ó, já era. Tá no fundo da rede. Agora no placar do majestoso dos canais Futebol Interior. A Ponte tá na frente. Castro, nome do gol. 1 pra Ponte, 0 pro Ceará. O detalhe, a selfie do primeiro gol do jogo. O primeiro da macaca aí, Pedro Lino. O primeiro escanteio no jogo e o primeiro gol do Castro no ano. O Igor Inocêncio cruzou o escanteio com a mão. O Castro de cabeça abriu o placar aqui no majestoso agora. Ponte Preta 1, Ceará 0, gol de Castro, Corsato. Muito bem, presidente, a Ponte vence o jogo 1-0. E aí, vice-presidente? Bom, a Ponte já havia dado um chute, né, com 1 minuto de jogo. E aí tivemos aquele lance do Ceará, que o juiz depois acabou marcando o impedimento. Uma bola lançada para o Matheus Regis, que o Richard tirou com os pés. E aí, o escanteio, né? Que foi originado de um cruzamento que a bola viria na cabeça do Gé. E aí o Igor Inocêncio bate, dá assistência, o Castro sobe, mete a bola na rede, canto direito do goleiro Richard. A Ponte vence. A Ponte, olha o que fez o zagueiro do Ceará agora. A Ponte vence. E ó, nesses 10 minutos, Marcelo, o resultado é justo. Porque a Ponte foi a que mais chegou no gol. Portanto, resultado justo. Ponte Preta vence 1-0. Amarelo. Conta aí, depois eu vou contar o que eu vi, Wendel. Amarelo para o David Ricardo, número 4, o zagueiro do Ceará, por ter ali feito a falta no Jair, principalmente ter empurrado o camisa 9 da Macaca. Ficou insatisfeito com a marcação, ele está voltando de suspensão hoje na equipe do Ceará, mas já recebeu o amarelo o David Ricardo. Ó, tava impedido o Gé, o árbitro já tinha marcado o impedimento. Só que o David Ricardo só empurra o Gé porque o Gé tenta pisar no pé dele quando ele tá caído. Não conseguiu. E o VAR não viu também porque acabou não acertando. Mas o Gé, pelo amor de Deus, Gé, não apronta, meu filho. Estamos ganhando o jogo. Calma, Gé. Falta cabeça pra esse cara. Segura. Né? Os caras da TV estão loucão. Acreditaram o cartão pro zagueiro da Ponte. Então é David Ricardo que tomou cartão, né? 13 minutos. Sim, voltando de suspensão hoje, já tá amarelado. O Gé tem hora que ele me parece a Ponte Preta com aquela música da Rita Lee, sabe, Carlos? Desculpe o Aue. Eu não queria magoar você. É desse jeito, cara. Pelo amor de Deus, meu. Vamos com calma, segura a onda. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 13h30, tá na tela aqui dos canais Futebol Interior. 13 minutos e 30 passados, primeiro tempo de jogo. A Ponte Preta tá na frente no placar FI, você confere. Castro foi pra rede, 1 pra Ponte, 0 pro Vozão. E aí, Carlos, o que você conta? Mais cedo, Mirassol Santos empataram 0-0, América e Avaí ficaram no 1-1. Daqui a pouco a bola vai rolar no Couto Pereira pra Coritiba e Amazonas. A Ponte Preta com esse resultado no momento sobe pra 13ª colocação, 15 pontos. O Ceará é o 11º, 16 pontos. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Ih, rapaz. Amarelo. Ih, rapaz, conta aí, Wendel Coral. Pro outro zagueiro agora do Ceará, o Matheus Felipe, número 42. Falta dura pra cima do Dodô ali na intermediária do gramado. Ele vai de sola para pegar a bola, mas claro, acerta o jogador Ponte Pretano. Então, em menos de 1 minuto, os 2 zagueiros do Ceará amarelados. Primeiro David Ricardo, agora o 42 Matheus Felipe também jogando advertido. Esse estava pendurado, então não joga o próximo jogo da equipe do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte veio pro ataque, o Matheus Regis tentou chegar na bola, mas ela tinha saído, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro Vozão, vai. Você comentou do Matheus Felipe estar suspenso agora, próximo jogo do Ceará no sábado, dia 29, a partir das 9 horas da noite, vai jogar em casa contra o Ituano. É isso, e sai jogando perigosamente o Jean, a Ponte roubou na bola, com o Gé, dominou, pode bater pro gol, o Matheus passou, ele bateu pro gol, bate na zaga, volta, sobra pra ele, bateu pro gol, pega o goleiro, Richard, pra fazer a defesa, a jogada foi toda dele, poderia ter tocado sim, mas ele chutou, Pedro Lino. Ele chutou, teve 2 tentativas, e quem ficou bravo com esse lance já foi Iago Dias.
Ele gritou 3 vezes, Jé! Só que o Jé preferiu chutar e a bola ficou na mão do Richard e segue 1-0, Corsato. Avanael Domingos está com a gente também. Estou aqui em Recife torcendo pela Ponte. Você que está junto com a gente aqui no YouTube Futebol Interior, se não está inscrito no canal, se inscreva. Se não deu o joinha, mete o joinha na nossa transmissão. Compartilha também e vai ser muito legal ter você com a gente. Transportes Dangar, vamos Ponte. Vivi Vicente está mandando mensagem. Neucilo Cato, vence e convence. Daqui a pouco o comentarista fala. Luiz Simas, que beleza, gol de zagueiro. Nenê Santana está feliz. Cauã Alves participando, bora Vozão. Já mudou aqui, hoje 1-1. Pra cima da vovó, Mafalda. Ponte, tá dizendo o Avanael. O Firmino tá dizendo que o Guarani não cai e vai reagir no segundo turno. Obrigado você que tá mandando mensagem pra gente. E agora o Ceará tinha a bola lá do lado esquerdo, mas não tava valendo mais nada, viu? Tava parado o jogo, hein? Detalhe no ar. A Ponte Preta não perde em casa para o Ceará há 15 anos. A última derrota da Macaca diante do Vozão no Majestoso foi em 2009, na última partida que foi em Campinas, empate 0-0. Muito bem, tá aí a informação de Wendel Coral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aí, Carlos, 17 minutos passados do primeiro tempo. A Ponte vence e convence? Por enquanto, sim. A Ponte tá fazendo um jogo seguro. A Ponte faz um jogo seguro. O Ceará até agora não ameaçou. O goleiro da Ponte, o Pedrão, não participou do jogo. Nesse momento, até aqui, 17 minutos do primeiro tempo, a vitória é justa para a Ponte Preta, que faz um jogo seguro, sim. Mas tem que tomar cuidado com o ataque do Ceará, que é muito forte. O Saulo é muito bom jogador. O Eric Pulga também é muito bom jogador. A Ponte precisa cuidar aí dos atacantes do Ceará. Esse Eric Pulga aí tá interessando ao São Paulo, né? O São Paulo tem interesse nele. Sim. E vem pro campo de ataque PV, Paulo Vitor, lado esquerdo dominou, marcação do Luiz Felipe, pensa, solta a bola, campo de ataque, Jean Irmer, pode até bater pro gol, preferiu tocar a bola, ali pro número 8, jogou essa bola dentro da grande área, o 8 é o Deluca, bola pra dentro da grande área, sobe de cabeça, o Matheus Silva tira dali, a bola voltou, sobrou pelo lado direito, quem tá lá é o Matheus Regis, tira essa bola daí, ela cai no peito do zagueiro da equipe do Ceará, é o David Ricardo, que tem cartão amarelo, solta a bola pra Lourenço dominou, tocou a bola pra Deluca, Deluca domina, pensa, toca a bola para Lourenço, bem à esquerda, vai trabalhando pro time do Ceará, soltou a bola ali pro Janderson, das costas para a marcação, solta a bola para Deluca, pela meia direita, Gola encosta na marcação dele, o Dodô, solta a bola pelo lado direito para Raí Ramos, sai da ponta, vem pro meio, saiu da marcação, para Jean Irmer, linha de fundo, cruzamento, rasteirinho, boca do gol, para fora. Marcelo. Tiro de meta, hein? Tiro de meta, ele bate na placa de publicidade lá, mas tiro de meta, vai, Coral. Isso não pegou em ninguém, o cruzamento foi muito ruim ali do Jean Irmer, número 5, capitão da equipe do Ceará. Ainda sobre o Eric Pulga, tem 23 anos de idade e completa 24 no mês de outubro. Nascido aí no ano de 2000, como já disse, artilheiro do Ceará em 2024, em 25 jogos, são 11 gols e 2 assistências pro camisa 16. Carlos, a Ponte tenta sair jogando aqui no campo de defesa, mas o Ceará coloca os 3 atacantes para marcar na entrada da grande área. Às vezes quem bate o tiro de meta é até o Sérgio Rafael. Jogar ensaiada. Não é nem o Pedrão, mas agora o Pedrão que foi lá pro tiro de meta mandou todo mundo sair da área. O Pedrão quando bate, deu para perceber. O Pedrão quando ele bate o tiro de meta longo, é lá pro meio. Né? É pro meio. Ele bate o tiro de meta longo e é pro meio. Pros zagueiros, por exemplo, pro Gé buscar essa bola aqui. E quando o Sérgio Rafael bate, ele bate no lado direito da defesa do Ceará, à esquerda do ataque da Ponte, para alguém dar a casquinha e jogar a bola lá pro Gé na esquerda. Jogada ensaiada do time da Ponte. Assim, quando o time tá marcando sob pressão, e a gente sabe a qualidade dos zagueiros da Ponte, né, para sair jogando, é melhor evitar. Eu prefiro essa bola longa, viu, Marcelo? Beleza. Posse de bola para o time do Ceará que tem a bola. Daqui a pouco as estatísticas do jogo para você. Bola um pouco mais atrás ali para o Matheus Felipe, que é o zagueiro central. Tocou a bola pro Deluca, alongou o passe. Será que chega Janderson? Ex-Corinthians chegou na bola, cruzou na boca do gol, mas ela já tinha saído. Passa, vai embora. Tiro de meta para o time da Ponte fazer a batida. Toque eletrônico do Felipe marcando 20 minutos passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 20 minutos e 40 passados, é primeiro tempo de jogo, 12ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, noite de terça-feira, 25 de julho de 2024, o placar no Majestoso tá assim, confere comigo, aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior, gol de Castro, 10 deste primeiro tempo, 1 para Macaca, 0 pro Vozão, Carlos. Copa América, daqui a pouco, 10 da noite, tem Argentina em campo, hein, contra o Chile, segundo jogo das equipes na Copa América. O Brasil entra em campo na sexta-feira, 10 da noite, contra o Paraguai. Lembrando que ontem o Brasil empatou com a Costa Rica na estreia da Copa América pelo placar de 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. E agora jogador da equipe do Ceará deu um rolinho ali e depois chegou o Emerson Santos, fez a falta, tá parado o jogo. Foi o Emerson Santos. O Gé pegou ele também, viu? Pra cima do Jean Irmer. Foram os dois, né? Aliás, ali a parada é dura, né? Porque o Gé é grandalhão e o Emerson Santos também é forte. Enfim, fizeram um sanduíche ali de Jean Irmer. Já fizeram um sanduíche de você, Marcelo? Não, pelo amor de Deus. Então tá bom. Tem uma música do Rádio Táxi, falava sanduíche de coração. Não é nem da época do Coral, né? Não é. O Coral é dos anos 2000. Vai me dizer que você não conhece Rádio Táxi. Não, conheço. Mas... O Rádio Táxi que ele conhece, será que não é de chamar? Não, também acho que não era da época dele, não. Aliás, Rádio Táxi, que depois, com o advento da música sertaneja, os irmãos, né, que formavam a banda, formaram uma dupla sertaneja, chamada Mano a Mano. Ih, agora tem uma falta pro Ceará, hein, em cima do Paulo Vitor. Os botes da Ponte Preta geralmente são errados, viu, Coral? Agora foi o Luiz Felipe, né, fazendo a falta ali pra cima do jogador da equipe do Ceará, do 16, o Eric Pulga. A falta foi marcada, falta perigosa lá pro goleiro Pedro Rocha, lá pela ponta esquerda, vem bola aérea na zaga da Macaca e a gente sabe que a bola aérea Ponte Pretana é o verdadeiro calcanhar de Aquiles da equipe durante a Série B. Pra que fazer esse tipo de falta? Ele deu o bote errado, né? Mas se ele não faz a falta mesmo, o cara ia invadir a grande área ali, marca direito, cara. Se marca direito, o cara não fazia nada. Falta perigosa. É ali no bico esquerdo da grande área. A Ponte vai ter que ir no mercado e buscar urgente lateral. Ou então apostar no João Gabriel. Que hoje tá no Gabriel. Espero que o Nelsinho veja que o menino tem potencial. Posse de bola pro time do Ceará. Lourenço vai pra bola. 2 na barreira. Ou vai tentar direto ou uma jogada ensaiada dentro da grande área. E tem gente grande no time do Ceará. Pra bola. Lourenço, perna direita, autorizado direto pro gol. Desvio pra fora. Meu Deus. Foi o Gé, Passou isso aqui do gol, escanteio, hein, Coral? O escanteio quase um gol contra. Agora no Majestoso, o desvio foi do Gé. De cabeça, quase jogou contra o próprio Patrimônio, camisa 9 da Ponte Preta. Escanteio para o Ceará. Segundo na partida, o primeiro para a equipe do Vozão lá pela ponta direita. Mais bola aérea na zaga da Macaca, Corsato. Já vou pro chat. Você que tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão pra gente tentar chegar a pelo menos 150 simultâneos essa noite. É escanteio pro time do Ceará, escanteio pro Vozão. O Janderson tá na bola, é aquela jogada ensaiada pro Rai Ramos, cruzou na boca do gol, chega, tira dali. Gé de novo. Gé do Palio. Meteu o pé na bola, pé esquerdo, tira dali, lateral, posse de bola. O Palio foi embora faz tempo já. O pessoal chama de Gé do Palio lá na Ponte Preta. Lateral, posse de bola. Posse de bola pro time do Ceará, marca de 24 minutos e 20 passados do primeiro tempo. Vai pra bola, Rai Ramos. Você acha que o Wagner Mancini não estudou a Ponte? Bola aérea, de novo, dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, Matheus tirou, tentou completar por ali, o Iago não conseguiu, vem a batida de longe pro gol, vai embora, foi lá no Castelão essa bola aí, tiro de meta pra Ponte Preta e tem jogador caído ali, viu, Coral? É o Lourenço, camisa 97 da equipe do Ceará, Ceará pede pênalti ali pra cima do árbitro, ele recebeu o choque do Castro ou do Matheus Silva, preciso confirmar no replay, mas fiquei com a sensação de ter sido do Castro e desde então tá sentindo bastante. O jogador da equipe do Ceará, o toque foi com o Matheus Silva. É ele que faz a falta do Matheus. O Matheus Silva tá olhando pra bola e ele tá andando pra trás. É ele que faz a falta do Matheus, pelo amor de Deus, hein? É isso. Os jogadores do Ceará pediram pênalti. Eu acho que o Matheus nem encosta nele, cara. Jogadorzada também não ajuda, hein? Tá irritado ali, viu? O camisa 97, Lourenço, conversando com o árbitro.
Vamos aguardar, porque tem o advento do VAR, né, Coral? Então a gente pode ser surpreendido, né? É, sempre bom tomar cuidado. Só se os caras do VAR estiverem malucos, né? Hoje marcaram um pênalti pra Polônia contra a França, que misericórdia. Então, né? Mas os caras não falam que lá na Europa tudo dá certo? Segue o jogo, já informou o nosso presidente. Ô Carlos, estatística do jogo, por favor. 60% de posse de bola para a equipe do Ceará, 40% para a Ponte Preta. Foram 4 chutes da Macaca no gol, em direção ao gol, 1 do Ceará. No gol, 3 chutes da Ponte Preta que chegaram até o gol. Escanteios, 1 para a Ponte, nenhum para a equipe do Ceará. E vem de novo o time do Ceará, insiste, persiste, não desiste. Sérgio Rafael meteu o pé na bola, tirou dali e o Raí Ramos brigou com o Gandula. O Gandula, mas não pode estar fazendo já cera com 26 minutos, né? Tem muito jogo ainda. Tem muito jogo ainda, né? E o juizão foi lá falar com o Gandula. Falou, repõe essa bola certinha, deixa sempre uma bola aí no chão. Gandula, o Firmino Marcelino Neto, Guarani não vai cair, já li essa mensagem, né? O Roberto Zapiens, boa noite, feliz transmissão, vamos Macaca, desde a Argentina, Marcelo, boa! Hoje tem Messi em campo, hein? Posse de bola pro time do Ceará, lado esquerdo, é pro PV, Paulo Vitor, Luiz Felipe escorregou no gramado, aí chega pra Matheus Regis ajudar na marcação, encosta com ele o Eric Pulga, Matheus Regis foi esperto, Matheus Regis, inteligentíssimo Matheus Regis, explodiu contra o atacante do Ceará, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time da Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bruno Assunção, vamos Ponte Preta, estamos aqui pela nossa Macaca e nosso amigo Pedro Lino Cheirosão. Meu Deus. Bruno Assunção, você viu, Bruno Assunção, você viu a foto lá do hospital ou não? Se você não viu, depois o Pedro te mostra. É posse de bola pro time do Ceará, campo de defesa, bola recuada. O Pedro não tem a foto. Ô, Corsato. Oi. O Bruno Assunção é de Paranaguá, do lado de Curitiba, ele deve ter visto a foto. Sim. E já tá sabendo que você é cheirosão? Tô fora, não conheço ele pessoalmente, mas mando aqui meu grande abraço pra ele. Que perfume é esse, hein? De Campinas, chega lá no Paraná, velho. Eu não conheço o Corsato, te lembro alguma coisa, Marcelo? Já quieto, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. 27 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. 1-0 pro time da Ponte pra cima do Ceará. Quer dizer que a Ponte só tem 40% de posse de bola, meu comentarista? Só 40%, mas o que vale é bola na casinha, já diria Vadão, né? Já, né? 1-0 pra Ponte por enquanto. Se bem que teve um treinador que falou que gol é um detalhe. Barreira. Ponte Preta no campo de ataque, bola enfiada pro Gé. Ô Gé, vai na bola, Gé. Vai na bola, Gé. Chegou o Jean Irme. Jean Irme, você vai ter trabalho hoje. Porque o Gé é o seguinte, não tem bola perdida pra ele, não ganhou esse lateral pra Ponte Preta no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vamos que vamos, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. É o Sérgio Soares que mandou essa aqui no nosso YouTube. Futebol Interior, se inscreva no nosso canal. Ponte Preta no ataque, bola pro Gé, jogou pra trás, Gé. Aí se livrou da bola, né, meu? Aí ele se livrou da bola, não tinha o que fazer dentro da grande área, tiro de meta pro time do Ceará. Lembrando que toda segunda-feira temos a Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Qual o horário, Carlos? Sempre após as 8h30 da noite. É isso, Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Você acompanha onde só não é proibido falar da Ponte Preta. E talvez vamos ter uma Hora da Macaca antes do derby aí. Falta definir o dia. É isso, produção? Sexta-feira? Sexta. Isso. Possivelmente sexta. Sexta-feira, também no mesmo horário, pra gente falar do derby, né? Pra gente falar do derby. Vamos ver se bate a agenda aí do apresentador, porque o apresentador tendo a agenda disponível, o programa vai pro ar. Quem vai participar com ele, aí não importa, né? É posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. É jogo pegado, jogo que vale muito para as duas equipes do Ceará, querendo a vitória fora de casa, a Ponte Preta querendo uma vitória antes do derby, para ir motivada pro derby, para se distanciar ali da zona da degola lateral para a Ponte, lado esquerdo, Igor Inocêncio hoje na lateral esquerda, bola pro Gé, caiu, ô Gé, vai pro jogo, filho, isso não foi falta nem aqui, nem na China, bola com o Richard, ele explode essa bola no campo de ataque para Saulo Mineiro, também não foi falta aí também, viu, só que ele não reclamou, a Ponte recupera com o Matheus Silva, sai jogando, toca a bola para Matheus Regis,
O jogador do Ceará pediu impedimento, mas o auxiliar não deu. Bola pro Iago, lado esquerdo, vai pra linha de fundo, chegou, dividiu por ali, por baixo, faz o corte. O zagueirão é da equipe do Ceará, sai jogando, meio aos trancos e barrancos ali. O Matheus Felipe conseguiu já sair jogando pro time do Ceará. A bola voltou, sobrou pra ponte, pro Emerson Santos, toca a bola pra Sérgio Rafael na quarta zaga, toca a bola, campo de ataque pelo lado esquerdo, pra Igor Inocêncio, brigou, perdeu. Raí ganhou, Pulga, vem pro campo de ataque, chega Sérgio Rafael, antes antecipa. Tira essa bola dali, Coral. Pra ver como se recompôs muito rápido a equipe do Ceará, porque quem fez esse corte foi o Saulo Mineiro, rapaz. Saiu lá do ataque pra dar o carrinho, camisa 73 do Ceará, e saiu jogando bonito ainda, viu, Marcelo? É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha o Lorenzo, achou um passe legal pro Raí Ramos, linha de fundo, cruzou na boca do gol, sobe, Sérgio Rafael tira, divide Raí com Iago Dias, pediu falta, o árbitro não deu, a bola sobrou pra Lourenço, 97, ex-Avaí, sai jogando, toca a bola pro quarto back, ali o David Ricardo, bola pra dentro da grande área, sai Pedrão, sai que é sua, Pedrão. Tranquilo, o goleiro da Macaca, Coral. O cruzamento, a intenção foi boa, mas a execução foi péssima, era na segunda trave e o Pedro Rocha se adiantou. Fez a defesa de forma tranquila, Macaca não tem pressa, vai vencendo 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Quase 31 minutos e 55 passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 12ª rodada, no estádio mais bonito do universo, no majestoso, a Ponte vence. Gol de Castro, 1 pra Ponte, 0 pro Ceará, Carlos. Eurocopa, primeira fase, terceira rodada, França e Polônia empataram 1-1, Holanda 2, Áustria 3, Dinamarca, Sérvia 0-0, Inglaterra e Eslovênia empataram 0-0. Confrontos das oitavas de final já definidos. Sábado, às 13 horas, tem Suíça e Itália. Nossa. Às 4 da tarde, o bicho vai pegar para Alemanha e Dinamarca. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu e você e eu com todo o timaço dos Canais Futebol Interior conosco, Valinhos FM. Aliás, Carlos, o seu, a sua pitada na Valinhos FM, fala o horário em qual programa? Chutou é gol no jornal Bom Dia da Valinhos FM com a Isabela a partir das 8 horas da manhã. O meu destaque vai por volta de 8h40. Isabela Bussanello apresenta o jornal Bom Dia na Valinhos FM. Vai, Pedro Lino lá no palco do jogo. Fala, Pedro. Igor Inocente tá mancando, ele vai cobrar o lateral agora, mas ele tá mancando, ele sentiu no lance anterior. É, uma bola que tava perdida, né, Coral? Foi um lance com o Jean Irmer, mas quem levou a pior foi o jogador da Ponte Preta, como disse o Lino. Era uma bola perdida, mas a trombada foi forte. Com o jogador do Ceará, tudo bem, exatamente. Dói, né? Lateral pra Ponte, vai Igor Inocêncio pra bola. Dentro da grande área vem o toque de cabeça, chega a zaga, tira, ela volta, sobra pra Igor. De cabeça, jogou pro Gé, bateu pro gol! Já era! Gol! É do Gé, da Macaca, é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na insistência, na luta, na garra do Igor Inocêncio 2 vezes. A bola sobrou na perna esquerda do Gé, ali na entrada da grande área. Ele chapou, mandou forte pro fundo da rede. O Richard foi pra ela, mas bateu na bola não o suficiente para tirar do gol. Ela estufa a rede. Gé pode comemorar a festa toda sua da torcida da Ponte. É, goleirão Richard, essa não deu para você, amigão, ó. Pela segunda vez no jogo, já era. Tá no fundo da rede. É assim que eu gosto, Gé, amostradinho. 2 para Ponte Preta, 0 pro time do Ceará. O detalhe, a selfie do gol da Macaca, o segundo no jogo, Pedro. A jogada que começou com a lateral do Igor Inocêncio, ele cruzou na pequena área, a bola ficou lá
pingando, sobrou o Gé. Gé do Palio. Ponte Preta 2, Ceará 0, Corsato. Meu comentarista, coordenador, chefe de esportes, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada, 2 para Ponte, 0 pro time do Ceará. E aí? Melhor que isso, só 2 nisso, né? Já dizia minha tia querida Lourdes, que está lá no céu. Gé, cara, a Ponte não pode... tem os problemas dele, você, por exemplo, criticou o Gé há pouco, né? E vem a Ponte, depois eu falo. Bola pro Matheus Regis, invadiu a grande área, bateu pro gol, pegou o goleiro. Eu acho que tava impedido, mas o auxiliar não deu, né? Não, o auxiliar até deu, ele tem que esperar, né? A jogada, mas como a bola ficou com o Ceará, o jogo segue. Mas o Gé faz o 5º gol dele com a camisa da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E uma coisa, eu vou falar isso agora, porque eu tive com o Diego sábado, né? No lançamento do livro do Israel Moreira, e depois do livro a gente foi tomar aquela aguinha. Eu tomei água mesmo. É isso que eu ia perguntar, o senhor também? Não, eu tomo Coca-Cola, né? Então tá bom. Aliás, me senti um peixe fora d'água com os caras lá, mas tudo bem. E aí o Diego disse que o Gé ficou devendo pra ele uma comemoração exclusiva para as lentes da Ponte TV. E o Gé tava indo pro Povo. Aí lembrou do Diego e falou pro Matheus: espera aí que eu tenho que pagar aqui uma conta com o Diego. Então vai ter uma imagem diferente nas lentes da Ponte TV do Diego Almeida, que aliás faz um trabalho muito bom lá pra Ponte TV. Mas um golaço do Gé, né? Gol de centroavante. O Richard, tem gente aqui nas redes sociais do Ceará reclamando que o Richard foi com a mão mole, mas o Gé chuta forte, pega bem na bola. Ponte 2-0, a Ponte vence por enquanto, Corsato, com autoridade. Se a Ponte continuar assim, vai conseguir os 3 pontos hoje, mas tem que tomar cuidado porque o Ceará é um bom time. PV jogou essa bola dentro da grande área, sobra pro Marcelo. goleiro Pedro Rocha. Vai, Coral. 6º gol do Gé na temporada e o 19º dele com a camisa da Ponte. Pedro Lino chamou, falou. É o 2º gol só complementando o Coral, o 2º gol do Gé no Campeonato Brasileiro da Série B. 2 repórteres, olha que estão numa fase tremenda, hein? Tremenda. Tá certo que, não tirando o mérito, mas esse gol agora é uma contribuição gigantesca do Richard, né? Você acha mesmo, cara? Nas redes sociais do Ceará o pessoal tá reclamando. Falando que eu acho que o chute foi muito forte. Também achei, pô. Acho que o chute foi muito forte, enfim, né? Era uma bola defensável. É só manter a cabeça agora no lugar. Mas vocês são muito corneta também, né? São muito corneta, pô. O chute foi de esquerda, forte. Ele teve que pular na bola. Pra mim, mais mérito do Gé, que acertou um belo chute, do que da falha do goleiro. O Gé, portanto, faz o 6º gol na temporada, hein? Falei 6 gols na temporada. É o artilheiro da Ponte e não jogou tudo não, todos os jogos não. E olha o Matheus Regis, dominou uma bola que era pro Gé. O Emerson Santos ficou bravo. Na verdade foi o Castro que deu o passe. A bola sobrou, voltou, divide, o PV chega, a zaga. Tira dali, a bola voltou, sobrou. É pro time do Ceará, vem pro campo de ataque. Se segura aí, Janderson. Dominou pro time do Ceará, pra lá, pra cá, fez a finta, chega por baixo. Faz o corte, tira a zaga da Ponte, voltou com o Lourenço. Dominou, tocou pro Pulga, invadiu a grande área. Ih, vai dar ruim, bateu pro gol. Bate no Sérgio Rafael, vai embora. Cara, o ataque do Ceará é muito bom. O ataque do Ceará é muito bom, tem que tomar muito cuidado. Mas agora parece que estava impedido o lance lá, viu, Coral? E não fica nada satisfeito ali o camisa 16, o Eric Pulga. A primeira reação dele foi: impedido onde? Não concordou com a marcação, mas é um Ceará que tenta dar a resposta o mais breve possível nos pés do seu melhor jogador. A finalização foi boa, teve o desvio. Seria escanteio, mas o impedimento foi marcado e se a Ponte Preta não tinha pressa com 1-0, agora com 2 gols de vantagem, tem menos ainda, final de primeiro tempo, o Macaca vai conquistando 3 pontos importantes, Corsato. É isso. Seja bem-vindo, você que tá junto com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Corsato. Mesa de som dos canais Futebol Interior do nosso MacGyver Felipe Marques. Fala, Carlos. 13º gol da Ponte, com esses 2 aqui contra o Ceará. Saldo agora da Ponte é de -2. Já o Ceará tomou o seu 15º gol. 14º gol na competição, fez 15, tem saldo positivo de 1. Pulgar.
Dominou pro time... É Pulga, não é Pulga. Pulga é do Flamengo. Pulga dominou pro time do Ceará. Chegou a zaga da Ponte, tirou a bola, sobrou com o Iago Dias. Tentou o passe no meio ali pro Emerson, que tá com uma bandagem na testa. O jogo contra o Botafogo. A bola voltou, sobrou pra trás. Sérgio Rafael de cabeça nas mãos do goleiro da Ponte Preta. Lembrando que a Ponte, pra quem não tem a imagem, né, defende nesse primeiro tempo o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada. Fala, Carlos. O Emerson Santos ficou 5 dias sem trabalhar, né? O protocolo da CBF, protocolo médico, né? Quando acontece esse tipo de lance. Concussão. Ele ficou 5 dias sem trabalhar. Olha o Dodô, que bola pro Matheus Regis, tocou pro Gé, o gol vai sair pra trás. Richard! Espetacular a defesa do Richard. O Matheus Felipe entregando a pizza na casa errada. Quase faz um gol contra. A Ponte vem de novo pela esquerda com o Igor Inocêncio. De trivela, 3 dedos, cruzou na boca do gol. Vem o toque de cabeça, vai fora. Cara, acho que encontraram a posição do Igor Inocêncio, velho. Na cabeça do Castro, ela foi embora. Tiro de meta pro time do Ceará. A Ponte quase vai pro terceiro gol aí, Pedro. 2 lances perigosos. O primeiro com o Matheus Regis, que cruzou com o número 42, Matheus Felipe do Ceará. Quase fez um gol contra. Uma bela defesa do Richard. A bola voltou. Cruzamento pro Castro. Ele cabeceou para fora do gol. Segue Ponte Preta 2, Ceará 0 aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte teve... O Matheus Felipe quase fez o gol contra, né? Mas se passa por ele, ia ficar na cara pro Jé, que não vejo o Jé perdendo um gol desse. Quase que a Ponte faz o terceiro. É isso. E vem o Ceará, bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo, vai embora. Ainda bem. O cara dá um frio na barriga quando a bola vai pra área. Coral. Tem banheiro, por que você pegou aquele... Dá uma segurada no Pedro Lino aí, por favor. O Pedro Lino se empolga. Vai, Coral. Não, eu não lembro de uma defesa do Pedro Rocha, tirando aquele cruzamento mal feito que ele saiu pra segurar a bola sem aquela perigo, participação. Não trabalhou mais o jogo. Não. Teve essa bola perigosa agora ali do Pulga, né? Mas parece que estava impedido, né? Então, mas ele também não defendeu. Não defendeu. Ele porque não a bola participa, pega no Sérgio Rafael. A bola bate. Pega no vice-campeão do Campeonato Carioca. Ponte Preta tá no campo de ataque, bola com o Vocês Iago. tiram com a minha cara. Tocou pro Dodô, chegou pra cima dele a marcação. Ih, rapaz, vira uma briga de foice aqui no campo de ataque. O jogo tá aí pegado, chega hein? a zaga da Esse equipe jogo não vai do terminar. Ceará, tira a bola, volta, sobra. Vai, Carlos. Esse jogo não vai terminar com 22. Desculpa te cortar, ele não vai terminar. O jogo tá pegado demais. Mas o Dodô tem que jogar sério, viu? Dodô, é 2-0, tem que jogar sério. Matheus Silva recupera essa bola pro time da Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42, quase 43, 42 e 50 passados primeiro tempo de jogo. 12ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro no placar. Confere comigo. Ponte Preta tem 2, Ceará tem nada, vem. Ceará, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, bate na zaga da Ponte. Eu espero que não tenha batido no braço do Igor Inocêncio. Seguindo no giro, Carlos, a Ponte vence 2-0. 14 minutos do primeiro tempo, Curitiba e Amazonas vão empatando. 12ª rodada, jogo que vai fechar aqui essa rodada pelo placar de 0-0. Amanhã, quarta-feira, para você que gosta de futebol, aqui nos canais Futebol Interior, 7 da noite tem Cruzeiro e Atlético do Paraná, com a Esportes Malaguenha e o Moura Júnior na transmissão. Às 9 da noite, Corsato, tem Ferroviário e Ferroviária, Série C do Campeonato Brasileiro, com a Cultura, equipe campeões da bola de Araraquara. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, e eu tô pé da vida com o lance que eu vi agora. O Matheus Felipe, ele segura, puxa pela camisa o Matheus Regis, que ia puxar o contragolpe pra Ponte Preta. Já tinha cartão. Ele já tinha cartão amarelo, o árbitro nem tchum, Coral, nem tchum. Ele travou o contra-ataque ali da Ponte Preta, era lance óbvio para cartão amarelo, consequentemente o segundo, a profecia do Carlos iria se realizar. O banco da Ponte Preta, evidentemente a comissão técnica, ficou completamente irritado com o não amarelo e é aquela. O VAR não pode se intrometer, só pode se intrometer se for para vermelho direto, como não era o caso. Passou impune e saiu barato demais. Essa pro camisa 42 do Ceará, o Matheus Felipe. Ô Carlos, a Ponte que tá jogando bem ou o Ceará que não tá jogando nada? Cara, eu tenho que olhar aqui pelo lado da Ponte Preta, né? O Ceará não tá jogando nada porque tá encontrando a Ponte Preta hoje numa noite onde a Ponte Preta vai muito bem. Chamou atenção na entrevista do Nelsinho, que a gente colocou antes do jogo, chamou atenção
O Pedro Lino informou, vamos até 48, tá? Isso, estava esperando você falar aí. Chamou a atenção o Nelsinho falando que ele teve que acelerar um processo que ele já vinha trabalhando. Chamou muito a minha atenção, né? E o que seria isso? Eu estou entendendo que é aumentar a estatura do time. Por isso, talvez, a escolha, por exemplo, do Castro, jogando como volante nesse time da Ponte Preta. Vamos aguardar para conferir, mas primeiro tempo da Ponte, por enquanto, viu, Marcelo? Independente do que vai acontecer agora, é muito bom. Muito bem, passamos de 45,5. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos ver esse lance aqui, finalzinho do primeiro tempo. É bola na aérea. Ih, rapaz. Jogador da Ponte caiu lá, Lourenço, jogou meia altura, bateu na zaga da Ponte, sobrou, voltou, chega, mete o pé na bola, tira dali o Sérgio Rafael. O cara cobrou uma falta dessa também, tá de brincadeira, né? Era uma falta pela ponta direita, o Lourenço vai sequer a meia altura. Quase rasteiro, vai ficar fácil para a zaga da Ponte. Lourenço solta essa bola um pouco mais atrás para Deluca, mais atrás ainda para o goleiro da equipe do Ceará. Toda segunda-feira tem Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. E o Richard, hein? Descolou um passe, chegou, evitou a saída. Paulo Vitor vai para cima da marcação, mas saiu a bola. Não evitou a saída, não. Demorou para marcar, mais saída de bola. Posse de bola lateral, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. E eu não sou pré-candidato a nada, viu, gente? Você é pré-candidato a alguma coisa, Carlos? Nem a presidente da minha casa. Você, o Wendel Coral? Não. Mas eu quero o povo comigo. Então compartilhe a nossa transmissão. Você e muita gente. Compartilhe a nossa transmissão. Fique à vontade. E olha o Ceará. Janderson cruzou na boca do gol. Sai, Pedrão. Sai, Pedrão. Saiu, pegou, caiu no gramado. Foi bem pra caramba, hein? Foi bem. Buscou a bola aqui no bico. E sentiu. Direito da grande área e sentiu. Tava lá. Esperou o contato. E o contato veio. E foi falta. Foi falta do Saulo Mineiro, né, Coral? Foi sim. Saiu muito bem do gol ali o goleiro Pedro Rocha. Teve a dividida com o Saulo Mineiro. Jogador do Ceará sentindo bastante, assim como o goleiro Ponte Pretano. Mas mérito total aí do arqueiro da Macaca. Saiu bem a beça ali da sua meta, o camisa número 1, Pedro Rocha. Fala, Pedro. A preocupação é grande porque o juiz autorizou já a entrada das duas equipes médicas no gramado, viu? O Pedro Rocha tá caído lá. A preocupação é grande. O Pedro Rocha tomou nas costas, né? E o Saulo Mineiro, ele cai de mau jeito, né, Coral? E o pior do Saulo Mineiro é que ele cai e fica, né? Ele nem se mexe praticamente. Você falou que foi falta, né? Claro, falta sem querer também é falta, mas não teve intenção nenhuma do Saulo Mineiro, por exemplo, eu vou acertar o goleiro. Ele foi a bola, né? Foi na bola. É o famoso acidente de trabalho, né? Agora, eu quero destacar a partida que faz o Igor Inocêncio. Acho que estamos descobrindo a posição dele aí. Nesse primeiro tempo, na lateral esquerda, ele faz uma partida sensacional. Pode ser cedo, óbvio, tem muita coisa para acontecer, mas o Igor Inocêncio improvisado, tendo a partida que tem, Gabriel Risso vindo em baixa, você acha que tem alguma chance dele ser titular no lugar do argentino, Corsato, pro derby? Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que o Risso é titular. Eu entendo também que o Risso é titular. Eu digo até pelo momento, né? Mas, por exemplo, eu não vejo esse time, né, jogando, por exemplo, entrando em campo contra o Guarani, porque o Ramon Carvalho é titular absoluto com o Nelsinho. Tem o Elvis. O Ramon Carvalho não jogou só hoje porque sentiu. Tem o Elvis. Senão seria o quinto jogo dele como titular. Né? O Elvis vai entrar. Os três são titulares pra mim. Sim. Ramon, Elvis e Risso. Só que o Risso, diferente do Elvis e do Ramon, né? O Ramon, depois que entrou no time, melhorou o futebol. O Risso, o futebol dele tá caindo de produção, né? Tá com a touca de nadador lá, o Saulo, né? O distintivo do Ceará é muito parecido com o da Ponte Preta, né? Mas coloca uma touca preta na cabeça. Parece ali. Não tá muito bem o camisa 73 do Ceará, não, viu? E o Raí Ramos conversa com o pessoal aqui do staff, quarta árbitra, né? A Mariana Nani Batalha, ela que é paulista, alguma coisa ali eles estão vendo. Será que eles estão querendo pênalti? Não foi nada, né? Foi falta do Saulo Mineiro. Deu ruim pra ele, mas foi falta. E o árbitro, quarto árbitro, ela que é a Mariana. Tá sangrando, né? Ela colocou mais um ali de acréscimo. Então vamos até 49, mas já passamos e 49. Pouco, porque o jogo tá parado há no mínimo 2 minutos e meio. Vai ter que acrescer em cima desse tempo aí quando o jogo voltar, né? O árbitro da partida agora põe a mão ali no ouvido, tá fazendo como narrador aqui, ó, coloca a mão no ouvido pra ouvir ali o árbitro de vídeo, o Vinícius Gomes Amaral. E você, quando coloca a mão no ouvido, é pra ouvir quem?
Aqui, quando eu coloco a mão no ouvido, é pra ouvir o coordenador, não, o produtor. Tudo normal, segue o jogo. Tudo normal, segue o jogo, já falou a voz da consciência, o nosso presidente Pedro Lino. Daqui a pouquinho, o intervalo de jogo, hein? No comando dele, Carlos Corsato, que tá voando, vai narrar o derby. No próximo domingo, estará na transmissão de Ponte Preta e Guarani. Na verdade, Guarani e Ponte Preta, porque o jogo é no Brinco. A bola rola às 6h30. Nossa transmissão começa às 5 da tarde e eu estarei ancorando essa transmissão. Vem o time do Ceará, bola pelo lado direito, se segura, a Ponte Preta tá impedido. Auxiliar número 1, Marciano da Silva Vicente, Mineirinho, levantou o instrumento, marca impedimento ali do Eric Pulga. Tá parado o jogo, posse de bola pro time da Ponte Preta. Dá pra terminar esse primeiro tempo já, hein, juizão? Já tá bom demais pra nós. 2-0 pra Macaca. Castro, 10 minutos. 1-0 pra Ponte de cabeça. A 33, um pombo sem asa do Gé, mandando a bola pro fundo da rede com a perna esquerda. E foi bem o árbitro da partida, o auxiliar, marcando impedimento do atacante da equipe do Ceará. E não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado. Final de primeiro tempo no Majestoso. André Luiz Schettino, Policarpo Bento. Gols, como eu disse, de Castro e Gé. A Ponte vence o Vozão. 2 para Ponte Preta, 0 para o time do Ceará. A Ponte Preta vence o jogo. Por enquanto vai conseguindo 3 pontos importantes nessa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Seu destaque aí, Pedro Lino. Saída tudo normal, jogadores saindo aplaudidos aqui. Acho que o Gé deve dar entrevista pra televisão, Corsato. Beleza, então vamos ficar atento, Wendel Coral. Pedro Lino vai descansar agora, o Gé vai falar e a gente vai acompanhar, vamos ver se vai ter mesmo a palavra do Gé. Não é Castro. O Gé não, é o Castro. Exatamente, vamos ouvir aí o camisa 15, fez o seu primeiro gol como jogador profissional da Ponte Preta, o Castro, volante barra zagueiro, mas hoje atuando no meio campo. Castro falando. Estou muito feliz primeiramente de fazer o gol aí para ajudar a minha equipe aí com o placar de 2-0. Eu venho trabalhando muito, é uma posição que eu também já vinha fazendo já. E agora é manter o foco aí, ver o que o professor tem para falar aí no intervalo aí no vestiário para a gente conseguir sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Esse é o Castro, camisa 15, completando hoje, viu, Marcelo? Seu 23º jogo no elenco profissional da Macaca. Fez o primeiro gol no time profissional, mas é o segundo desde que chegou a Macaca, porque ainda quando atuava pela Copa Paulista também balançou às vezes. Então 23 jogos do time profissional e agora um gol marcado para o camisa 15, o Castro da Ponte Preta, Marcelo. Muito bem, o primeiro gol do jogo foi dele, a 10 minutos, a 33 o Gé foi para a rede. Vamos ver se alguém do Ceará vai falar. Eles fizeram lá aquela rodinha, né, no centro do gramado para conversar antes de irem pro intervalo, pro vestiário. Torcida da Ponte Preta, como o nosso repórter falou, aplaudindo o time. Eu acho que o primeiro tempo foi um dos melhores da Ponte neste campeonato. Não deu muita chance pro time do Ceará. Vamos lá, vamos acompanhar o jogador do Ceará. É o Rai Ramos, bora ouvir. A gente tem um modelo de jogo bem estabelecido para vir aqui, fazer um jogo diferente, fazer o resultado aqui. Infelizmente você toma 2 gols, onde um é de bola parada e o outro é praticamente de lateral. Isso mexe um pouco o seu sistema, mexe um pouco com o que você tem que fazer, você tem que se expor um pouco mais, você tem que ficar exposto e quem sabe abrir um pouco o contra-ataque. Então cabe a gente se organizar, ter equilíbrio, fazer o 2-1 agora para conseguir se impor no jogo de novo, empatar o jogo e tentar, quem sabe, fazer uma virada e sair com a vitória. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está tentando fazer. E enfim, agora resta a gente ir pro vestiário, ver o que o professor vai falar para organizar, de vez precisa ser organizado, voltar pro segundo tempo e tentar buscar o resultado. Organização é a palavra da vez lá no Ceará. Falei Rai Ramos, mas foi o Jean Irmer, camisa 5, volante, capitão inclusive do Ceará, quem proferiu aí essas frases. Intervalo de jogo no Majestoso, Ponte Preta 2, Ceará 0, tudo dando certo pra Macaca até ao presente momento, Corsato. É isso, 2-0 para Ponte Preta. Carlos, você vai assumir o comando aqui do intervalo FI, mas dá a sua manchete pro comentário. Com 2 assistências de Igor Inocêncio jogando na lateral esquerda, Ponte Preta faz um dos melhores primeiros tempos na competição e vence com autoridade o Ceará por 2-0. Muito bem, aqui na Valinhos FM, canais Futebol Interior para concessionária Sim e restaurante do Dadá. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho com o Intervalo FI, segura a onda, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A bola rolou no primeiro tempo de, por enquanto, Ponte 2-0 para a equipe do Ceará. O placar tá na tela aqui dos canais Futebol Interior. 2 escanteios no jogo, os 2 para a Ponte Preta. 2 cartões amarelos, os 2 para o time do Ceará. Dupla de zaga, David Ricardo e Matheus Felipe. Os gols da Ponte: Castro de cabeça, cobrança de escanteio do lado direito do Igor Inocêncio, e depois o Gé com a perna esquerda, fazendo o segundo gol dele com a camisa da Ponte no Brasileirão, o 6º dele com a camisa da Ponte na temporada, assistência do Igor Inocêncio. A Ponte vence pelo placar de 2-0. Bom, no sábado eu estive ao lado do Dr. Arthur Eugênio Matias, diretor-geral aqui do Portal Futebol Interior e presidente da Abrace, no estádio Moisés Lucarelli, no lançamento do livro Defensores. Tá na tela aí você que tá no YouTube, do professor Israel Moreira. Estivemos lá, né, para trazer aí, falar um pouquinho desse livro que conta a história de 13 zagueiros que marcaram época com a camisa da Ponte Preta. E o livro lançado no estádio Moisés Lucarelli, no Salão Nobre, né? Muita gente passou por lá, muita gente da imprensa, inclusive também, muitos torcedores da Ponte Preta, né? Mas o livro muito bem feito pelo Israel Moreira, com um trabalho de pesquisa muito bom, né? Com palavras também, fala dos jogadores, né? Dos zagueiros, né? Pra você ter uma ideia, Ronaldão, André Cruz, Osmar Guarnelli, César, Juninho, Polozzi, Nenê, zagueiros aí, mas são 13 no total, tá? E cada zagueiro que ele conta a história, ele põe uma frase para chamar o zagueiro. Muito, muito bom o livro. E se você quiser comprar na livraria Pontes, né, no centro de Campinas, esse livro está à disposição, tá bom? Você pode comprar também pelo site, você pode comprar também pela internet. Vamos lá então, só trazendo aqui, na internet o site Editora Campo ou Bola, tudo junto, editora Campo ou Bola.com.br, e o livro disponível na livraria Pontes, da Dr. Quirino, no centro de Campinas, por R$ 49,90, R$50. Mas você que é ponte pretana e você que gosta de futebol, não pode deixar de conferir esse livro, tá? Copa América, a bola já rolou para Peru 0, Canadá 1. O Canadá venceu o Peru pelo placar de 1-0. 10-1, bola rolando para Chile e Argentina, hein? Chile e Argentina estão jogando
0-0, comecinho de jogo na Copa América. Lembrando que amanhã, Equador e Jamaica, esse aqui é jogo do grupo do Brasil, né? Não, jogo do Brasil é Colômbia, né? Equador e Jamaica, Venezuela e México. Na quinta-feira, 7 da noite, Panamá e Estados Unidos, Uruguai e Bolívia. O Luiz Hakim, a Bolívia estreou contra os Estados Unidos, perdeu 2-0. Luiz Hakim é capitão da Bolívia, vai jogar contra o Uruguai. Na sexta-feira, 7 da noite, tem Colômbia e Costa Rica. A Colômbia é líder do grupo do Brasil. Paraguai e Brasil se enfrentam. O Brasil empatou contra a Costa Rica, é o segundo colocado com 1 ponto ao lado da Costa Rica. O Paraguai, que perdeu para a Colômbia, não tem nenhum ponto. O Brasil precisa vencer o time do Paraguai na próxima sexta-feira. Série B deste Campeonato Brasileiro. A bola rola, 35 minutos do primeiro tempo. Amazonas e Curitiba vão empatando em Manaus pelo placar de 0-0. Intervalo de jogo, Marcelo Corsato transmitiu o primeiro tempo, Ponte 2, Ceará 0. Mais cedo, 2 empates, Mirassol e Santos 0-0, América Mineiro 1, Avaí 1. Ontem, Vila Nova, ontem tivemos Sport Recife 1, Novo Horizontino 2. No domingo, Chapecoense 1, Paysandu 2. O Clássico Goiano, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, Vila Nova 1, Goiás 0. No sábado, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, CRB 1, Guarani 0. Se persistir esse resultado, a Ponte Preta aqui vai indo a 15 pontos, está a 10 pontos na frente do rival, o Guarani. O Guarani tem 5 pontos, a Ponte Preta, nesse momento, 15 pontos na competição, lembrando que ainda tem todo o segundo tempo, né, para Ponte Preta e Ceará. Ituano e Brusque empataram em 1-1, jogo no sábado também. A Série B do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, ela começa no sábado. Curitiba e Vila Nova se enfrentam às 4 da tarde. Às 5 da tarde, o Botafogo, 4 vitórias seguidas na competição, vai encarar o Sport Recife, na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. Ceará e Ituano se enfrentam às 9 da noite nos embalos de sábado à noite. No domingo tem Avaí e Amazonas às 11 da manhã, Paysandu e Operário às 4 da tarde. 18h30, a bola rola para Guarani e Ponte Preta. Derby Campineiro. Lembrando que aqui nos canais de Futebol Interior e na Valinhos FM, a transmissão a partir das 5 da tarde, com todo o pré-jogo, 1h30 de pré-jogo. 2 repórteres aqui no estúdio, o Ender Coral vai acompanhar a Ponte, o Albert Cavalcante vai acompanhar o Guarani. O Marcelo Corsato vai comandar todo o pré-jogo. O Pedro Lino, o repórter do estádio, vai estar no Brinco de Ouro da Princesa e eu estarei aqui para narrar este jogo entre Guarani e Ponte Preta, um trabalho todo diferente aqui dos canais Futebol Interior, aí para as duas torcidas, para a torcida da Ponte e também para a torcida do Guarani. 18h30, o jogo no domingo, Derby Campineiro, o maior clássico da cidade. O Santos joga contra a Chapecoense na segunda-feira, às 7 da noite, esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior com a Oeste Capital. Giovanni Martinello vai dar o recado. Na segunda-feira também, às 9 da noite, tem CRB e Brusque. Na terça, Goiás e América, às 18h30, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior também. E às 8 da noite, tem Novo Horizontino Mirassol também com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. 10 da noite, mais 5 minutos. 10h05, intervalo de jogo no Majestoso. A Ponte Preta vai vencendo pelo placar de 2-0. Só lembrando que a Ponte Preta poderia ter feito o terceiro gol. É isso mesmo. Há 40 minutos, o Castro, né, ele cabeceia a bola depois de um cruzamento, mas antes o Richard defende, né, uma bola que seria um gol contra do zagueiro, o Matheus Felipe, que hoje não tá jogando nada, hein? Tá prejudicando, tá comprometendo aí o time do Ceará. O cruzamento que veio lá da direita do Matheus Redes, se eu não estou enganado. Matheus Redes cruza e o Matheus vem com força, bate na bola, mas aí o Richard fez uma defesaça, porque seria o terceiro gol da Ponte. Agora também tem um problema, né? Se o Matheus não vai pra bola e não joga a bola pro seu gol e o Richard defende, a bola ia ficar a caráter pro Gé só empurrar a bola pro fundo da rede. Ou seja, o Ceará se safou aí de tomar o terceiro gol. A Ponte Preta fez um primeiro tempo, sensacional. Fui questionado pelo narrador do jogo, o Marcelo
das poucas vezes que ele me chamou para falar, inclusive, né? Mas fui questionado se a Ponte fazia um bom jogo ou se era o Ceará que não estava jogando nada. Eu entendo que uma equipe não consegue demonstrar o seu futebol a partir do momento que a outra equipe se supera sobre ela, né? Faz um futebol melhor que ela. E entendo que é o que fez a Ponte Preta. A Ponte aumenta a sua estatura com o Castro, com o Matheus Silva, com o Sérgio Rafael. A Ponte aumenta a sua estatura, com o Gé também fazendo um bom jogo, né? O Gé é um cara que dá muito trabalho para a defesa adversária, tanto que os dois zagueiros do Ceará estão amarelados, né? Mas me chamou muita atenção, inclusive, na entrevista pré-jogo do Nelsinho, falando que ele estava acelerando um processo, né? Ele teve que acelerar um processo que ele já estava trabalhando, né? Quero ver se vai continuar desta maneira, o time jogando aí no esquema 4-3-3, com 2 volantes, um meia de armação e 3 atacantes, né? Mas a Ponte Preta fez um primeiro tempo, sensacional. O primeiro tempo da Ponte foi realmente muito bom. Se na posse de bola a Ponte Preta teve um pouquinho menos que o time do Ceará, né? Chegou um dado momento do jogo, o Ceará tinha 65% de posse de bola contra 35% da Ponte. Terminou o primeiro tempo com 56% de posse de bola para o Ceará, 44% de posse de bola para a Ponte. 7 arremates no gol da Ponte contra 1 do Ceará. Foram 2 escanteios, né? No jogo, um para cada lado, né? Tá falando, um para cada lado. Um escanteio para cada lado no jogo e 2 cartões amarelos na partida. Mas é isso, a Ponte fez um ótimo primeiro tempo, né? Acho que eu, se sou o Nelsinho, não mexo. Já o Wagner Mancini vai ter que fazer alteração e ele vai mexer. Vem 2 aí, o Coral fala já. Ele vai ter que mexer porque o time do Ceará realmente precisa de algo mais aí para tentar o empate. Bom, as equipes já estão de volta, vai começar o segundo tempo e quando a bola rola nos canais de Futebol Interior e na Valinhos FM, o comando é dele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu espero que em 2025 ele melhore, porque 2024 não dá mais tempo, não. Ao seu lado vai ser impossível. A Ponte vai começar ali com a bola no segundo tempo. O Jack fez o segundo gol do jogo, tá com ela nos pés, apita o árbitro. Tem de novo emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vamos que vamos, ao meu lado Carlos Corsato, Wendel Coral, Felipe Marques, Pedro Lino, toda a nossa audiência. Vem Vozão, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, tá sozinho, Matheus. Calma, Matheus. Tira daqui, mete o pé na bola, manda pra lateral. Vai, Coral. De novo, Coral, vai. Mudou. Vai, Coral. São 2 alterações no Ceará do técnico Wagner Mancini. A primeira foi embora o 8 de Luca. Entrou o camisa 10, Lucas Mugni. O 8 de Luca foi embora, o 10, Lucas Mugni, argentino, tá em campo. E a outra substituição foi embora o zagueiro amarelado, 42, Matheus Felipe. Para a entrada do atacante 99, Guilherme Castilho. Saiu 42, Matheus Felipe. 99, Guilherme Castilho, já em campo. E só dá Ceará, 1 minuto de jogo, só o Ceará tem a bola. Pelo lado esquerdo vem de novo trabalhando a equipe do Vozão, bola por ali com o David Ricardo na quarta zaga, solta essa bola, tentou ali o tapa de calcanhar. A bola era pro Lucas Mugni, no meio do caminho chega a zaga da Ponte, explode a bola, tenta chegar no Gé, não consegue. A bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time do Ceará no campo de defesa pelo lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lourenço, achou boa bola boa pro Eric, pro Pulga, no meio do caminho chega Matheus Silva. Toma a frente, tira dali, mas tira pro meio, tira errado, recupera a equipe do Ceará, mas o árbitro tá parando o jogo, marcando impedimento do ataque do Vozão. Vai, Coral! Trazendo um pouco de informações sobre os 2 jogadores que entraram no Ceará. Guilherme Castilho, 24 anos de idade para ele, vai pro seu 25º jogo na temporada. Tem 2 gols e 5 assistências. Está no Ceará desde 2022 e atuou também por Juventude e Atlético Mineiro. Já o Lucas Mugni, o argentino, um pouco mais experiente. 32 anos de idade para ele, que além do Bahia, no Brasil, além do Ceará, aliás, também no Brasil já jogou pelo Bahia
e também pelo Sport, além de uma breve passagem pelo Flamengo. Em 2014 é o camisa 10, o homem de criação da equipe do Ceará, voltando à equipe na noite de hoje. Confirma pra mim, o Lucas entrou no lugar de quem? Do número 8, De Luca. Ô Carlos, o caro Wagner Mancini, ele vai pro ataque, hein? Ele me tira um zagueiro e coloca um meia atacante. É que o Jean Imer, ele várias vezes joga como zagueiro também. Variavelmente ele faz a função de zagueiro. Mas aí se ele fizer isso, ele fica sem volante, né? O Lourenço vai ter que voltar, né? Tá perdendo o jogo também, né, gente? Vamos combinar, tá perdendo de 2-0. Não vai ficar fazendo o quê com um monte de volante, né? E aí o Castilho vai fazer essa meia, o Lourenço faz a Mugni posição também, de segundo né? Vai pro volante. meio, né? Ele coloca... Na verdade, são 2 meias, né? Agora o Matheus Felipe, eu falei aqui no intervalo, né? O Matheus Felipe fez uma partida que comprometeu o time, né? Comprometeu o time. Então o Wagner Mancini já aproveitou, né? E já tirou o pior jogador em campo no primeiro tempo do time do Ceará. E põe o time pra atacar, ele não tem o que fazer, Marcelo. E era pra ter sido expulso, né? Também, né? Também tem isso, tá amarelado. E poderia ter sido expulso e quase fez um gol contra. Ele prejudicou aí o time do Ceará. Tá perdendo 2-0, Marcelo. Ele tem que buscar o ataque, não tem jeito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A Ponte tentou dar a resposta pra cima do time do Ceará com o chute do Dodô, bate na zaga, fica no meio do caminho, sobra, explode no peito ali do Castilho, sai jogando pro time do Ceará. A nossa audiência com a gente, obrigado. Abraço pro Fábio, tá junto com a gente, obrigado. Tá escalando o time pro Derby, o Marco João Carvalho, também tá com a gente o Gustavo Carvalho, diz que tá com a gente também, obrigado. Um abraço pra você, tá dizendo que o juizão errou em não ter expulsado. O Silvio Seiko tá aqui também, Carlos Lemos Matozinho, João Limírio Neto, Marcelo Borges, o Wilson Correia, o HC80, salve Corsatos, chegamos aqui na sintonia, parabéns pela transmissão, valeu, o Luiz Simas, não podemos agora no segundo tempo recuar, os caras vão vir pra cima, temos que ter cuidado, é isso, você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações, YouTube Futebol Interior. Já já o Coral vai passar os bancários da Ponte Preta pra gente. É posse de bola pro time do Ceará. Bola aqui no campo intermediário com o Lourenço fazendo agora a posição de segundo volante. Vai, Carlos. Vou abraçar aqui o Marcelo Borges, é lá de Chapecó, tá sempre curtindo aqui a nossa transmissão. É isso, Marcelão. Segunda-feira tem Chapecoense e Santos aqui nos canais Futebol Interior com a Oeste Capital. Giovanni Martinello dá um recado. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho, também em Valinhos, na Valinhos FM 87,9. A terra do Figo vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Ceará, bola com o PV, tentou cruzamento, rasteirinho por baixo na boca do gol, Luiz Felipe. Sai jogando pra Macaca, tira essa bola daí, Luiz Felipe. Bateu no jogador do Ceará, é nossa essa bola, hein? Bateu no PV, é lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo, curta, compartilhe a nossa transmissão, se inscreva no canal, você que não está inscrito ainda, está com a gente pela primeira vez, seja bem-vindo, está acompanhando sempre, não está inscrito, se inscreva, compartilhe a transmissão, dá um joinha, vamos que vamos bombar nessa transmissão. Eu não sou pré-candidato a nada, mas estou com o povo. Vem campo de ataque, posse de bola, o time do Ceará, bola aqui pelo lado esquerdo, bola pro PV, soltou essa bola pra Mugni, vem o argentino, foi empurrado pelo Matheus, hein? O Matheus também? Foi empurrado pelo Matheus, o árbitro não deu a falta não, deu tiro de meta. Pra mim foi falta. E o Lucas Mugni tá sem entender, né? Ele faz até o sinal do empurrão ali que tinha feito o zagueiro da Ponte, mas é tiro de meta apenas, Pedro Rocha não tem pressa. E agora ali o Pedro Rocha dá toda a pinta que vai sair jogando com um dos zagueiros. O Matheus Silva tá aqui, o Sérgio Rafael também, um no bico direito, outro no bico esquerdo da grande área, mas ele não, ele vai jogar essa bola lá pro campo de ataque. A Ponte, o mesmo time do primeiro tempo, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Emerson Santos, Capitão Castro Dodô, Iago Dias, Gé e Matheus Regis. Lembrando, pendurados na Ponte Preta, o Pedro Rocha, o Inocêncio, o Emerson Santos e o Matheus Regis, nenhum deles tomou cartão amarelo. Foram 2 cartões amarelos no primeiro tempo, e os 2 pro time do Ceará. Um pro David Ricardo e outro pro Matheus Felipe, que já foi embora. E agora o árbitro pegou uma falta no campo de defesa aqui da Ponte Preta. Bola pro ataque do Ceará.
Ele marcou uma falta do Luiz Felipe em cima do Eric. E foi, né? Porque o Luiz Felipe mesmo, involuntariamente, mas deixa o braço ali no rosto do jogador da equipe do Ceará. Talvez até pra compensar um pouco aquela não marcação pra cima do Lucas Mugni. Pode ser, eu não achei essa falta, mas fazer o que? Eu não sou o árbitro, né? O árbitro é o André Luiz Schettino. Schettino com K e 2 N's. Policarpo Bento. E lembrando que o ex é só um S, né? Então não é ex, é Schettino. Schettino Policarpo. É falta para o time do Ceará, se segura Macaca, 7 minutos e 40. A Ponte vence o jogo 2-0, 2 gols no primeiro tempo. Castro e Gé, vem pra bola Lucas Mugni, cruzou, segundo pau na boca do gol. Sérgio Rafael tirou a esma, hein? Ela voltou, sobrou pro Saulo Mineiro. Solta essa bola pra Janderson, cruzou na boca do gol, vem o desvio. Sai Matheus. Matheus meteu a cabeça na bola, tirou dali. Pedrão não saiu, a bola voltou, sobrou com o PV. Joga essa bola, explode no Luiz Felipe. E aí ajudando aqui no campo de defesa, pertinho da bandeira de escanteio. Chega, tira dali o Matheus Regis, a bola voltou, sobrou com o jogador que é o Lourenço, chapéu do Mugni, hein? Soltou essa bola pro David Ricardo, zagueirão tá no campo de ataque pro Mugni, cruzou na boca do gol, Pedro Rocha. Voa, dá um soco, tira dali, ela cai com o Lourenço, já tá aqui no campo intermediário, tenta fazer a volta, não consegue, a bola volta, sobra pro Bicho. Foi bem a Ponte agora, hein? Foi. Conseguiu defender bem ali, saiu jogando, depois não conseguiu manter a posse de bola. Mas bem postado defensivamente o time da Macaca. O Júlio César Guevara tá mandando um boa noite, turma do melhor futebol do interior. Vai, Carlos. Eu vou atender aqui uma solicitação. Daqui a pouco eu vou precisar de mais tempo. Pode ir, depois você me chama. Vem, Janderson. Ex-Corinthians. Janderson. Janderson. Agora 10 pra bola, 0 pro Janderson. Vai, Carlos. Vou atender um pedido aqui do nosso querido Gustavo, lá do Japão. E eu vou criar um grupo, mais um, né? Ah, não, cara. E você agora... gosta de ver o Chico pegar fogo, né? Não, peraí, eu vou explicar. Se você quer entrar nesse grupo, é o seguinte, manda uma mensagem aqui no 19 989 89 35 26. Vai lá, Marcelo. Ponte no ataque, bola com o Matheus Regis, tentou no carrinho, chega por baixo a zaga da equipe do Ceará. Vai, Carlos, resume aí a parada. Hora da Macaca News. Só para informação, tá? Só para informação, uma solicitação aí uma solicitação e um pedido do Gustavo, né, para que a gente criasse um grupo só de informações. Que o Gustavo não quer debater muito não com os pessimistas, sabe, de plantão. Então, eu achei a ideia bacana. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, manda mensagem aqui 19 989 89 35 26 e aí a gente atualiza as informações da Ponte Preta diariamente para você no grupo Hora da Macaca News. Vai lá. Então tá. Posse de bola pro time do Ceará, bola com o Lucas Mugni. Boa bola, boa. Vem cruzamento do Castilho na boca do gol. Bate na zaga da Ponte. Castro tava lá, escanteio pro Ceará, Coral. Bola passando pelos pés dos dois jogadores que entraram há pouco, Lucas Mugni e Guilherme Castilho, ao Ceará no ataque. Ceará no ataque, a bola sobrou para Lourenço, entrada da grande área, perna esquerda, bateu pro gol, foi embora. Foi lá no brinco de ouro da princesa essa bola, hein? Ela subiu, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Foi bem ele. Foi bem. Ô, Coral, antes de você girar o placar, fala uma palavra pra mim, só pra mim ter certeza. Chiclete. Chiclete. Bom, vai. E agora... É um exercício, pô. Escanteio pra Ponte, lá do lado esquerdo do campo. Como é que você fala chiclete? Chiclete. E o Marcelo? Fala, Marcelo. Escanteio pra Ponte, hein? Lá do lado esquerdo é o quarto escanteio do jogo, o segundo pra Macaca. Cara, não faz isso. Vai pra bola Ponte, 11 minutos e meio passados do segundo tempo. Depois você gira o placar. Você não vai falar chiclete, Marcelo? Chiclete. É escanteio pro time. Depois pede pro Pedro Lino falar, mas depois de escanteio. Escanteio pra... Que, gente do céu. Cara, 2025 não vai dar também. Espero 2026. O que o árbitro tá esperando lá, hein? Tá mandando esperar, hein? Fala, Pedro. Chiclete. Foi pro VAR. Foi pro VAR, é? Mas eu espero que seja dentro da grande área pra Ponte Preta, né? Será que é pra Ponte ou contra a Ponte? E agora, hein? Os jogadores da Ponte estão comemorando, viu? Ah, é?
Cara, Bom. o que será que aconteceu? Será que foi um toque de mão ali? Porque o corte... Igor Inocêncio. É oportunidade pra você pedir pra ele falar a palavra. Ô Pedro, fala chiclete aí enquanto isso. Chiclete. Vamos ver o Não lance. deu pra ouvir. Fala de novo aí, Pedro. Então tá bom já. Chiclete. Obrigado. Você quer que eu fale de outro jeito ou não precisa? Não, é do seu jeito. Eu fiquei curioso. Então tá tudo certo. Vai ser pênalti pra Ponte, hein? Vai ser pênalti pra Ponte. Essa mão levantada aí, em cima do Iago Dias, do Jean Irmer. Vai ser pênalti pra Ponte. Fala, Pedro. 21. Pênalti confirmado. Pênalti confirmado. Pelo menos é o que me parece. Pênalti pra Ponte Preta. É, rapaz, no cruzamento do Iago Dias, o Jean Irmer. Ele vai no carrinho, o Coral, com o braço esquerdo aberto e a bola bate no braço dele. Abriu a asa, é pênalti, né, Coral? Pênalti bem marcado, foi um pouco até de certa forma imprudente o Jair, porque quando ele dá o carrinho, deixa o braço pra cima no cruzamento do Iago Dias. Nada a contestar. Pênalti muito bem marcado, agora não tem Elvis. Quem será que bate, Corsato? Será Dodô. Gé? Dodô. É pra ser o Dodô, né? É, mas é o Gé que tá com a bola. Ah, cara, a gente já teve essa É, oportunidade. o batedor é o Dodô. É o Dodô. É ele que tá com a ali, ó. bola. Né? Vai, Dodô. Dodô vai pra bola. Nós já tivemos esse problema com o Gé, né? Vamos passar disso aí. Vamos lá, foi pênalti, rapaziada. Ah, cara, hoje isso aí é pênalti, né? Por exemplo, no jogo do final de semana, no jogo da Ponte Preta no final de semana, não deram, na minha opinião, dois possíveis pênaltis pra Ponte, né? Que normalmente os caras dão. É pênalti. Pênalti pra Ponte, Dodô. Quando o Elvis não tá em campo, ele é o batedor da Ponte Preta. Vamos pra rede, Dodô. Vamos fazer o terceiro gol pra garantir aí esses 3 pontos. 14 minutos passados do segundo tempo. Pênalti marcado pelo VAR. Dodô vai pra bola, autorizado. Richard é bom pra pegar pênalti. Goleiro da equipe do Ceará. Dodô autorizado, olha fixo pro goleiro Richard, que se movimenta no meio do gol. A Ponte pode ter a possibilidade de fazer o terceiro. Dodô, perna direita, bateu pro gol. Já era. Gol! É da Ponte, é do Dodô! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Richard foi pro lado direito, o Dodô jogou no canto esquerdo do goleiro. Nem no retrato vai sair o Richard. Dodô pode comemorar a festa toda sua da torcida da Ponte. É, goleirão Richard. Essa não deu pra você, amigão. De novo já era pela terceira vez no jogo. Tá no fundo da rede. Assim que eu gosto, Dodô. Amostradinho, terceiro gol da Ponte. Macaca 3, Vozão 0. Ah, meus amigos, por essa, nem o futuro esperava. A Ponte vence o jogo, 3 para Macaca, 0 para o Ceará. O detalhe, a selfie do gol bem na sua frente aí, Pedro Lino. Dodô, bola para um lado, goleiro para o outro. 3-0 para Macaca. E antes do pênalti, o Richard, goleiro do Ceará, perguntou quanto tempo tinha de jogo. Tá aí, Ponte Preta 3, Ceará 0, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A Ponte faz o terceiro gol de pênalti marcado pelo VAR. Pênalti que, na opinião de todos, aconteceu, mas é lance de VAR. A Ponte Preta vence o jogo. Meu comentarista, e aí, Carlos? O Ceará havia voltado melhor que a Ponte, né? No jogo. Havia voltado melhor que a Ponte Preta no jogo, o time do Ceará, né? Mas aí, num contragolpe, o Iago recebe a bola em profundidade e vai para fazer o cruzamento. Aí o Jean Irmer, que tá como zagueiro, né? Foi com o bração levantado, a bola pega no braço dele dentro da grande área. Pênalti para a Ponte, o Dodô foi para a bola e acabou fazendo o terceiro gol para a Ponte Preta. O resultado, Marcelo, é justo. A Ponte vence e vence bem o Ceará 3-0. Chamou, falou, Pedro. No momento que alguns torcedores do Ceará já estão deixando o estádio Moisés Lucarelli. É verdade, hoje, né? A informação.
A torcida do Ceará, é claro, poderia comparecer ao estádio, né? E aí os torcedores já estão indo embora. A ponte vem, já informação do Coral. Campo de ataque pela direita, Matheus tocou pro Dodô, devolveu, linha de fundo, ponto futuro, cruzamento rasteirinho na boca do gol. Tem que caprichar nessa Mas já bola, tava impedido isso aí também, viu? Já tava impedido. Vai, Coral. Dodô não marcava desde o dia 11 de maio, no empate contra o Operário pela 4ª rodada em Ponta Grossa. Este foi o 5º gol dele em 18 jogos pela camisa da Ponte Preta, se tornando então a sua temporada mais artilheira da carreira desde que se profissionalizou em 2022. Agora 5 gols pela Macaca. Dodô, de apenas 23 anos de idade. Olha o Ceará, campo de ataque pela direita, Saulo Mineiro, jogou na boca do gol, se joga na bola. Matheus Silva fez como nosso coordenador, Carlos Corsato, que vai narrar o derby no domingo, se jogou, foi feliz, cortou, escanteio pro Ceará. Coral, vem ali o Castilho, né? Pela ponta direita, tenta desesperadamente diminuir o prejuízo, a equipe do Ceará. Castilho na bola. Castilho vai pra bola, ele é bom nas bolas paradas, autorizado, Guilherme Castilho, base do Galo, chuveirou na boca do gol, Sérgio Rafael meteu o cabeção na bola, voltou, sobrou, Mugni jogou na pequena área, sai Pedrão e escapou dele, voltou, sobrou, ainda bem que estava atento por ali. O Luiz Felipe meteu o pé na bola, tirou, tocou pro Gé, campo de defesa, vai trabalhando bola para Dodô, deu a bola pro Iago Dias, joga essa bola no campo de ataque, chega a zaga da equipe do Ceará. Chega a zaga da equipe do Ceará, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos lá, rapaziada, aqui no YouTube, chegamos a quase 50. Eu quero a participação do ouvinte, eu quero você participando com a gente. Renato dos Santos está com a gente. Quero uma camisa da Macaca, eu também quero, Renato. Luiz Cima, se a Ponte Preta jogar com esta garra para o derby, vamos vencer, vocês não acham? Transportes Dangar, Dodô, artilheiro da equipe, seguido por Gabriel Novas. 3 gols cada, Gabriel Novaes. Deixa eu ver quem mais. Neucilo Cato, vence e convence. Fábio Fernandes, excelente partida da Ponte. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marcelo Borges, o Renato dos Santos, ele não fala, mas escreve. Chiclete. Valeu, um abraço pra você, Renato. Tamo junto. Renato dos Santos, ele tá no Matão, interior de São Paulo. Boa noite, Carlos Corsato. Renato e Verinha, em Matão. Dá boa noite pra ele, Carlos. Renato, grande abraço pra você, pra Verinha. Muito obrigado e vai, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, tá 3-0. Vamos compartilhar, se inscreva no canal Futebol Interior, seja bem-vindo, use, abuse e participe. A Ponte estava no campo de ataque, perde a bola e aí é obrigado a fazer a falta o Matheus Silva. Será que vai tomar cartão? Será que ele vai tomar cartão? Porque ele mata o contragolpe. Tô só na bronca mesmo. O Ceará foi bater, mas não tá valendo nada isso, viu? Tá valendo nada disso. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Coral, tem os bancários da Ponte aí, passa pra gente, por favor. O William, goleiro, o Edson, zagueiro. Segue aí, Marcelo. Vem o time do Ceará, campo de ataque com o Eric, Puga, pau nele, falta. Luiz Felipe fez a falta, vai tomar cartão. Cartão pro Luiz Felipe. Vai ser substituído, viu? Luiz Felipe não aguenta mais nem andar, cara. Vai, Coral. O amarelo pro Luiz Felipe, camisa 14, voltando de lesão. Hoje não jogava desde abril, se recuperou de uma lesão na coxa. Banco da Ponte tem William, Edson, Dudu Vieira, Guilherme Beleia, Emerson, João Gabriel, que pode entrar na vaga do Luiz Felipe, Everton Brito, Lucas Bochecha e também Zé Mário. Esse era jogo pro João Gabriel, né? Eu sei que tudo pode acontecer no futebol, viu, gente? Ou pra tentar recuperar o Zé Mário. Pera aí que o Pedro tá chamando. Fala, PL! Vem Dudu Vieira, do time da Macaca. Nenhum e nem outro, cara. É inexplicável um negócio desse, Vocês da imprensa, a gente não sabe nada de bola. O cara perde a vaga no time titular, quebrando um galho na lateral direita. Vai, Pedro! Saiu o número 14, Luiz Felipe, e entrou o número 5, Dudu Vieira. Saiu o Luiz Felipe com a 14 e entrou o Dudu Vieira com a camisa número 5. Agora é a pergunta que não quer calar. Ele vai pra lateral direita ou ele vai pra lateral esquerda? Ele vai pra lateral direita. Aí é improvisar, aí é improvisação da improvisação, né? E vai tirar o Igor Inocêncio, que tá fazendo um partidaço do lado esquerdo? Não. Você sabia que o Dudu Vieira tem parente francês, né? Aí chamam ele de Dudu Verrat. Cara. Hoje tá difícil, cara.
Mas você que tumultuou a transmissão, Foi? Tá? Foi. Estamos ganhando, né, cara? 3-0, né? Ih, o Ceará vai fazer um pacote de alteração aí, hein? Vamos lá, Facundo Castro com a 7 e o 45, Kaique. Vamos lá, o primeiro é o 73, vai embora o Saulo Mineiro. O que tava com a Entra troca de nadador. o 45, Kaique. Saulo Mineiro vai embora com a 73. 45, Kaique entrando. E a outra mudança vai embora o 77, Janderson. Para a entrada do 7. Só vale 7, hein? Facundo Castro. Janderson vai embora com a 77. Entra o 7. Facundo Castro na equipe do Ceará. São 4 modificações do técnico Wagner Mancini, que depois do jogo de hoje, não sei não, hein? E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 23 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B. Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte vence, o Ceará perde. 3 para Ponte, 0 pro Ceará. Vem Ceará, campo de ataque, a batida pro gol. Espalma o goleiro, voltou, a bola vai entrando, toque! Já era! Gol do Ceará! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Num bate-rebate dentro da grande área depois da cobrança de falta. A zaga da Ponte Preta afastou mal. O time do Ceará pegou o rebote, a bola para dentro da grande área. O toque na pequena área para morrer no fundo da rede. Desconta o Vozão. Desconta o Vozão. Número 45, né? Foi o Kaique? Isso. Kaique, o nome do gol. Agora a Ponte Preta 1, 2, 3, Ceará 1. O detalhe, a selfie do gol aí, Coral. Precisa de apenas um toque para fazer o gol. Que estrela do técnico Wagner Mancini, principalmente do Kaique, o camisa 45 do Ceará, que tinha acabado de entrar há menos de um minuto. Primeiro, uma ótima defesa do Pedro Rocha, mas do rebote o chute cruzado. Kaique desvia, fazendo apenas o terceiro jogo dele pelo time profissional do Ceará. E o primeiro gol dele na carreira como atleta profissional. Diminui o Ceará no majestoso com o Kaique. Agora no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 3. Ceará 1, Kaique, autor do gol. Eu girei o placar, tava 3-0, agora tá 3-1. Carlos, você fala desse gol e fala também do placar ao vivo, aí fique à vontade. O VAR deu uma olhada, né? Mas o Jean Imer, que participa do lance, na verdade ele não participa, ele deixa a bola passar, né? Mas é isso, a Ponte tá com 3-1, a vantagem ainda é muito boa, né? Temos mais 20 minutos de jogo, mais acréscimos, né? A vantagem ainda é muito boa, mas o Ceará vai todo pro ataque agora. Perdido de 3, perdido de 50, né? Então a Ponte tem que tomar cuidado aí. E tá na hora do Nelson mexer também, né? Não mexeu ainda o treinador da Mexeu Ponte Preta. sim, Dudu Vieira só. Só o Dudu Vieira. E o Dudu Vieira entrou na lateral direita, né? O Igor Inocêncio continua, não teria por que tirar o Igor lá da esquerda, né? Verdade. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E a Ponte estava no campo de ataque, perdeu a posse de bola. Vem o Facundo Castro, campo de ataque. Sai da ponta, vem pro meio, se segura aí, Ponte. O time do Ceará tenta diminuir, passe errado. Agora, a Ponte precisa dar uma segurada aí. Não sei se você fez toda a plástica da transmissão já, Marcelo. Mas a Ponte precisa dar uma segurada aí, principalmente no esquema tático aí. Porque, por exemplo, a Ponte tá com 3-1. Quem precisa ir desesperadamente pro ataque com quase todas as peças é o Ceará. E não a Ponte Preta. A Ponte não deve, né? Motiva agora, por exemplo, cartão pro Matheus Silva. A Ponte não deve, em momento algum, se expor ao contragolpe do Ceará. Não tem porquê isso, né? Ponte Preta tomar contragolpe do Ceará. E mais um cartão no jogo, né, Coral? Matheus Silva, segundo cartão para atletas da Ponte Preta, amarelado, o zagueiro número 4 da equipe da Macaco. Uma informação rapidamente, Marcelo, sobre Facundo Castro, o jogador, o atacante uruguaio da equipe do Ceará, 29 anos de idade, primeira temporada no futebol brasileiro, completando hoje o seu 19º jogo pela equipe cearense, um gol marcado, uma assistência. Estava no futebol chileno, defendendo o O'Higgins. Tá bom.
É falta pro time do Ceará. E bola parada hoje até que a Ponte não tá tão ruim, mas o Castilho pega bem na bola. Tá todo mundo se pegando dentro da grande área. Vamos segurar a Ponte. Vamos segurar a Ponte. A vantagem, como disse o nosso coordenador, comentarista / âncora, Carlos, é boa, mas é bom evitar a fadiga. São 2 da barreira, Matheus Regis e Dodô. A falta aqui pelo lado esquerdo. Ele vai dar toda a pinta que vai jogar direto pro gol. Jogou na boca do gol. Pedrão pra ficar com ela. Meu Deus, tem um monte de gente na frente, essa bola é difícil, né, Coral? Batida fechada, tanto quanto perigosa, mas estava bem atento no lance. O Pedro Rocha fez a defesa, segue 3-1 Macaca. O Edilson Roberto falha a bizonha do Emerson, tá na hora do João Gabriel, tá dizendo ele. Mande a sua mensagem aqui no YouTube. Já tá do lado esquerdo do Dudu, hein? Já tá do lado esquerdo do Dudu. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Iago. O Matheus Regis tá no centro, ele tocou pra ele, passa por ele, vai sobrar pro Gé. Toca pro Matheus, Gé. Toca pro Matheus, tocou, bateu pro gol, desvio, quase! Bate no PV, vai embora! Escanteio pra Ponte, Pedrolino. Escanteio pra Macaca, a jogada começou com o Iago Dias, que cruzou pro Matheus Regis, sobrou pro Gé. Já bateu, escanteio pra Macaca, Igor Inocêncio. Segue 3 pra Ponte Preta, 1 pro Ceará, Corsato. Quinto escanteio no jogo, segundo pra Ponte. A Ponte Preta tenta fazer o 4º gol no jogo. O Ceará perdia por 3-0. Acabou de fazer o seu gol. Kaique foi pra rede. Na marca de 23, estamos com 28. Quem sabe mais um gol na cobrança de escanteio. Já já você fala, Pedro. Já já você fala. Vai pra bola ali o Igor Inocêncio. Mas que demora, hein? Que demora. A bola tava fora do círculo ali. Fala, Pedro. Cartão amarelo pro preparador de goleiros da Ponte Preta. O Lauro. Ei, Lauro. Na verdade é pro preparador físico, né? Não é o Lauro, não. É, o preparador físico. É, o preparador físico. Alguma coisa ele falou no pé do ouvido do Bandeira lá que o árbitro não gostou. Vai pra bola Igor Inocêncio. Então deixa eu mostrar meu cartão amarelo aqui pro preparador físico ali da Ponte Preta. Igor cruzou na boca do gol, toque de cabeça, espalma o goleiro. Que defesa do Richard e que pancada do Castro, hein, Pedrolino? Belíssimo cruzamento do Igor Inocêncio, cabeçada do Castro. Pessoal, segue você, Corsato. Vem pra bola, escanteio pro time da Ponte Preta, marca de 29. Igor Inocêncio hoje tá acertando os cruzamentos. A cobrança de escanteio também. Chuveirou na boca. Eita! Não sei não se essa bola não bateu na mão do zagueiro. Veio o rebote, o chute pro gol. Espalma o goleiro. Dudu Vieira, rapaz, da intermediária. Um mini míssil aleatório. Ela subiu, quase engana o goleiro. Ele foi pra ela, fez outra boa defesa, escanteio pra Ponte. Mas tem um lance ali, um lance duvidoso, hein, Pedrolino? Outro cruzamento do Igor Inocêncio, a zagueirada do Ceará tirou a bola, sobrou pro Dudu Vieira, belíssimo chute de fora da área, o Richard defendeu e o árbitro está ouvindo o VAR, agora segue o lance, Corsato. Vamos aguardar. Igor Inocêncio ajeita a bola com todo carinho. A Ponte Preta teve 2 chances, uma de muito longe, que pombo sem asa. Pegou o Dudu Vieira, quase 30, vai marcar 30. Segue o jogo, então o escanteio vai ser cobrado 30 minutos passados desse segundo tempo. 12ª rodada, Campeonato Brasileiro para você, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM 87.9 no seu rádio. Igor chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Ceará, tira dali. Agora tem que cuidar porque o Eric Pulga é ligeiro, é rápido. São Paulo quer o menino, número 16, ele que era do Ferroviário, soltou essa bola para Guilherme Castilho, lado esquerdo, cruzou na boca do gol, Dudu Vieira, perna esquerda tira, ela volta, Castro chega na recuperação. Que partida do Castro hoje, hein? Olha que partida, o jogo não terminou, né? Mas que partida do Castro hoje. Posse de bola pro time do Ceará. Ceará tenta fazer o gol aí pra chegar ao segundo no jogo, pra diminuir. A Ponte vence o jogo por 3-1, 2 no primeiro tempo. Castro e Gé no segundo tempo, Dodô de pênalti. O Ceará descontou com o Kaique agora há pouco. A bola vem de novo, campo de ataque, a zaga da Ponte divide, ela sobra, volta, fica na entrada da grande área, Dudu tira, aí chega a zaga da Ponte, mete o pé na bola, tira dali. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ceará vem de novo, campo de ataque. A bola vai entrando, passa, vai embora. No toque de cabeça do Facundo Castro. Olha, ia ser um gol meio que espírita. Ele cabeceou, pra mim, pra tentar jogar essa bola de novo na pequena área. A bola estava saindo ali da pequena área e ele cabeceou, ela tomou uma curva, rapaz, e caiu atrás do gol do Pedrão.
Quase um gol meio que espírita aí, hein, Coral? Jogada toda estrangeira agora pelo Ceará, o cruzamento da esquerda para a direita do camisa 10 do argentino Lucas Mugni na segunda trave. O uruguaio Facundo Castro testou consciente, tentando encobrir o goleiro Pedrão, quase, por pouco não faz o segundo o Ceará. Vai mantendo a vantagem no placar, a Ponte Preta 3-1 para Macaca. O Cauã Alves está dizendo aqui no chat que o Ceará vai empatar, 3-3. Não. O Transportes Dangar, jogão de bola, o Ceará melhorou e a Ponte continua forte. O jogo realmente é muito bom. É o seguinte, o Ceará ataca, né? E a Ponte não desistiu do jogo. O que eu coloco aqui pro lado da Ponte Preta, e não dá para aceitar, por exemplo, é tomar esse contragolpe que tomou agora, né? Tem que postar mais jogadores na defesa. Esse tipo de contragolpe não dá para aceitar com o time ganhando de 3-1 em casa. É isso, vai ter alteração na Ponte aí, né, o Pedro Lino? Isso mesmo, saiu o Emerson Santos com a camisa número 8 e entrou o número 18, Emerson. Os dois são Emerson Santos, né? Portanto, saiu o Emerson Santos e entrou só o Emerson. É isso, portanto, o Emerson 18 na vaga do Emerson Santos. É mesma função, mesma posição, né, Carlos? Sim, troca um volante por outro, o técnico Nelson Batista. O Emerson sai estafado, né? Jogou muita bola, jogou bem. O jogo não terminou ainda, como você falou, mas o Emerson já foi embora, né? Jogou muito bem, é homem de confiança desse time da Ponte Preta. Troca um volante pelo outro. E vai jogar o derby, né? Tá pendurando. Ponte pra dentro da grande área. Bicicleta do Gera, sobrou pro Matheus Regis. Quase ele conseguiu dominar. Faltou força no pé, hein, Matheus Regis. A bola sobrou com o Facundo. Solta essa bola, campo de ataque. Tenta achar aqui o Kaique, ele que fez o gol de honra da equipe do Ceará. Bola com o Sérgio Rafael. Recua, toca pro Pedrão. Pedrão devolveu, tocou essa bola pro Sérgio Rafael. Tira daí, Sérgio Rafael. Tira daí, Sérgio Rafael. Jogou essa bola na frente. Emerson bateu na bola. A bola voltou, sobrou ali com o Matheus Regis. Fez a finta pra cima na marcação. Pensa, são dois jogadores do Ceará. Um deles é o Lourenço. A bola voltou pro time da Ponte Preta. Domina por ali o Castro. Toca a bola para Dodô. Bateu na bola. A bola voltou, sobrou. Chega, dá o bote na bola. O Emerson. A bola volta, sobra para Lucas Mugni. Aí a Ponte recupera de novo. Vem com o Emerson. Dominou, lançou, tocou. Era pro Gé. Zaga tira, a bola volta, sobra pro Gé. Opa! PV. Fez a falta, tá parado o jogo, pau nele, falta pra cima do Gé. E é isso que a Ponte tem que fazer, né, cara? Você tem que parar o jogo. A Ponte tem que parar o jogo. Não pode entrar na correria do Ceará. O Ceará fez um gol e tomou um gol, mas é fato que o Mancini, com as alterações, ele melhorou o time. Claro, o Ceará ficou exposto, né? Mas ele melhorou o time. E eu insisto, a Ponte tá ganhando o jogo por 3-1, mas não pode, em casa, tomar esses contragolpes ganhando de 3-1. Tem que tomar cuidado e tem que postar melhor o time. Quando nesse momento, a gente que está acompanhando o jogo aqui, a imagem, né? Enche a tela o nosso Pedro Lino. É pose de modelo, né? Mas que fase, né, cara? Que imagem bonita. Falta pra Ponte Preta. Vai pra bola Igor Inocêncio. Aí é por sua conta, cara. Igor Inocêncio. Vai pra bola, só um na barreira. Não tá confiando no Igor, o goleirão, Richard não. Vai direto. Jogada combinada, jogou na boca do gol dentro da grande área. Vem o toque de cabeça, sobe Richard. Com ele o Castro. Castro. Evita ali que o jogador do Ceará faça a reposição. Podia ter tomado até o cartão, né? Mas não valeu isso aí, viu? Porque ele marcou a falta, né? Mas ele não fez nada. Ele marcou o impedimento. Não, ele marcou a falta. Olha lá, o Castro não fez nada. Não, ele marca a falta do Castro em cima do Richard. Ele levanta o braço esquerdo, né? Então a bola tem que ir pro chão. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 35 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. 12ª rodada no majestoso. Peraí, porque vem pro campo de ataque de novo o time do Ceará. Bola pra dentro da grande área. Tira daí, Iago Dias. Tira daí, Iago Dias. Ele tirou, a bola sobrou com o Jack no campo intermediário. Passados 35 e 50, quase 36. O placar FI aponta. A Ponte Preta tem 3. O Ceará não tem nada. Conta aí, Carlos Corsato. Bom, tem gol no jogo do Curitiba contra o Amazonas. Gol do Amazonas. 1 pro Amazonas, 0 pro Curitiba, o Amazonas. A Ponte que não vença não, que não trate de vencer esse jogo não, porque o Amazonas está ainda ao mesmo número de pontos
da Ponte Preta nesse momento. A Ponte está passando o Amazonas aqui no número de gols feitos. 1 para o Amazonas, 0 para a Ponte Preta. Com esse resultado, a Ponte, a 13ª colocada, 15 pontos. O Amazonas tem 15 pontos na 14ª colocação. Lembrando que na sexta-feira tem Brasil e Paraguai, 10 horas da noite, pela Copa América 2024. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Informação, Pedro Lino. Substituição nos dois lados. Na Ponte Preta saiu 77, Matheus Regis, e entrou o número 25, Lucas Bochecha. Saiu Matheus Regis com a 77, e entrou o 25, Lucas Bochecha. No Ceará, saiu 97, Lourenço, e entrou o número 82, Caio Rafael. Saiu Lourenço com a 97, e entrou o 82, Caio Rafael. O Coral, e teve o jogador do Ceará que foi expulso, né? Eu fiquei com a impressão de que foi o preparador físico que foi expulso. Eu vou até checar aqui, mas pra mim foi o preparador físico do Ceará. E o Ceará dentro da grande área, a bola voltou, sobrou pro time do Ceará, se joga na bola, Castro. Que partida do Castro hoje, rapaz. Ele tira, mas estava impedido. Depois vamos confirmar aí, porque eu vi ele dando cartão pro jogador que estava indo lá do banco de reservas da equipe do Ceará, né? Mas a informação aí depois o Coral traz, ou então até o Pedro Lino lá no Majestoso. Mas subiu um cartão vermelho lá pra alguém do Ceará. Eu acho que não foi o jogador, porque o jogador estava voltando após o aquecimento e foi a 5ª substituição do Ceará. Então já não entraria de toda forma. Mas vamos checar. Se o Pedro conseguir essa informação lá também, ajuda. E a Ponte Preta ainda, o Nelsinho mais uma vez não faz as 5 alterações, né? Não, agora não pode fazer mais. Pode fazer mais. Ele fez uma em cada mexida. Cada mexida, trocou 3. A Ponte vai ficar com 2 jogadores ali que poderiam entrar. Ele dá uma segurada no time aí para tentar até dar uma tapada nesses buracos aí que eu falei, né? Esses buracos que a Ponte Preta tá liberando aí pro time do Ceará. É perigoso. Agora tem uma falta aqui do lado esquerdo do campo, falta do Iago Dias, vem bola aérea na zaga da Ponte, mas o Nelsinho tá vendo aí que a Ponte tá deixando buraco pro time do Ceará. O Matheus Regis fez um bom jogo, mas ele tenta dar uma segurada no time aí, mas eu confesso, Marcelo, vou mais uma vez dizer aqui, a minha crítica pro Brigatti e também faço crítica pro Nelsinho. O futebol hoje é muito físico, você não pode despender de 2 alterações. É isso, e esse Eric Pulga é muito bom jogador. Se São Paulo contratar, olha, vai contratar um excelente jogador, mas ele é muito ator, né? Foi falta, mas pelo amor de Deus, hein? Fosse o que ele imaginou ali, tinha que ser expulso e preso o Iago Dias. Castilho, vai pra bola, jogou direto na boca do gol, nas mãos do Pedro Rocha. Tranquilo, sai do gol, fica com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aqui vem pro campo de ataque o time do Ceará, Vinha. Castro chega, mete o pé na bola, tira, joga essa bola no campo ofensivo. Era pro Gé, lado direito, a bola sai, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Ceará. Se ligado com a gente, seja bem-vindo. Lembrando que na sexta-feira tem a Hora da Macaca. Pré-derby, pra gente falar muito do derby, 207, transmissão aqui dos canais Futebol Interior, domingão, 5 da tarde, a nossa transmissão começa, vamos ver esse lance aqui, Kaique invadiu a grande área, fez a passagem, chega por baixo, Matheus Silva, cara, esse Kaique aí é liso, hein, velho, é grandalhão, mas é liso, fez o gol e tá dando um trabalho danado, hein, Coral? E só 19 aninhos pro garoto, viu, Marcelo, boa jogada ali pela ponta direita, de escola, um escanteio pra equipe do Ceará. Vem bola aérea na zaga da Macaca que vai fazer a cobrança. O 99, Guilherme Castilho. O jogo tá aberto, viu? O jogo tá aberto, 3-1. Lucas Mugni pede a bola ali, o Gandula não dá. E ele faz o sinal do relógio lá, solicitando o acréscimo. Agora o Wagner Mancini diz da demora do Gandula desde o primeiro tempo. Jogo parado, 3-1. E o Wagner Mancini faz com a mão esquerda pelo menos 5 minutos, mas vai ter mais. E olha pra onde a bola foi, né? Vai ter mais. Arremessou ali, misericórdia. Vai ter mais de 5 minutos, né? Vai ter mais de 5 minutos. Eu não sei, eu acho que esse negócio aí não vira muito, não. Você não precisa devolver tão rápido, mas devolve a bola, pô.
né? Não deixa o juiz perceber que você tá fazendo cera. Mugni vai pra bola, perna canhota, é o escanteio pelo lado direito. Vamos segurar a Ponte Preta, vamos segurar a Macaca, sobe, a zaga da Ponte tira, ela bate no Gé, voltou, sobrou de novo pra ele, pro Mugni, vai jogar, entrada da grande área, pro Castilho de primeira. Continue assim pro resto da vida. Meu pai amado, Castilho, fiquei com vergonha por você agora. Que é isso, hein, Coral? Ah, eu queria entender o que passa na cabeça do atleta fazer um troço desse, né, Marcelo? Falando bem a verdade, porque ele pede a bola, né? Ele faz assim, ó, levanta o braço. Aqui! Aqui! O Mugni lança a bola, dá uma pataquada dessa. Imagina o torcedor do Ceará, rapaz. Informação. O Mirassol anunciou a contratação de Zeca, lateral direito, que serviu a seleção brasileira, estava no Vitória, jogou no Santos, Internacional de Porto Alegre, é reforço do Mirassol para a sequência da temporada. É bom jogador. Vem de novo o time do Ceará, bola para dentro da grande área. Pedrão foi para ela, escapuliu dele. Aí chega na recuperação a zaga da Ponte Preta com o Emerson. Tira essa bola, escapuliu do Pedrão. Voltou com o David e Ricardo. Vem pro campo, ele tá 42. 42, haja coração, a Ponte vence 3-1. Mas o Ceará insiste, persiste, não desiste. Bola aqui pro campo de ataque pelo lado esquerdo. Chegou na bola, o Iago deu sorte agora, hein? Que ele bateu contra o PV e a bola bateu no PV, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem aqui pro YouTube Futebol Interior, você que tá junto com a gente, obrigado pela audiência. Vamos que vamos, mande a sua mensagem. Meu YouTube tem hora que buga, para de vir mensagens, cara. Para de vir mensagem, então eu tenho que sair, tem que entrar de novo. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de ataque, a zaga do Ceará chegou, tirou, a bola voltou, sobrou, é pro time do Ceará, vem por ali com o jogador que é o Caio Rafael, jogou na frente por baixo. Preciso, Dudu Vieira, sai jogando pra Macaca, mas na hora do passe passou errado, a bola sobrou com o Castilho, já público e renda no estádio Moisés Zuccarelli, posse de bola para Lucas Mugni, domina essa bola pro time do Ceará, solta a bola para Jean Irmer, a Ponte que tinha como capitão o Emerson, né, ele não tá mais no jogo, daqui a pouco a gente confirma quem é o capitão da Ponte, é o Pedrão, né? Silva. Ah, Matheus Silva. E bola pra dentro da grande área, Mugni, cruzou na boca do gol, Igor Inocêncio tira. E comemora como se tivesse feito um gol, porque tava ali na boca da botija o Facundo, o Castro deles. Boa chegada do Igor Inocêncio, é lateral, posse de bola para o time do Ceará, vai para a bola Ray Ramos, ele enxuga a bola, vai jogar essa bola dentro da grande área, não, tocou curtinho pro Mugni, olhou para dentro da grande área, Bochecha encosta na marcação, ela sobra com o Castilho, tocou pro Caio, perna canhota, chuteira vermelha para ele, trabalhou com o Eric, pro Caio, bateu pro gol, ela vai embora, tiro de meta pro time da Ponte, público e renda no Majestoso, vai Pedro Lino. Público total, 3.538. 3.538 para uma renda de R$ 73.420. Público total, 3.538 por uma renda de R$ 73.420. Tá certo então, 3.538, vem Ponte Preta, campo de ataque, bola do Emerson, tocou pro Dodô, boa bola pro Gé, lado esquerdo, são dois jogadores da marcação, ele para, pensa, Dodô tá pedindo dentro da grande área, o Bochecha tá por lá também, vamos ver, se vira aí Gé, tenta descolar o cruzamento, mas a bola bateu por último nele. O Corsato. Respingou nele, foi embora, tiro de meta pro Ceará, vai Carlos! Menor público de todos os jogos da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro é esse de hoje, entre Ponte Preta e Ceará. E interessante, né? Claro que a Ponte vem de uma derrota, mas é um jogo que a torcida, né, deveria estar mais presente, porque o próximo jogo é contra o Guarani, né? Mais 7, 52. Ainda bem que tá 3-1. Tem jogo e a nossa enquete aqui encerrada, 75% da nossa audiência dizendo que a Ponte Preta vence o jogo, foram 111 votos. O Transportes Dangar tá dizendo aqui, deixa eu ver esse lance, Dudu Vieira bate na bola, ela chega pro Eric, Pulga deixa sair, escanteio para eles. O Transportes Dangar diz o seguinte, Castro, Igor, Sérgio, impecáveis, bateu rapidinho o escanteio, bola com o time do Ceará, PV tocou pra ninguém, hein PV, meu pai amado, bola com o Dudu, saiu jogando, demorou pra tocar, aí vai sofrer a falta. Não, o árbitro não deu a falta não, deu lateral pro time do Ceará, ruim pra nós, e a Ponte tá desgovernada, bola pro Pulga, cruzou na boca do gol, sobrou, voltou, sobrou pra ele, tenta tirar daí a zaga da Ponte, tenta tirar daí, mas essa bola já saiu. Rapaz, que lambança dos dois lados. Como é que ele marca o impedimento do próprio cara? A bola vem do cara da Ponte. Não, mas tá impedido. Então, né? Ah, mas a bola vem do cara da Ponte, pô.
Não, errou, pô. Errou, Bandeira. Ou ele deu saída de bola. Né? Ele não pode ter dado impedimento. Deu, olha lá, o Wagner Mancini questiona isso. Meu pai, ó, eu vou falar pra você, cara. Ele deu impedimento, olha lá. Meu Deus. Como é o nome do cidadão, número 2? O Augusto Magno de Ramos. Errou, hein? Errou, porque a bola veio da Ponte Preta, né? Ele poderia se salvar falando, eu dei saída de bola. E é o que reclama a comissão técnica do Ceará. Ó. Rapaz. Cara, mas que erro primário isso aí. Que fase, volta pra escola de árbitros. Vem o time do Ceará, que bola do Mugni pro Facundo Castro dentro da grande área, vai pintar o segundo gol, Bochecha! Rapaz, nós estamos ganhando o jogo de 3-1, mas olha, vou falar um negócio pra você, hein, Coral, só dá os homens, hein? Tá perigoso, até comentei há pouco, ainda bem que tá 3-1, porque se tivesse 3-2, Corsato já estaria sem cabelos por aqui. Eu já tô. Escanteio pro time do Ceará e o Gandula demora pra devolver a bola pro time do Ceará. 47, o árbitro prometeu o jogo até 52. Lucas Mugni vai pra bola, jogou rapidinho, tocou, curtinha essa bola pro jogador que é o Facundo Castro. Vem bola de novo pra dentro da grande área, toca de cabeça, Sérgio Rafael. Domina na coxa, perna direita despacha pra correria do Dodô. Vai disputar essa bola ali com o Raí. Vamos, Dodô, sem falta, Dodô. Bola da Ponte. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. Fica desconcertado, Raí. Ele fica pesaço da vida. E ele tem que tomar cartão, porque ele foi... A bola, se mostrar, ele vai ficar com vergonha. Porque se mostrar de novo aí, a bola pega claramente nele. Ele tava pedindo a falta, né? Que não foi, né? Do Dodô. Lateral pra Ponte. Vamos segurar essa bola no ataque, meu povo? Vamos segurar essa bola no ataque, Gé? Vai pra linha de fundo, tenta o cruzamento, jogou dentro da grande área, chega a zaga, tira, volta, sobra pro PV aqui no campo de defesa pro time do Ceará. Dodô dá o bote, ganha pra Ponte, a bola sobrou com o Castro. Vai jogar dentro da grande área, não tem ninguém lá. E aí fica fácil nas mãos do Richard. Sai do gol para fazer a defesa. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Sexta-feira confirmada. Portanto, 8h30 da noite, pré-derby. Hora da Macaca no canal Hora da Macaca. Obrigado você que tá junto com a gente no YouTube Futebol Interior. Você que tá na Valinhos FM, saiba que é muito bom ter a sua companhia. Eu sou o Marcelo Corsato, comigo Carlos Corsato, Wendel Coral, Pedro Lino. E também, é claro, o nosso Felipe Marques. Bola pra Ponte, lado direito. Será que chega? Não saiu não, Bandeira. Mamãe, cara. Meu Deus, agora foi o Marciano da Silva Vicente, hein? A bola não saiu, não. O Geia livre ali pra invadir a grande área e deu saída de bola, posse de bola pro time do Ceará, domina por ali o David Ricardo, sai jogando, é habilidoso, tocou a bola pro Pulga, aí chega por ali o Castro, bate na bola, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Ceará, campo de ataque, 48:50, quase 49, temos ainda 3 minutos e 5 segundos de jogo, bola pro time do Ceará, bola enfiada aqui no campo de ataque pela esquerda, chega Dudu Vieira, tira, afasta, mal sobrou pro Pulga, cruzou na boca do gol, sobe, Igor Inocêncio tira, volta, cai pro Facundo, deu a bola pro Lucas Mugni, dominou, Raí, bateu pro gol, Raí. Ah, meu filho. É que o teaser acabou. Acabaram os teasers aqui dos canais de futebol interior. Porque senão eu ia chamar hein, Coral? Mas precisa treinar a finalização o time do Ceará, hein? Misericórdia. Você tá preocupado com o Ceará? Eu mesmo? Não, mas umas 3 bolas aí que Jesus Cristo. Olha, o jogo ficou muito bom e aberto. Pra quem gosta do futebol, né? Olha... Nenhuma das equipes, né? A Ponte Preta, por exemplo, ela não abdica de atacar, mesmo ganhando o jogo por 3-1. Para deixar o comentarista preocupado, porque abre espaço pro time, ok. Mas a Ponte não abdica do ataque também, não. Castilho, eu tô querendo dar uma de Theo José, mas não sei não, hein? Bola pra dentro da grande área e quase se confundiu o Matheus com o Pedrão. Chega Sérgio Rafael, tira. Meu Deus, o Matheus Silva encarnou o Foquinha e saiu jogando de cabeça ali, porque olha... Quase uma lambança. Voltou pro time do Ceará lá pelo lado direito. O Vozão insiste, persiste, não desiste. Caio, descolou o cruzamento na boca do gol. Sobe Dudu Vieira. A bola bate por último no Pulga. Era escanteio, viu? Pra mim era escanteio. Mas o árbitro deu tiro de meta bom pra nós, viu, Coral? A jogada que começa ali com o Matheus Silva pra grandes emoções, né? Deu 2, 3 cabeçadas, tirou do Pedro Rocha a sequência ali no cruzamento. Só ver agora no replay... A bola seria escanteio mesmo. E deu tiro de meta, mas pra mim errou. Eu quero falar que não perde mais, viu, Carlos? Posso falar, comentarista? Eu dou uma segurada aí, né? Falta 1 minuto e 15, pô. Pra Acabou. terminar. Acabou. Posso falar? Não dá uma de Theo José? Nada mais tira a vitória da Ponte Preta. Não perde mais? Não perde.
Não perde mais. E não toma nenhum segundo gol. O Coral Sorriso do Coringa debaixo do capacete, o torcedor da Ponte. Na última vez, no último jogo, na última transmissão, você não estava, Corsato. O Coral errou tudo. Hoje tá bem. Hoje tá bem. Ele só tá errando. Que continue assim. Agora o jogo tá parado, falta para o time da Ponte Preta. Ele falou que terminou, vai terminar 3-1. Isso que me preocupa. Aqui acabou. 35 segundos para terminar o jogo. Bola pro time da Ponte Preta para dentro da grande área. Vai sair essa bola. Lembrando que sexta-feira tem Hora da Macaca. A gente ganha. Ah, é? Mas depois de 10 segundos. O placar vai fechar no 3-1? Não sei. Corsato. Fecha no 3-1, Coral? É lógico. Mas não tem nem a mínima possibilidade de sair gol ainda desse jogo. Corajoso, Wendel Coral. Corajoso, Wendel Coral. Posse de bola pro time do Ceará. Bola pelo lado direito. Ih! Raí cruzou na boca do gol, segundo pau, chega Pulga. Aí não consegue chegar, a bola sobrou com o Dodô. Dodô mete o pé na bola, tira dali, joga essa bola no campo de ataque. Ninguém da Ponte Preta. Se não sair gol, o Marcelo me dá R$200. Só o jogador da equipe do Ceará e não há tempo pra mais nada. Ganhamos. Apita André Luiz Schettino, Policarpo Bento. A Macaca venceu. Assim que eu gosto, amostradinho, Macaca. Castro, Gé, Dodô. Kaique Barbosa descontou pro time do Ceará. A Ponte Preta vence, vai a 15 pontos do campeonato. Mais uma vitória de Nelsinho Batista no comando da Ponte Preta. A Ponte vence o jogo 3-1. Vai animada, vai empolgada, vai motivada pro derby, que é domingo, com total cobertura dos canais Futebol Interior. A partir de amanhã, o portal Futebol Interior vai ter uma cobertura especial sobre esse Derby 207. Estava conversando na redação ali com o nosso Elcio Paiola. Você, é claro, não vai perder nada, vai ter todas as informações do Derby 207 no portal Futebol Interior, nas redes sociais, Futebol Interior também. E é claro, no domingo, 5 da tarde, com a nossa equipe toda a postos para transmitir o Derby 207. A Ponte Preta vai a 15 pontos do campeonato. Você pode aqui no YouTube, nas redes sociais, eleger o melhor em campo. O melhor da Ponte Preta no jogo. Daqui a pouquinho, fim de jogo no comando brilhante do Carlos Corsato, que está numa fase espetacular. Cada dia é melhor com o microfone na mão. O Wendel Coral tem jogador da Ponte falando. Era uma semana diferente. O que esse resultado também motiva vocês para chegar no jogo de domingo? Boa noite. Nós fizemos uma excelente semana. Graças a Deus conseguimos 3 pontos aqui, que nós queríamos. Nós estávamos pensando no jogo com o Ceará. Agora é focar. O derby agora, nós vamos com tudo. Se Deus quiser, nós vai buscar a vitória lá. É isso, o Dudu já falando do Derby 207 no próximo domingo. Muito bem, o Pedro Lino tá lá no estádio Moisés Zucarelli, os jogadores estão saindo. E aí, é claro, se a gente tiver condição de pegar ali o Pedro Lino, vamos soltar o áudio do Pedro Lino. Segue você. Muito bem, o Pedro Lino tá lá, quando ele tiver de novo com a gente, ele vai chamar. E é claro, os jogadores passando no microfone. Vai, Pedro! Matheus Silva. Agradecer a Deus aí, consegui jogar hoje, treinei 2 vezes na semana. O professor perguntou se eu estava bem pro jogo, eu falei que estava, assumi a responsabilidade. E feliz pelo jogo, cara. Eu acho que a vitória é o mais importante. Vamos seguir essa batidão aí, que nós temos grandes coisas para conquistar na temporada aí. Olha, Matheus Dias, Matheus Silva, Corsato. Jogador de confiança do Nelsinho Batista, hein? O Matheus Silva, se ele estiver bem fisicamente, ele é titular desse time. Vai, Pedro! O maior rival da equipe, agora com uma vitória de 3-1. Boa noite a todos, né? Agradecer pela vitória aí de hoje. O grupo todo de parabéns. Agora é focar na semana aí, trabalhar forte. Como um jogo muito importante, fé em Deus, nós vai sair vitorioso. Caiu o Zé, Corsato. Muito bem, mais um jogador passando no microfone do Pedro Lino, lá nos baixos do estádio Moisés Zucarelli. Vamos ter a coletiva do Nelsinho Batista no nosso fim de jogo com o Carlos Corsato. Tem opinião do jogo, tem muita informação, tem bate-papo com o internauta, tem ficha técnica do jogo. Vai, Pedro Lino! Emerson Santos. 9 pontos? 9 pontos. Ainda não cicatrizou com o jogo no sacrifício, mas eu tô feliz pelo resultado, pelos 3 pontos dentro de casa. Essa aí, seguimos firme. Mas tá tudo bem para a vitória, para a sequência do campeonato? Representa muito, né? Dentro de casa estamos muito fortes e temos que continuar assim. Esses 3 pontos vêm na hora certa, estavam precisando e vamos agora descansar para o próximo jogo.
Aí o Emerson Santos, o Borsato, segue você. Muito bem, o Pedro Lino tá trabalhando lá porque os jogadores estão passando ali, indo pro vestiário, né? Vitória importante da Ponte Preta, claro que teve sufoco porque o Ceará é um bom time, né? Mas a Ponte mostra que tá em evolução, lembrando que a Ponte hoje não teve vários jogadores, né? Vários desfalques. Vai, Pedro! Igor Inocêncio. É uma felicidade enorme jogar contra ele e participar da forma que eu participei. Mas isso não foi só eu, foi uma vitória do grupo, como eu falei anteriormente ali. A gente tinha vários desfalques, mas mostrou nossa força, mostrou que a gente dentro de casa é muito forte. E agora a gente vai ter uma semana muito boa para trabalhar aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo no domingo. Ficou alguma mágoa da sua saída do Ceará, Igor? Porque você falou realmente aqui com uma vontade de vencer e venceu mesmo. Cara, eu tô defendendo a camisa da Ponte. É a Ponte Preta que paga o salário da minha família. É a Ponte Preta que me sustenta. E eu tenho que entregar de corpo e alma. Meu tempo no Ceará passou e não guardo rancor nenhum. Muito pelo contrário, eu agradeço pelo clube, pelas oportunidades que me deram. E aqui eu tô muito feliz na Ponte Preta e graças a Deus a gente saiu com a vitória. E o derby agora? E o derby? O derby. Desculpa. A pancada que você levou, vou responder primeiro essa aqui. Cara, foi uma vitória na superação. Tomei umas injeções ali pra estar muito bem. Tentei entregar o máximo que eu consegui aqui nessa partida. Como eu falei, era uma partida muito importante para mim. Eu queria vencer. Entreguei o máximo. A gente vai tratar essa semana aí, vai trabalhar em nome de Jesus. No domingo a gente faz uma grande partida e sair com a vitória, se Deus quiser. Falei agora sobre o derby. É uma partida diferente, né? Todo mundo sabe que é um campeonato à parte. Tenho certeza que todo mundo aqui está concentrado. Todo mundo aqui vai dar o sangue para a gente sair vitorioso. Isso aqui é a Ponte Preta, a gente demonstrou aqui dentro de casa hoje, com a raça, com o empenho de todos. E vai ser assim, se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande partida no domingo. Aí, Igor Inocêncio, Corsato. Muito bem, falou bem aí o Igor Inocêncio, né, falando, ele passou pelo Ceará também, já passou por várias equipes do futebol brasileiro, e hoje, lateral esquerdo, fez uma partida espetacular, o Igor Inocêncio. Eu não sei se vai ser o meu voto como melhor em campo, eu acho que eu não vou votar nele, mas poderia, porque jogou muita bola o Igor Inocêncio no jogo de hoje. A gente vai eleger o melhor em campo daqui a pouquinho, no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior na Valinhos FM, para concessionária Sim e também restaurante do Dadá. Tem mais alguém aí para falar com você, Pedro Lino, ou tá de boa agora? Só entrevista coletiva? Não, todo mundo já desceu, eu vou pra coletiva e eu já vou deixar meu voto aqui do melhor em campo, tá. E depois eu só mando o destaque final. Pra mim, Castro, melhor em campo na partida de hoje entre Ponte Preta e Ceará. Beleza, daqui a pouco então você volta com a palavra do técnico Nelsinho Batista, vencedor do jogo 3-1 para Ponte Preta, para cima da equipe do Ceará. Já já o Pedro Lino volta com a entrevista coletiva do Nelsinho Batista. Daqui a pouco então a gente vai ter a eleição do melhor em campo. É claro que a nossa audiência pode votar também no YouTube, que o Carlos já tá anotando, né? Tá anotando ali, ele vai comandar o fim de jogo e tem muita atração. Mas Carlos, a Ponte Preta venceu 3-1, jogo que não foi fácil, mas consegue os 3 pontos no jogo que antecede o derby, Carlos. É isso, dá uma moral danada, né? A Ponte fez um bom jogo sim, jogadores com garra. A Ponte tinha mais de meio time fora, ainda teve desfalque. Ontem o Ramon com problema, quer dizer, nem para treinar o time, né? Com essa formação o Nelsinho conseguiu, mas a Ponte fez um jogo grande. E olha só, apesar de 37% de posse de bola, esse é o futebol que o torcedor da Ponte quer, né? A Ponte deu 12 chutes no gol do Ceará. 12 contra 10 do Vozão. Quer dizer, a Ponte Preta, apesar de não ter ficado com a bola, ela foi um time em direção ao gol. A Ponte foi um time que tinha claramente de pegar a bola e ir em direção ao gol do adversário. Vitória justa, num bom jogo. E ó, aquela pergunta que você fez ainda no primeiro tempo, eu insisto em responder aqui. A Ponte ganha um jogo onde o adversário ganha bem, onde o adversário deu muito trabalho para a Ponte. Ou seja, torcedor da Ponte pode, né, se esse futebol seguir daqui para frente, torcedor da Ponte pode esperar coisas boas, porque além dos desfalques, o time jogou muita bola hoje.
O problema é que a Ponte, às vezes, é um no cravo, outra na ferradura, né? Mas hoje vamos falar de coisa boa, porque vencemos o bom time do Ceará pelo placar de 3-1. Vou repetir, você pode mandar o melhor em campo pra gente já já. Vem aí o fim de jogo no comando do Carlos pra concessionária Sim, restaurante do Dadá, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Lembrando que na segunda-feira tem Hora da Macaca e essa semana, como tem o derby no domingo, na sexta-feira, 8h30 da noite, vamos ter lá na Hora da Macaca o nosso Hora da Macaca pré-derby, tá? Pra falar muito desse jogo e falar muito também, muito, mas muito mesmo do derby, que vai ter cobertura, transmissão aqui dos canais Futebol Interior a partir de 5 da tarde no domingo, com toda a nossa equipe, com a melhor informação para você vai ficar com a gente. Muito bem, vamos pro intervalo então. Daqui a pouquinho a gente volta com o fim de jogo, com Carlos Corsato assumindo o comando. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Depois da vitória da Ponte, a quarta na competição, a Ponte Preta venceu a equipe do Ceará pelo placar de 3-1. A quarta na competição e a terceira vitória da Ponte no comando do técnico Nelsinho Batista. Nelsinho Batista estreia com a Ponte Preta vencendo o CRB 3-2 em casa. Aí, em casa, ele pega o Novo Horizontino no confronto pai e filho. A Ponte vence por 1-0. E em casa, de novo, a Ponte vence o Ceará por 3-1. Com o Nelsinho, a Ponte é 100% de aproveitamento em casa. 3 jogos, 3 vitórias desse time da Macaca. A Ponte Preta que vai a 15 pontos. Vou dar uma olhada aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Finalzinho de jogo em Manaus. O Amazonas segue vencendo o Curitiba, hein? Ponte Preta que não vença não para ver o jogo, para ver se não perdia aí essa posição para a equipe do Amazonas. Mas, contudo e entretanto, né, com essa vitória, a Ponte Preta deixa atrás dela a Chapecoense, que perdeu na rodada, com 12 jogos, 14 pontos. O Paysandu, que venceu na rodada, 12 jogos, 15 pontos. O Amazonas, 12 jogos, 15 pontos na competição. O CRB é o primeiro time, olha só como é que tá ficando aqui essa a parte de baixo aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas tem 15 pontos, é o 14º colocado. O Paysandu, 15º colocado, 15 pontos. A Chape é a 16ª colocada, 14 pontos. Ok, o primeiro time no rebaixamento é o CRB com 12. Acontece que o CRB só tem 10 jogos. CRB pode ir a 18. Vamos supor que o CRB vença um jogo desses que ele tem por fazer. Ele iria a 15 pontos. E aí deixaria a Chape com 14 pontos. O primeiro time da zona da degola da competição. Olha só que vitória importante da Ponte Preta, né? Nesse momento a Ponte está a 3 pontos do primeiro time que estaria rebaixado. Porém, contudo, entretanto, né, o CRB tem 2 jogos a mais por fazer. Se ele vencer um desses 2 jogos, a Ponte Preta vai ficar só ficaria a 1 ponto só, né? Apesar de toda essa vitória maravilhosa hoje, a Ponte ficaria apenas 1 ponto do primeiro time da zona da degola. A vitória hoje foi de suma importância para a Ponte. E detalhe, a Ponte Preta dá uma segurada no Ceará, né? Porque o Ceará agora está mais próximo aqui de baixo da tabela do que na parte de cima. O Ceará agora tem 16 pontos, 11º colocado. O primeiro time à frente da Ponte é o Botafogo, de Ribeirão Preto, 16 pontos. Só que o Botafogo só tem 11 partidas, um dos jogos aí por fazer contra a equipe do CRB. Muito bem, 11 da noite, mais 18 minutos, 11h18. Daqui a pouco, a entrevista coletiva do Nelsinho. Vai demorar um pouco, né? Porque o Wagner Mancini vai falar primeiro. A Ponte empresta lá a sua sala de imprensa para o técnico Wagner Mancini, para o adversário falar. E depois vamos ter a coletiva do Nelsinho Batista. O nosso Pedro Lino está lá. Vamos fazer o seguinte, já vamos aproveitar aqui que a galera tá votando, né? E trazer aqui o melhor em campo. Prepara a vinheta aí, eu quero saber do meu repórter se a Ponte perdeu algum jogador pendurado pro derby, Coral. Algum jogador pendurado tomou cartão e não vai jogar o derby, Coral? Não! Os únicos jogadores que receberam cartão amarelo, Matheus Silva e Luiz Felipe. Luiz Felipe voltou de lesão, assim como o Matheus Silva
não estavam pendurados, estavam advertidos com 2 cartões amarelos do time titular. Igor Inocêncio, Emerson Santos, Pedro Rocha e também Matheus Regis. Os 4 passaram ilesos, estão todos à disposição, pelo menos do ponto de vista de disciplina. Não levaram o 3º cartão amarelo. Inclusive o Elvis, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição. Praticamente força máxima pro Derby 207, Corsato. Tirando o Gabriel Novaes, claro. Isso, a Ponte não teve hoje Elvis, Novaes, Risso, Ramon Carvalho, Joilson, que vinha sendo titular, né? Pelo menos 5. O Ramon volta, o Risso volta, o Elvis volta, só o Joilson. E o Gabriel. E o Gabriel Novaes. É. O Gabriel Novaes já é carta fora do baralho, agora o Joilson é o ponto a se pensar. 5 desfalques nesse time da Ponte Preta. Não é pouca coisa, não. Sem contar o Renato. Sem contar o Renato, que também não, foi titular no último jogo. Sem contar o Renato, que também foi titular. Lesão muscular. Isso, Renato. E aí tem o Nilson Júnior, que também tá machucado, né? E o Jean Carlos também, que não ficou no banco de reservas. Também a informação de que o Jean Carlos também tá machucado. Ou seja, era muita gente fora do time. E mesmo assim, olha, eu confesso, vou abrir meu coração aqui, confesso que eu tava preocupado com esse jogo. Preocupado demais com esse jogo, porque falamos na Hora da Macaca, inclusive ontem, né, Marcelo? Porque o time já não vinha mostrando, né, com algumas peças aí claudicantes, né? E ainda sem esse monte de jogador, confesso que estava preocupado. Mas olha, que partida. Vou destacar aqui 2 jogadores, Castro e Igor Inocêncio. A Ponte hoje fez um jogão, hein? Assim, a gente... Eu não tenho compromisso com o erro, né? Sempre falo isso, né? E falei, quando começou o jogo, quando vi a escalação, que pra mim o Nelsinho errava na escalação. E pontuei. Igor Inocêncio na lateral esquerda e Castro no meio. Foram os dois melhores jogadores. É isso aí. Só que também... A minha defesa, né, porque eu tenho que também sempre colocar um ponto pra me defender, eu falei que geralmente eu erro, né? Quando eu corneto o Nelsinho, eu erro. E errei com muito orgulho, tô dizendo aqui que errei. Igor Inocêncio, pra mim, fez a melhor partida dele com a camisa da Ponte Preta hoje. E o Castro jogou mas muita bola. Fez gol, desarmou. Colocou o time no ataque, quase que deu passe pra gol. Cara, eu quero ver mais o Castro agora como volante, se tiver zagueiro sobrando aí, porque que partida que fez o Castro hoje. Tô pra dizer que em nenhum momento do campeonato a Ponte teve um volante como o Castro jogando hoje. Como volante tem que jogar, porque o volante tem que marcar, né? Sim. E o Castro hoje tava em tudo quanto é lado do campo. O Castro jogou muita bola hoje, né? Jogou muita bola hoje e é aquilo, a gente tem uma visão, né? A gente acha que sabe, né? Mas as coisas acontecem. E quem treina o time é o Nelsinho, né? E tá na cara que o time, a troca de treinador foi benéfica pra Ponte Preta. Isso a gente não pode negar, né? A Ponte pegou um cara que sabe, conhece o que tá fazendo, não é um cara bobo, né? Ele sabe o que ele tá fazendo lá. E ele consegue manipular o time. Às vezes ele erra, como todo mundo erra, né? Mas hoje, volto a repetir aqui, as posições que eu achei que eram temerárias no jogo, a escalação dele, né? Que eu disse no começo que pra mim ele errava. Olha, foram os 2 melhores jogadores do time. A Ponte Preta hoje fez um bom jogo e enfrentou um time que no primeiro tempo achei muito fraco, o primeiro tempo do Ceará. Mas o segundo tempo do Ceará foi muito bom. O Ceará colocou a Ponte nas cordas, mas a Ponte soube se virar. Tá certo. Vamos trazer aqui o Melhor em Campo, só dando uma dica aqui que sexta-feira tem Hora da Macaca especial, né, pra falar do derby, sempre após as 8h30 da noite. E o nosso grupo Hora da Macaca News será criado, tá? Neuci Lucato tá pedindo pra participar do grupo aqui, se você quer participar desse grupo, mas é um grupo que só não teremos debate. Não teremos debate no grupo, tá? Só pra informação, ok? Hora da Macaca News, grupo que iremos criar. Se você quer participar, 19 989 89 35 26. Solta a vinheta aí com as notas o Melhor em Campo. Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. Tá certo. Bom, o Coral tá me dizendo aqui, parece que vai começar a coletiva, né, Coral?
O link, deixa eu só ver aqui. O link agora já... tem esse anúncio. Deu certo aí, Felipe? O link já foi disponibilizado, né? Pera aí, mas... deixa eu só acessar. Não, mas entrando a gente corta aqui, tá bom? A gente corta. Vamos seguir aqui então. O que você quer fazer, cara? Você quer que eu anoto? Você quer anotar você? Você quer que eu falo? Você que manda aí, cara. Se você quiser que eu anote aqui. Não, mas é o ouvinte que vai votar, né? Então, mas alguém tem que anotar. Tá, não, tá aqui, já tá preparado aqui já, ó. Tem papel aqui, ó. Papel, deixei tudo certinho pra você. Anota aí então, vai lá. O Silvio Seico. Castro foi monstro hoje. Igual contra o Corinthians. Tá lembrando de uma ótima partida do Castro também. E o Matheus Silva também jogou bem contra o Corinthians, tá? Então vamos lá. Castro, um voto do Silvio Seico. Roberto César Santos. Hoje o professor Nelson acertou no olho da mosca. Mas não colocou seu voto aqui, né, Roberto? Edilson Roberto. Castro melhor em campo. Mais um voto pro Castro do Edilson. Viviane Verginilo. Tem que continuar com o elenco de hoje. Ela quer que mantenha o mesmo time. E o Elvis, Viviane? E o Risso? E o Risso, Viviane? Fábio Fernandes, Corsato, Luiz Felipe e Emerson Santos também foram muito bem no jogo de hoje. O Emerson Santos, eu tô contigo. Fábio, o Luiz Felipe fez aquele jogo ok na marcação. João Limírio Neto, melhor em campo, Dodô. Um voto pro Dodô. Tá marcando aí, Marcelo? Tá conseguindo me acompanhar? Tô, cara, vai o falando. Roberto César Santos, vitória com méritos hoje. Luiz Simas, melhor em campo, Igor Inocêncio. Jogou aqui. muito. Se for no derby com essa garra, vamos vencer. Luiz Soares, com certeza Castro. Achamos um volante. Mais um voto pro Castro. Fábio. Não é o atacante do Uruguai, não? Luiz Soares? Luizito? Não. Fábio, Nelsinho tem que manter o Castro na volância. E nem inventarem vir com o Ramon. O problema é que o Ramon é titularzaço com ele, né? Mas tô contigo, viu, o Fábio. Nelson Letrinta Júnior. Castro jogou muita bola hoje. Rodô, Gé. Time com vontade. Parabéns, Macaca. Nelsinho, o Macaca está trazendo esperança. Jogando pra ganhar. Castro jogou muito hoje. Ele coloca Castro, Dodô, Gé. Eu não sei quem ele votou ainda. Vou aguardar aqui o Nelson participar. Aguarda. Carlos Lemos Matozinho. Castro, melhor em campo. Mais um voto no Castro. Wilson Correia. Hoje é terça-feira. Segunda já foi o derby. Não entendi. A hora da macaca vai ser na sexta, especial pré-derby. Isso. A hora da macaca vai ser... Ah, sim. A hora da macaca vai ser na sexta, Wilson. Tá bom? Vai ser o pré-derby. Depois, na segunda-feira, tem o pós-derby. Pós-derby. Ué. Mas na hora da macaca, na sexta-feira, pré-derby, tá? Paulo César, boa noite, Marcelo, Carlos e Wendel. Excelente vitória da macaca. Que vem o derby, abraços. Aparecido Alves, melhor em campo, Castro. Menção honrosa para Igor Inocêncio. Wilson Correia, hora da macaca, quando? Sexta-feira, depois das 8h30 da noite. O Fábio Fernandes. Os jogadores da Ponte, nota 7, muita garra. Ah, Fabião, hoje minha nota vai ser maior que essa, viu? Obrigado, Fábio. Castro, nota 8. Fábio Fernandes, votou no Castro. Castro melhor, craque do jogo. O Dodô também foi bem, diz aqui o Fábio. Gustavo Carvalho, Castro melhor em campo. Põe o voto do Gustavo Carvalho aí. Gustavo Carvalho que deu a ideia de eu montar o grupo de informações, o Macaca, Hora da Macaca News. Vamos criar o grupo, tá bom, Gustavo Carvalho? Gostei dos 3 atacantes, deu certo, diz aqui o Fábio. Transportes Dangar, votou no Castro. O Fábio votou no Castro, eu já falei, né? Menção para Sérgio Rafael, Matheus Silva e Igor Inocêncio. Murilo Melo, não botei fé na escalação quando vi, mas gostei bastante do meio com Castro, Emerson e Dudu. O time jogou rápido, foi bem. Castro, craque do jogo, diz aqui o Roberto Santos. Zaga muito segura. Edilson Roberto. Sérgio Rafael, monstro. Acredito que ele tenha votado no Sérgio Rafael. Respiramos novamente. O Edilson Roberto. Neuri Menezes, time todo bem. Castro melhor em campo. Quem votou no Castro? O Neuri. Silvio Seico vota no Castro. Já tinha colocado o voto Wilson dele. Wilson Correia, Castro. Wilson Correia. O Wilson não tinha colocado, não. Então vai. Edilson Roberto, melhor em campo, Castro. O Edilson Roberto. Valeu, Edilson. Ele tá elogiando aqui o quarto árbitro, ou quarto árbitra. Neuri Menezes. Não vi nenhum sufoco. Venceu jogando bem, poderia ter feito mais. Não viu sufoco? Ele falou que não. Neuri, ninguém pendurado, foi amarelado. Ótimo. Time inteiro no derby.
Renata Dalgalo, acabou. Bom, é isso. Pessoal que votou aí, tem mais votos. Macaca Mortífera, Castro. Marcos José Carvalho. Esse time teve garra. Luiz Soares, sou Luiz Soares, também conhecido como Luiz Antônio Cajuru. Valeu, Luiz. Darcy Altino, Macaca Mortífera. Macaquina Mortífera. É assim que te quero. Roberto César Santos, falei aqui, né? Que ele falou que o professor mandou bem. Então, o voto do povo, Castro, né? Disparado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos pro Castro, 1 pro Dodô, 1 pro Igor e 1 pro Sérgio Rafael. 11h29, o grupo de Zap Hora da Macaca News será formado para você ter as informações da Ponte Preta, tá bom? E a Hora da Macaca especial derby na sexta-feira, após as 8h30 da noite. O Pedro Lino também votou no Castro. Então como é que faz? O voto da galera é 1. 1? O voto da galera é 1. Tá, então 1-0. Aí o Pedro Lino também votou no Castro. Então, mais um voto pro Castro. 2-0. Você, Marcelo? Cara, eu achei que hoje o time todo foi bem, cara. Todo o time foi bem, assim, no geral. Mas Castro, Igor e Inocêncio, pra mim, os melhores, né? Mas eu vou votar no Castro. O Castro hoje jogou muito. Meu voto é pra ele. 3-0 pro Castro. Coral, seu voto? Castro. Castro. O Castro já ganhou, mas vou votar no Igor Inocêncio também, que fez um partidaço, 2 assistências, jogou de lateral esquerdo, foi muito bem. Olha, jogaram mas muita bola, os 2 melhores em campo, né? Igor Inocêncio e Castro, mas o Castro foi eleito com 4 votos, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. O pessoal agora tá... A torcida da Ponte é maravilhosa, né? Pessoal, agora se ganhar no derby, vamos brigar pra subir, vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada, se a Ponte vencer o derby, a Ponte vai a 18 pontos, né? Hoje, 18 pontos, o Novo Horizontino tem, junto com o Mirassol e Curitiba, Goiás, Goiás 7º colocado. São 1, 2, 3, 4 times com 18 pontos. Mas, gente, vamos jogo a jogo aqui, né? Deixa eu ver se já terminou lá o jogo do Curitiba. Terminou. Curitiba perdeu para a equipe do Amazonas pelo placar de 1-0. O Amazonas é o 14º colocado com 15 pontos ganhos. Nada da coletiva ainda, né, Coral? Nada dessa coletiva. O link já tá disponível, mas o Nelsinho Batista ainda não chegou. Tá certo, então. Darcy Altino, Macaquina Mortífera, Marco João Carvalho, Luiz Soares, Nelson Letrinta Júnior, Silvio Seico, Roberto César Santos, Viviane Verginilo, Fábio Fernandes, João Limiro Neto, Luiz Simas. Ô, Luiz, melhor em campo, Igor Inocêncio. Você marcou, né? O voto dele, Marquei. Valeu, Luiz. Não perdi Obrigado. nenhum, não, cara. Um abraço. Nelson Letrinta Júnior. Gente, se quiser entrar no grupo de Zap Hora da Macaca News, é só mandar mensagem pra gente. Foi aí uma dica, né? E uma sugestão do nosso querido Gustavo Carvalho. A Neuci Lucato já pediu para entrar aqui. Valeu, Neuci. Obrigado aí pela sua participação. Vamos então para as notas do jogo? Já vamos acelerar o processo aqui e trazer as notas do jogo depois de Ponte Preta 3, Ceará 1, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Lembrando que no FM a gente vai até a meia-noite. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, as notas do jogo. O que você quer fazer, Corsato? Quer fazer uma média com o Coral aqui? Porque as minhas notas vão lá pro site Futebol Interior, no meu blog Planeta dos Macacos, tá bom? Então, mas você não quer dividir ou quer dar sozinho? Isso, você quer, mas você for comentarista, você não vai colocar suas notas aqui então? Não, vocês. Então tá bom, então vamos lá, vamos fazer a média, ô Coral? Não quer dar sozinho? Não. então vai na média. Tá engraçadinho, né? Tá engraçadinho, né? Meu o time ganhou. Por favor, chiclete. Chiclete. Quer que repala Por de favor, novo? Marcelo. Chiclete. Vai. Pedro Rocha. Primeiro o Marcelo, depois o Coral. Pedro Rocha, cara, ele tomou um gol lá, mas nas bolas que foram no gol ele não teve, o gol ele não teve culpa e nas bolas que chegou no gol ele se virou bem. Nota 7 pra mim. 5 boas defesas do Pedro Rocha durante o jogo, voo de 7 também. 7, média 7 pro Pedro Rocha. Agora eu quero ver. Igor Inocêncio. Vai, Corsato. Jogou muita bola hoje, nota 8. 8. Muito bem. Vocês estão dando a mesma nota, né? Iguaizinhos.
Matheus Silva. Não dá munição pro Coral, não, tá? Matheus Silva, nota 7 pro Matheus Silva. Que nota, Coral? Acho que tá desligado seu microfone ou o cabo aí. 6. Então você deu 7, né? Isso. E o Wendel 6. Então 6,5 de média, ok? Ok. Sérgio Rafael, mas jogou bem o Matheus Silva hoje também. E falou aí que só treinou 2 vezes na semana. Isso. Sérgio Rafael. 7. 6. 6,5 média. Luiz Felipe, voltou hoje, hein? Cara, o Luiz Felipe tinha jogado no Brasileiro? Ele tinha jogado, quer ver, ó, deixa eu pegar o último Mas jogo bem dele pouco, aqui. né? Contra o Goiás, foi o último jogo dele dia 28 de abril. Ele jogou o jogo inteiro, depois machucou. Aquele jogo que a Ponte perdeu. Ele tinha jogado só contra o Coritiba e contra o Goiás, aí voltou hoje. De 28 de abril até 25 de junho, quase 2 meses. Só o terceiro jogo dele, e aí o Luiz Felipe? Eu vou dar 6,5. 5,5. Média 6. Obrigado, Coral. Média 6. Vamos lá agora. Quando o Marcelo der uma nota quebrada, eu vou dar nota quebrada. Quando o Marcelo der inteiro, vou inteiro também. Vai. Não dá munição. Emerson Santos, né? Que foi o capitão do time. Depois foi substituído no final do jogo. Cara, vou dar nota 7 pra ele. Gostei do Emerson também, 7. E o Castro, hein? Melhor em campo. Né? Melhor em campo. Vou meter 9. Você vai de 9, Coral? Eu vou... 9 também pra ele, vai. Eu ia dar 8,5 mais 9, vai. Pra facilitar a sua vida. Ficar de meio ponto, cara. Tá bom, vai. Dodô. Fez um gol de pênalti. Então a média pro... Então não 9. tem média, né? 9, sem média. Dodô. Foi bem, 7. Fez gol, né? 7. Média 7 pra ele. Iago Dias. Então, foi o que menos apareceu, mas ajudou muito na marcação. Sim. 6,5 pra ele. Isso a gente precisa ver também do Iago, né? 5,5. Marcelo falou o nome dele só no segundo tempo na marcação, no ataque mesmo nulo. 6 de média. E o Gé, hein? Fez um golaço, hein? Fez um golaço. De novo, né? O Gé... 7. Também tô de 7. Aliás, mais uma vez na resenha que a gente teve no sábado, né? Com os amiguinhos da imprensa, depois do lançamento do livro Vocês Os Defensores. pra caramba, o tanto que ele tá falando disso. Eu conversei tanto que a minha esposa não tá conversando comigo desde aquele dia. Isso porque foi de manhã o negócio, hein? Mas Fernando César estava? Estava. Que figura é Fernando César quando o Fernando César quando toma alguma coisa que tem álcool etílico, ele desabrocha. Já viu o Fernando César alegre? Então, ele tava alegre. Eu vi Fernando César alegre na festa do Grupo Tático, quando eu trabalhava pela Rádio Central. Ele e o Washington Mello, rapaz. Que dupla, cara. Que dupla. Mas muito alegre. Mas aí o pessoal tava lá, né? Uns defendendo, outros atacando. Não, o Gé tem que sair. Gente, o Gé quando ele veio pra Ponte, o Gé jogou a Série A. Foi artilheiro porque jogou a Série A2, ok. Aí o campeonato da frente que ele joga é um campeonato brasileiro da Série B. Ele jogou 19 partidas e foi artilheiro da Ponte, jogando só 19 jogos com problema de hérnia. Aí, mas é porque é a Série B, aí vai jogar o Campeonato Paulista. Artilheiro da Ponte no Campeonato Paulista. Né? E agora no Campeonato Brasileiro, de novo, fazendo o gol. É diferentaço. Nota do Gé, vamos lá, Corsato. 7. 7 também. Média 7. Matheus Regis. 6. 6. Média 6. Agora vamos para as alterações. O técnico Nelson Batista fez só 3, hein? Vamos lá. A primeira alteração foi a do Luiz Felipe. Ele tirou o Luiz Felipe a 22 do segundo tempo e colocou o Dudu Vieira. 6. 5. Média 5,5 pro Dudu Vieira. Aí, a 32, ele tira o Emerson Santos e coloca o Emerson. 6. 5. 5,5 de média. E aí entrou o Lucas Bochecha, 37 na vaga do Matheus Regis. 5. 6. 5,5 de média. E o Nelsinho Batista, hein? Que muita gente cornetou a escalação. Ele deu uma mudada aí, deu uma de professor Pardal, mas o placar tá registrado. Printa a tela aqui, ó. 3-1 pra Ponte. Eu penso que o principal desafio da Ponte pro jogo de hoje era como iria agir sem o Elvis, né? Na bola parada. O Nelsinho coloca o Dodô, que foi muito bem. Embora tenha tido menos participação do que o Elvis normalmente tem. E a bola parada ficou com o Igor Inocêncio. E a bola parada ficou com o Igor Inocêncio. Muito bem. É que a teoria é uma coisa, mas a prática é outra e a prática foi muito bem. Vai primeiro ou vou primeiro, Marcelo?
Vai você. 7,5. Pro Nelsinho? Cara... Vai começar, O hein? time venceu 3-1. É, então. Eu vou dar 8,5 pra ele. Média 8 pro técnico da Ponte Preta. Tá, então, as Começando. notas do jogo, né? Vai começar a entrevista, já tá começando já. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, vamos para a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista. Após a vitória da Ponte, pode soltar aí, Felipe Marques. Para criar opções de jogo, né? Essa opção do Castro foi uma opção que eu já vinha estudando, já vinha analisando, já vinha comentando com o Nenê, né? Mesmo porque o Castro é um volante. Ele não é um zagueiro que joga de volante, é um volante que joga de zagueiro. Então, dentro da nossa necessidade, nós aproveitamos hoje, né? Foi uma atuação muito boa, com uma intensidade muito grande e qualidade também, né? Inclusive fazendo o primeiro gol. Agora, até domingo tem muita coisa ainda, né? Vamos estudar, vamos ver a equipe vamos ver como é que eles voltam amanhã, mas tá tudo bem e a gente vai esperar. Nelson, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Muito se fala sobre o técnico não conseguir repetir as escalações, não conseguir repetir os mesmos 11 titulares. Hoje foi assim e tem sido assim uma constante. O que eu quero perguntar é, existe mesmo essa questão de ter um 11 fechado, ou depende muito da partida, depende muito do adversário? Como o senhor pensa essa questão de ter um time formado, um 11 formado, ou essa possibilidade de sempre variar de um jogo para outro? Não, eu acho que o treinador sempre procura definir um time, né? E também aqueles outros atletas que podem entrar. Mas no nosso caso, por exemplo, foi caso de contusão, caso de cartão, caso de problema clínico, né? Que aconteceu hoje com o Ramon. Então, mas eu costumo trabalhar com um grupo, né? E observo muito todos, individualmente, para quando você precisar, você ter a opção de chamar o atleta certo, que vai entrar e tem condições de dar conta do recado, né? Mas, no caso de você ter um 11, normalmente acontece um time que está sempre ganhando, que não tem contusão, que não tem cartão, né? Mas é bom você ter um grupo também que está sempre à sua disposição. Nelsinho, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Hoje você obteve uma vitória convincente contra uma boa equipe do Ceará. Como que você vem trabalhando para tentar manter esse equilíbrio jogando em casa e jogando fora de casa? Você tem um jogo em Campinas, mas fora de casa na próxima rodada. E nas últimas duas que você esteve já sob o comando, fora de casa, seu time não foi tão bem. Como que você está fazendo durante a semana para poder tentar manter esse equilíbrio jogando em casa e fora? Obrigado. Olha, é uma busca nossa esse detalhe, né? A gente sempre, quando vence aqui, a importância de vencer dentro de casa, você sai com mais tranquilidade para jogar fora de casa, né? Mas a gente, em duas partidas que nós saímos, nós conseguimos vencer. Mas eu acho que a equipe está evoluindo muito, né? Em termos de algumas características que no início do trabalho apareceu muito assim, né? E a equipe, os jogadores estão assimilando aquilo que a gente está conversando, né? Então eu acho que nós vamos buscar sempre a vitória fora de casa também. É a mesma energia, a mesma disposição, a mesma pegada, para a gente conseguir a vitória fora de casa. Fernando César, Rádio Central, boa noite, Nelsinho. O próximo jogo é o clássico, é o derby. Você já viveu essa emoção como jogador e como treinador, né? E agora volta, depois de muito tempo, a disputar esse clássico. Como você projeta esse jogo contra o Guarani no momento das duas equipes? O Guarani não vem bem, a Ponte vem bem. Como você projeta? Tem algum favorito? Não tem favorito. Eu acho que é um jogo assim como São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Um jogo que se decide nos 90 minutos. Não se decide um derby
né, um clássico antes do jogo do que vai acontecer. Então nós estamos preparados para isso, não importa a posição que o adversário está, importa a nossa atitude, as nossas decisões, como foi feita hoje, né? Nós tomamos decisões, tivemos um jogo onde nós tivemos que marcar muito, com muita força, com muita determinação, e assim que vai ser também contra o Guarani. Nelsinho, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu queria que você, uma vitória convincente hoje aqui, né? Eu queria que você avaliasse a partida da Ponte Preta hoje, nesse triunfo importante contra o Ceará, e também, se possível, comentasse sobre o sentimento de 3 jogos aqui no Moisés Lucarelli e também 3 vitórias no seu comando desde que você chegou. Bom, em casa nós estamos fazendo, como se diz, o dever de casa, né? Estamos conseguindo vitórias importantes que nos dá, assim, uma subida na tabela de classificação. Então, isso aí é que a gente conversa com eles. Vamos fazer o dever de casa e vamos buscar fora de casa os pontos extras que a gente pode nos levar a um patamar melhor na classificação, né? Então, lógico, ganhar em casa, o torcedor que vem prestigiar o jogo é sempre importante, né? Que aí continua o apoio e nos dá uma força para buscar o resultado fora. Nelsinho, boa noite, Lincoln da TV Brasil. Nelsinho, como o colega já disse, você já vivenciou em outras ocasiões o derby, que talvez seja o maior clássico do interior do Brasil e, sem dúvidas, um dos mais importantes do país. Para quem é de fora de São Paulo, principalmente fora de Campinas, com toda a tua experiência, como é que você explicaria o derby campineiro? Qual que é o tamanho dele? E, se possível, algum te marcou mais em especial, seja como jogador ou como treinador? Bom, eu vejo assim, qualifico o derby como um clássico do futebol paulista, um clássico do futebol carioca ou do futebol gaúcho, né? E o futebol de Minas. Então é um clássico do interior, mas é um clássico muito grande. Tão grande quanto o derby é tão grande quanto os grandes clássicos que acontecem no futebol brasileiro. E eu acho que como jogador, né, eu participei de alguns jogos e sempre foi emocionante. Eu acho que é a vivência, né, de você ter assim um desafio tão importante nos seus 90 minutos, né? Então todos os jogos eu me senti muito bem. E lógico, nós recordamos assim de muitas coisas, porque o derby antigamente era mais folclórico, né? Mais cheio de pompa. Hoje já é diferente. Mas nós, dentro do campo, nós vamos procurar fazer o melhor possível. Nelsinho, aproveitando esse assunto que o colega abordou, queria que você falasse também a importância de chegar ao derby, tendo esse resultado hoje, como a gente viu aqui no Majestoso, um grande jogo da Ponte Preta. O que esse resultado também pode influenciar no jogo de domingo? Olha, eu falei durante a semana com eles, né? Isso acontece, né? No YouTube acontece isso. A resposta mais importante. Não, mas já vai voltar, já é só dar uma pulada. No próximo jogo, que é o derby da cidade. Então, eu acho que isso foi o foco nosso, né? Nós não ultrapassamos o jogo, não deixamos o jogo do Ceará para fora, ou de lado. Não, nós focamos o jogo e conseguimos um resultado importantíssimo hoje e agora vamos pensar no derby. Ok? Obrigado. Falou. Tá, então, a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista. Faltou a pergunta do nosso Pedro Lino, que deve ter, né, sido feita no começo da live e aí a gente não conseguiu pegar aí a pergunta do nosso repórter, o Pedro Lino. Vamos lá rapidamente aqui fazer um ping-pong, né? Nós temos 12 minutos ainda de trabalho aqui. Marcelo, Coral, Marcelo, o que vocês pensaram aí da entrevista do técnico Nelsinho Batista? Sereno ele, né? O Nelsinho, ele é do mesmo jeito, né? Quando ganha e quando perde. Até agora ele não empatou. Então é do mesmo jeito, né, Marcelo? Sereno, depois de uma vitória com V maiúsculo como essa.
E impressionado, né? Porque o último jogo realmente a atuação não foi boa, não. E ele falando, né, que, por exemplo, o Castro, ele já pensava em colocar o Castro nessa condição, né? Já tinha esse pensamento conversando com o Nenê Santana, que é o seu auxiliar técnico. Enfim, mostrando que conhece o elenco, né? Ele já, com pouco tempo de trabalho, ele já conhece o elenco e sabe o que ele pode tirar desse elenco aí. Então, uma entrevista coletiva bem lúcida do nosso comandante. E Coral, pelo que ele coloca lá, claro, né? O repórter tem que perguntar, né? Mas depois de um jogo como esse, né? O time com 5, 6 jogadores que poderiam ser titulares ou que até então eram titulares, né? O time vence 3-1, coloca uma pulguinha, por exemplo, o Castro jogando o que jogou hoje, de volante, a defesa com o Matheus Silva e com o Sérgio Rafael, que não deu espaço para o bom ataque do Ceará. E o Castro jogando o que jogou. E o Nelsinho foi cirúrgico, né? O Castro, além de ter muita mobilidade, marcou bem, estava em quase todo lado do campo e ainda fez gol. Ou seja, como é que você vai tirar o Castro do time e colocar o Ramon Carvalho, por exemplo, Coral? É uma boa resposta que dá o time da Ponte Preta com as opções que usa o técnico Nelsinho Batista. E fazendo até uma comparação, né, Corsato? Você comentou muito bem do Castro na volância. E como bem disse o Nelsinho, ele não é um zagueiro que está de volante. Ele é um volante que está atuando de zagueiro. Ou seja, hoje voltou para a função de origem. E aí eu faço essa comparação, como fiz também durante o jogo, a relação na lateral esquerda. O Gabriel Risso não vem em um bom momento. O ápice dele até aqui na Ponte Preta foi no Campeonato Paulista. E a gente espera que ele volte a desempenhar agora no Campeonato Brasileiro da Série B o futebol que ele apresentou no Campeonato Estadual. Mas o momento é um pouco ruim, vem em decadência o Gabriel Risso. Já o Igor Inocêncio, que vinha um tanto quanto mal na lateral direita, chegou a perder a posição para o próprio Dudu Vieira quando esteve lesionado, ele volta na lateral direita, mas hoje improvisado na lateral esquerda e logo de cara dá 2 assistências. Dos 3 gols que a Ponte Preta teve, 2 foram com passes aí do lateral o Igor Inocêncio. Então, assim, são dores de cabeça para o técnico Nelsinho Batista, mas não aquela dor de cabeça ruim, aquela dor de cabeça boa com mais opções para chegar. Agora o que já é certo é que o Gabriel Risso fica à disposição, que o Elvis volta, a gente fica um pouco ressabiado com a questão do Joilson e também com a questão do Renato, o Gabriel Novaes já tá fora, mas enfim, eu já me adiantando, o jogo é só domingo, temos mais 4, 5 dias até o Clássico. Eu manteria o Castro no time titular, com o Ramon Carvalho no banco, e aí eu manteria até o Igor Inocêncio na lateral esquerda, com o Luiz Felipe, que voltou muito bem, na lateral direita, e o Risso como opção no banco de reservas. Porque ao que tudo indica, o Zé Mário não é aquele jogador predileto do técnico Nelsinho Batista. Então, para você manter uma boa opção na lateral esquerda e, entre aspas, certeira, caso o Igor Inocêncio não consiga desempenhar o futebol que mostrou hoje, você tem um Risso para acionar no segundo tempo. Faço a mesma analogia com o Ramon Carvalho. Vamos supor que o Castro não esteja bem de volante. Pode recuar o garoto para a zaga e voltar o Ramon Carvalho e o Risso, que eram titulares. Time que tá ganhando não se mexe. Com os 2, perdeu na rodada passada. Hoje foi diferente. Dor de cabeça boa, que todo treinador quer para o jogo pro derby. Lembrando que o Guarani já está em Itu, treinando em Itu, fazendo uma preparação Vai diferente. amanhã cedo. Vai amanhã cedo? Vai ter uma entrevista com o Caio Dantas às 11h30, depois o time viaja para Itu. Pois é, vai se preparar fora aqui de onde vai ser o jogo, até para dar mais tranquilidade lá pro elenco. O Guarani tem 5 pontos. Ponte Preta, eu não me lembro eu lembro de um derby, o derby em 2018. Não, nesse agora, certo. Nesse campeonato brasileiro de 2023, a Ponte Preta joga com o Guarani. O Guarani tinha o dobro de pontos da Ponte, mas era coisa assim de 7, 8 pontos. A Ponte tinha 7, o Guarani 14. Agora, eu não me lembro de um derby, tanto para um lado quanto para o outro, com os dois times com uma diferença tão grande assim, né? 10 pontos de diferença de um time para o outro. Em 2018, acho que não estava tão grande, mas eu lembro que a Ponte chegava num momento muito pior que o Guarani. E a Ponte ganhou. Eu vou buscar aqui. Em 2018 foi aquele derby do 3-2, né? Sim. Aliás, a última vitória da Ponte Preta no Brinco de Ouro da Princesa foi em 2018 no 3-2, com o Doriva, que hoje é auxiliar técnico do Silvinho da Albânia. Puxando aqui, ó,
Teve o 3-2 no dia 5 de maio. Na ocasião, era a 4ª rodada de Série B. Aí não dá pra ter esse número de pontos, né, de diferença. Mas mesmo assim, né, a Ponte fez... Lembra mesmo quem fez que os gols? Seja, mesmo que, lembro, André Luiz e Reginaldo. Exatamente. E o Danilo Barcelos fez gol contra nesse jogo. E você vê, a diferença são de 10 pontos, né? E a Ponte Preta é a 13ª e o Guarani é o último colocado. Quer dizer, de posição não é tão grande assim a diferença. Por quê? É que a campanha do Guarani também, vamos combinar, ela é horrorosa, né? A pontuação, a porcentagem de pontuação da Ponte também, se você for analisar, não é assim das melhores, mesmo com a vitória de hoje, né? Porque se a gente for analisar aí, quanto ponto a Ponte está da zona do rebaixamento? A Ponte, eu contei aqui, a Ponte, nesse momento a Ponte está a 3. Só que o problema é que o CRB tem 12 pontos, só que 10 jogos. Se ele vence um dos jogos, ele já passa, vamos lá, ele coloca a Chapecoense na zona do rebaixamento. Você falou do aproveitamento da Ponte, 41,6%. Já é aproveitamento que livra do rebaixamento. Já melhorou um pouco, né? Já melhorou um pouco. E o que eu falei, os times que estão lá embaixo melhoraram. Só excetuando o Guarani e o Que é o do Guarani o aproveitamento? Só que o que está acontecendo aqui? Como a pontuação do Guarani está muito baixa, principalmente Guarani e Ituano nesse momento. Os outros times, né? Claro, se alguém perde, o outro ganha, né? Então, a pontuação, isso me preocupa. Porque a pontuação para a 17ª colocação ela vai ficar muito alta. Isso. O Coral falou da porcentagem do Guarani. 13,8. Então, mas se você olhar o 17º colocado, tem quanto de porcentagem aí? Que não Vamos vai calcular. Não, que na verdade... Hoje o 17º tem 12. 12 pontos, só que em 10 jogos. Em 10 jogos. Então, vamos calcular aqui. Em 10 jogos. Seriam 30 pontos, 40% também. É isso? 40%. A gente, então, tem que fazer mais de 40% de pontos. O CRB hoje estaria junto com a Ponte. Não, mas aí vem a Chapecoense. 40%, certinho. Tem a Chapecoense que tem 14 pontos em 10, e a Chapecoense tem 14 pontos em 12 jogos. Com a Chape tá resolvido. Vamos combinar que o CRB vença um dos jogos. Vamos combinar aqui que o CRB vença um dos jogos. A Chape vem para a 17ª colocação com 14 pontos. A Ponte estaria a um ponto só do time que tá na zona. E piora pro Guarani, né? Piora pro Guarani. Quanto mais longe do Guarani, a campanha do Guarani realmente ela é horrorosa. O Guarani vai ter que fazer campanha de time que sobe no segundo turno. De time que vai brigar pra subir. Só se embalar o que eu quero. Os jogos adiados do CRB. Um contra o Sport, joga em Alagoas. O outro joga em Alagoas também contra o Botafogo. Os dois times estão à frente da Ponte Preta, né? E dois times que estão bem no campeonato, né? Agora, vamos lá. Eu espero que o Sport já esteve melhor, né? Eu espero que isso não aconteça no jogo contra a Ponte Preta, mas o Guarani precisa vencer o mais rápido possível e encaminhar aí uma... A campanha do Guarani ela é Eles não horrorosa. vencem a 8 jogos, são 6 derrotas e 2 empates. Imagina se perde o derby. A situação que já tá crítica, como é que não fica? E assim, agora vamos lá. Né? Esse é um momento, eu sei que é derby, mas esse é um momento, porque se alguém aqui, né, falar, não tem, por exemplo, no ano passado, por exemplo, né, todos os derbys o Guarani foi favorito. E vocês podem puxar as horas da Macaca, as transmissões nossas aqui, apesar de estar com a camisa da Ponte, eu falava isso. Não quer dizer que o Guarani vai ganhar. Não quer dizer que o Guarani vai ganhar o jogo. Mas o último eles ganharam, né? Ele ganhou um, empatou o outro. Foi 1-1 do dia 21 de maio e 1-0 pra eles no dia 2 de setembro. Esse do dia de 1-1 foi aquele que a Ponte vencia o jogo, fez o gol quase no final, e aí o Fábio Sanches dá uma furada monstro. Bruno Mendes. E o Bruno Mendes empata o jogo. Mas o Guarani era melhor. E eu dizia que o jogo só era igual, né, mas o Guarani era levemente favorito naquele dia, porque o jogo era no Majestoso, tinha o fator campo-torcida. O que iguala um pouco as coisas para o Guarani nesse momento é o fator campo-torcida. Porque o futebol, a Ponte Preta, ela é favorita para o jogo, pela pontuação. A Ponte tem simplesmente 10 pontos a mais do que o Guarani na competição. Então, se é um momento, né, para a Ponte Preta conseguir pontos, é agora. E nesse derby que o Coral falou do 1-1, eu tava no estádio, eu assisti o jogo. O Jepper deu um gol também, não foi? Ele deixa de passar a bola, não sei também se... pro Ratamoto. Né, ele pega uma bola num contragolpe, tava 1-0 pra Ponte, ele pega a bola e não passa pro Ratamoto. O que acontece?
Aí o zagueiro do Guarani trava. Se ele passa pro Ratamoto, o Ratamoto ia ficar cara a cara com o goleiro do Guarani, poderia sair o segundo gol da Ponte Preta, né? Mas é isso. Agora, se você chegar e falar assim, a Ponte é favorita no derby contra o Guarani, se você olhar a campanha, pontuação, sim, mas lembrando que o jogo é no Brinco de Ouro e derby, né, cara? Agora eu quero que você saia em cima do muro É e um o jogo- Coral também. é um jogo A Ponte diferente. é favorita. É um jogo diferente. Peraí, eu acho que aí acho que não temos dúvida, né? Lógico que não. Ou você tem alguma dúvida? Você não acha que a Ponte é favorita? Você não deixou terminar, né? Sim. Desculpa, então. Claro que a Ponte é favorita, mas a gente tem que analisar que o jogo é no Brinco de Ouro e que o derby é um jogo diferente, é um clássico. Como diz o outro, clássico é clássico e vice-versa. Não, isso tudo a gente sabe. Mas a Ponte é favorita. Por Não tudo quer dizer que já ganhou o jogo. Não quer tá, dizer gente? que já ganhou. Quer dizer que o Brasil era favorito contra a Costa Rica e o que deu, né? A Áustria era azarana, a azarona, né? Se é que existe essa E nomenclatura, a né? França me fez perder dinheiro. Coloquei que a França seria a líder do grupo, a Áustria ganhou o grupo. Pois é. Pra acabar. Quem né? apostou na Áustria ganhou muito dinheiro, né? Ah, mas quem vai apostar na Áustria, cara? Mas então, é isso, cara. É isso. Esse é o futebol. Esse é o futebol de hoje, né? Não quer dizer que a Ponte já ganhou. Mas se a Ponte... se tem um momento em que a Ponte pode, além de ganhar o clássico, ainda subir na tabela de classificação, é agora. Sim. Né? E aproveitar que o jogo é fora, a fase deles não é boa, porque no segundo turno a gente encara eles no Moisés do Carelli, né? Então, assim, a Ponte é favorita, mas tem que jogar bola. Tem que jogar bola. E no segundo turno o time do Guarani vai ser outro completamente diferente. Já estão contratando, né? Vai ser outro. Assim, é um momento bom pra Ponte Preta. Eu tava muito preocupado com Só esse deixa jogo. eu fechar aqui na Valinhos FM, meia-noite em ponto, vamos sair já Isso. do ar na Valinhos FM. O boletim chutou é gol comigo, tá? E o derby às 5 da tarde no domingo. Muito obrigado você que ficou conosco em 87,9. Acabamos no FM, mas vai lá no YouTube Futebol Interior, que nós estamos por lá para fechar a jornada aqui e seguir a nossa transmissão. Então fechamos no rádio, seguimos no YouTube. Vai lá, segue o seu raciocínio. Não, Marcelo. é isso. É a oportunidade que a Ponte tem aí. Pega um derby que a Ponte é favorita pro jogo, apesar do jogo ser na casa do Guarani. É isso. Bom, então vamos lá. Ponte Preta venceu a equipe do Ceará pelo placar de 3-1. Agora na sequência aqui do nosso fim de jogo, tá na hora de trazer a ficha técnica do jogo. E a ficha técnica do jogo é com o Marcelo Corsato, que vem agora. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, Campeonato Brasileiro Série B 2024, 12ª rodada, noite de terça-feira, 25 de junho de 2024, a Ponte venceu no Majestoso por 3-1. A macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Emerson Santos, Castro, Dodô, Iago Dias, Gé e Matheus Regis. No segundo tempo, entraram Dudu, Emerson e Lucas Bochecha, Nelsinho Batista, o treinador. O árbitro da partida, o André Luiz Schettino Policarpo Bento, auxiliado pelo Marciano da Silva Vicente e pelo Augusto Magno de Ramos, o trio mineiro. O quarto árbitro, ou a quarta árbitra, a Mariana Nani Batalha. O árbitro de vídeo, Vinícius Gomes Amaral. A equipe do Ceará com Richard, Rai Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe e Paulo Vitor. O Jean Irmer, o Deluca e o Lourenço, o Eric Pulga, o Saulo Mineiro e o Janderson. Entraram o Castilho, o Lucas Mugni, o Caio Rafael, o Kaique Barbosa e o Facundo Castro, time do técnico Wagner Mancini. Os cartões no jogo para o time do Ceará, para o David Ricardo, ainda no primeiro tempo. O Matheus Felipe também no primeiro tempo toma cartão amarelo. Tivemos um cartão vermelho para alguém. A gente não conseguiu ter essa informação, se foi para alguém da comissão técnica ou para algum jogador do banco de reservas da equipe do Ceará. A Ponte Preta, cartões no jogo, o Matheus Silva e também o Luiz Felipe, e o preparador físico da Ponte Preta também toma cartão amarelo neste jogo. Portanto, 3 para a Ponte Preta, 1 para o Ceará. Os gols da partida, 10 minutos do primeiro tempo, Castro de cabeça 1-0 para a Ponte. A 33 do primeiro tempo, o Gé, perna esquerda dentro da grande área, um balaço para o fundo da rede. O segundo tempo, o Dodô, um pênalti marcado pelo VAR, a 14 minutos, manda a bola para o fundo da rede. Naquela altura, 3-0 Ponte. E aí o Kaique, que tinha acabado de entrar, recebe uma bola na pequena área, manda para o fundo da rede, desconta para o Vozão. Placar final, 3 para a Ponte, 1 para o Ceará, 3.538 pagantes para R$ 73.420
Público e Renda nesse jogo da 12ª rodada. Ponte Preta 3, Ceará 1, Campeonato Brasileiro, Série B no Majestoso. Ficha técnica do jogo. Então vou fazer o seguinte, produção, vou dispensar aqui o meu repórter e aí depois a gente vai pro comentário final do jogo, tá? Deixa eu trazer o destaque final do Wendel Coral, que trabalhou em Ponte Preta 3, Ceará 1, seu destaque final, Coral. A Ponte Preta consegue a reabilitação e mais uma vitória no Majestoso, é a 4ª na Série B do Campeonato Brasileiro, em 6 jogos até aqui em casa, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 13 gols, sofreu 6. Então, dos 15 pontos que a Ponte Preta tem na competição, 13 foram conquistados no estádio Moisés Lucarelli. Macaca é a 13ª colocada com 15 pontos, abre 3 de vantagem para a zona de rebaixamento e vai tentar no derby de número 207 pela primeira vez na atual edição da 2ª Divisão Nacional. 2 vitórias consecutivas e o primeiro triunfo fora do Majestoso, fora do estádio Moisés Lucarelli. Derby 207 promete bastante no próximo domingo a partir das 6h30 da noite, mas a nossa transmissão, como o Carlos Corsato bem disse, a partir das 5 horas da tarde. A expectativa é boa, a Ponte Preta vai com tudo aí pro Clássico Campineiro, repito, de número 207 nessa história centenária aqui do Clássico Campineiro. Corsato, sempre um prazer estar ao seu lado, do também o Marcelo Corsato, do Felipe Marques, Pedro Lini, claro, toda a nossa audiência. Domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. Grande abraço. Legal, esse é o Wendel Coral. Obrigado, Coral. Tô aqui mandando as notas lá pro site, daqui a pouco na minha coluna lá, o blog Planeta dos Macacos, as notas de Ponte Preta 3, Ceará 1. Agora vamos fazer aqui o comentário final depois de Ponte Preta 3, Ceará 1. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Muito bem, a Ponte Preta venceu o Ceará pelo placar de 3-1. Castro, Gé no primeiro tempo, Dodô de pênalti no segundo tempo e o time do Ceará acabou fazendo o seu gol com o Eric. A Ponte vence o Ceará pelo placar de 3-1. E aí, Marcelo Corsato, você que transmitiu o jogo, vitória justa da Macaca? Justa vitória. Primeiro tempo da Ponte, a Ponte foi soberana, o Ceará não conseguiu jogar. Segundo tempo, o Ceará melhorou, mas a Ponte conseguiu fazer um gol no segundo tempo. O Ceará fez o gol de honra, mas vitória merecida da Ponte Preta, que vai embalada pro derby, Carlos. Para 3.538, o público, a Ponte Preta venceu. 4ª vitória da Ponte Preta em casa, de 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Dos 15 pontos ganhos na competição, a Ponte conseguiu 13 no estádio Moisés Lucarelli. De 18 pontos disputados, a Ponte Preta ganhou 13 pontos. Próximo jogo da Ponte, o derby contra o Guarani, 18h30 no próximo domingo aqui no YouTube Futebol Interior. A transmissão a partir das 5 horas da tarde. Lembrando que na sexta-feira, na Hora da Macaca, no YouTube Hora da Macaca, tem Hora da Macaca especial. Derby a partir das 8h30 da noite. Este é o comentário final de Ponte 3, Ceará 1. Na rádio. Comentário final. Legal, esse é o comentário final de Ponte Preta 3, Ceará 1. Bom, vamos fechar aqui, vamos trazer os destaques, né? Finais aqui, o Marcelo vai trazer o seu destaque final. Lembrando que o Curitiba perdeu para o Amazonas pelo placar de 1-0. Curitiba que vinha de vitória, né? Acabou, Curitiba não perdia 3 rodadas, perdeu para o Amazonas pelo placar de 1-0. O Amazonas que vinha de um empate, Amazonas nos últimos 2 jogos, 1 derrota e 1 empate, vence o time do Curitiba. O Amazonas, portanto, vai a 15 pontos na competição, o time do Amazonas. Rapidamente aqui então a rodada, antes de pegar o destaque final do Marcelo. Jogos de hoje: Mirassol e Santos 0-0, América Mineiro 1, Avaí também 1. Marcelo Corsato transmitiu Ponte 3, Ceará 1. O Amazonas venceu o Curitiba por 1-0 na 12ª rodada. Aqui teve CRB 1, Guarani 0, Operário 0, Botafogo 1, Ituano 1, Brusque 0, Chapecoense 1, Paysandu 2, Vila Nova 1, Goiás 0, Sport Recife 1, Novo Horizontino
2, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, apontando nesse momento a classificação da Série B com América, líder 22. O Avaí, segundo colocado, 22 pontos ganhos também. O América ganha nos gols marcados, 17 contra 12 do time do Avaí, também, né, no saldo de gols, 6 contra 4. O Operário, apesar da derrota, 21 pontos ganhos, o terceiro colocado na competição. A derrota para o Operário custou caro. Se o Operário vence, ele seria o líder do campeonato. Rapaz, o Operário perdeu em casa para o Botafogo. O Vila Nova venceu o Goiás e chegou na 4ª colocação com 20 pontos. O Santos é o 5º, sai do G4, 19. O Sport também fora do G4 é o 6º, 19. O Goiás é o 7º, 18. Curitiba 8º, 18. Mirassol 9º, 18. Mirassol 10º, 18. O Ceará é o 11º, 16. Botafogo 12º, 16. Ponte 13ª, 15. Amazonas 14º, 15. Paysandu 15º, 15. A Ponte Preta ganha do Amazonas e do Paysandu. Do Paysandu a Ponte ganha no número de vitórias, 4 contra 3. E do Amazonas a Ponte Preta ganha no saldo de gols, menos 2, 3. Número de vitórias, número de gols marcados, 14 contra 10. A Ponte ganha nesses quesitos aí. Chapecoense 16ª, 14. O CRB 17º, 12, abrindo a zona do rebaixamento só com 2 jogos menos, né? O Brusque é o 18º, 11 em 12 jogos. O Ituano é o 19º, 8 em 12 jogos. O Guarani é o 20º colocado, 5 pontos em 12 jogos. Guarani, próximo adversário da Ponte. Agora o seu destaque final, Corsato. Ponte Preta venceu 3-1. Vitória importante, né? Vitória importante, é o último jogo antes do derby, no próximo domingo, e a Ponte consegue essa vitória, dá uma apaziguada nos ânimos aí, né? Com muitos desfalques hoje, vai ter reforço aí pro derby. O técnico Nelsinho Batista criou um problema bom aí, porque ele coloca Castro de volante, ele coloca o Igor de lateral esquerdo e coloca o Dodô no meio, e o time consegue se virar bem e vence o bom time do Ceará. Então a Ponte Preta consegue um bom resultado e vai embalada pro derby no próximo domingo. Carlos. Legal, tá aí então, Marcelo. Valeu, Marcelo. Grande abraço pra você. Até a Hora da Macaca na sexta-feira e na transmissão do derby no domingo a partir das 5 da tarde. Um abraço. É isso aí, um abraço pra nossa audiência e até a próxima. Valeu pra todo mundo que ficou conosco aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Tem o destaque final do Pedro Lino, mandou para você aí, o meu querido amigo Felipe Marques. Então, vamos fazer o seguinte, antes de fechar aqui a jornada, pode deixar a trilha mesmo aí de fim de jornada esportiva para concessionária Sim, restaurante do Nadá. O destaque final do repórter do estádio, o Pedro Lino. Fala, Pedro Lino. Boa noite, Corsato. Boa noite, amigos. A Macaca venceu o Ceará por 3-1 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Gols de Castro, Gé e Dodô de pênalti. Foi para 15 pontos na 13ª colocação. E agora enfrenta o Guarani no grande derby campineiro no domingo, às 6h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Castro, na minha opinião, foi o melhor em campo. Fez o gol e ainda quase fez um segundo gol de cabeceio. O goleiro Richard jogou para fora. E é isso. 3-1, Macaca com 3 pontos. Até domingo, Pedro Lino aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Valeu, Pedro. Tá voando, Pedro Lino. Um abraço pra você, meu querido. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Estive ao lado do Marcelo Corsato, que narrou o jogo. Ao lado do Wendel Coral, repórter do estúdio. Estive ao lado do Pedro Lino, no estádio Moisés Lucarelli, junto com o nosso querido Felipe Marques. Mesa de áudio e vídeo na Valinhos FM. Mesa de áudio na Valinhos FM do Mr. X, capitaneado lá pela Mayla Siqueira, e o Gustavo Baldezin. Todos comandados pelo Wagner Faneco. Canal Futebol Interior, canais Futebol Interior, YouTube, Rádio Futebol Interior, direção executiva Elcio Paiola, direção comercial do nosso querido Giovanni Paiola, direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo com o Felipe Marques. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Muito obrigado pela sua audiência.
Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica ali na capelinha, à direita do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos abençoe e ilumine. Na sexta-feira tem Hora da Macaca especial, derby pra você, e no domingo, 5 da tarde, o clássico número 207. Guarani Ponte, direto do estádio Moisés Lucarelli. Um abraço, boa madrugada e até sexta. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.